Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Betão, tá me ouvindo? Vamos lá, vai. São 7h32. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta terça-feira. Hoje é dia de futebol, hoje é dia de seleção brasileira. Eliminatórias da Copa do Mundo. Vem aí um clássico do futebol mundial. Brasil e Uruguai. O jogo é em Salvador, na Arena Fonte Nova, às 9h45 da noite. A gente gosta dessas coisas aí, não é? 9h45 da noite. Antes é porque tinha horário eleitoral, mas é claro que eles vão abraçar esse horário aí de 9h45. Tem que beijar, a novela tem que beijar, tem que sair correndo atrás do mocinho. Então, para ajustar tudo, né? Ajustar todas as grades, para todo mundo se beijar, tem que começar o jogo às 9h45, esse horário absurdo para uma partida de futebol. Mas vamos lá, vamos em frente, porque o Brasil precisa da vitória para seguir na caça aí à Argentina. Faltam 6 rodadas para terminar as eliminatórias sul-americanas. Vamos ver se é possível o Brasil ainda alcançar a Argentina na liderança das eliminatórias. Para a Copa nós vamos, isso é fato, todo mundo sabe. É esse título simbólico que a gente costuma dizer, o título das eliminatórias sul-americanas. E o jogo hoje é contra o Uruguai. Ulisses Costa vai transmitir com os comentários de Alexandre Pretzel, reportagens do Bruno Migliozzi. Eu e a Nina Gagliotti estaremos juntos aqui no Plantão Esportivo Bandeirantes, acompanhando toda a movimentação do esporte nesta noite de terça-feira. Atenção, atenção, porque nós vamos a Salvador, a quente capital baiana. Lá está o Bruno Migliozzi, aliás, desde domingo, né? O Bruno está lá em Salvador, acompanhando todos os passos do time do técnico Dorival Júnior. E hoje ele vai trazer aí no Concentração as primeiras informações, os primeiros destaques da seleção brasileira, do time do técnico Dorival Júnior, que vai encarar o Uruguai. E você me conta o que desse time do Brasil? Conta tudo aí pra gente. Fala aí, Bruno Migliozzi. Boa noite, Bruno. Fala, Capri, boa noite, abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falo direto do estádio da Arena Fonte Nova, onde daqui a pouco o Brasil encara a seleção uruguaia. 9h45, Capri, a situação é a seguinte: o Brasil, nesse último compromisso em 2024, tem Dorival Júnior numa situação complicada. Vem de um empate contra a Venezuela, buscando uma classificação melhor, fechar 2024 melhor posicionado nas eliminatórias, e para isso um adversário muito complicado, uma verdadeira pedra no sapato da seleção, que eliminou o Brasil em julho na Copa América e antes disso também venceu em Montevidéu pelo jogo da ida. Então, 12ª rodada, o Brasil volta a enfrentar a seleção uruguaia com alguns problemas de escalação, principalmente na lista do Dorival, porque os jogadores foram cortados no meio do caminho e aí teve que improvisar. Falo de Éder Militão, Rodrigo e Guilherme Arana, 3 jogadores machucados que não estiveram à disposição, e o Dorival teve que chamar novos jogadores, novas convocações. Tem também a lesão, na verdade o desfalque do Wanderson, que sai por suspensão pelo segundo cartão amarelo. O Danilo é quem vai jogar. O Dorival já confirmou a escalação desde ontem. O Brasil está confirmado com Ederson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Abner, Gerson, Bruno Guimarães e Rafinha, Vinícius Júnior, Savinho e Igor Jesus. O Brasil para o jogo de logo mais, o último em 2024, a seleção brasileira em busca da Copa de 2026. Capri. Repeteco aí do Brasil, vai, Bruno. Com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos,
também com Gabriel Magalhães e Abner pela esquerda. Meio de campo de Gerson, Bruno Guimarães e Rafinha para um ataque de Vinícius Júnior, Savinho e Igor Jesus. O Brasil confirmado pelo técnico Dorival Júnior. Tá aí o Brasil já definido, já escalado. Bruno já tem trazido essa escalação aqui na programação da Bandeirantes há bastante tempo. Desde ontem, pelo menos, né? Porque é isso que a gente tem visto aí nos treinos e principalmente o treino que definiu a seleção brasileira para o jogo de daqui a pouquinho. E o Uruguai, hein, Bruno? Como é que vem aí a Celeste Olímpica? Hey, Celeste Olímpica! Como é que vem os uruguaios para esse jogo importantíssimo de daqui a pouco, hein? Vamos lá, Capri, mais informações sobre o Uruguai do Marcelo Bielsa, o louco Bielsa, que, olha, teve momentos de muita pressão nessa seleção, porque o Uruguai passou 4 jogos sem fazer gol nas eliminatórias. Foram 2 datas FIFA sem nenhuma vitória, 3 derrotas, um empate, então, 3 empates e 1 derrota, ainda assim, um retrospecto muito ruim. Aí venceu a Colômbia, 3-2, num jogaço, e reconquistou aí o torcedor antes desse jogo importante contra o Brasil. O Bielsa tem alguns problemas também, porque o Arrascaeta e o De La Cruz, 2 jogadores do Flamengo, estão fora, os 2 cortados. O De La Cruz vai até voltar a jogar esse ano aí depois de uma lesão na perna, mas o Arrascaeta fez uma cirurgia no joelho e não joga mais em 2025 nem pelo Flamengo, só joga em 2025 pela equipe do Flamengo, então nesse ano não atua mais com a camisa do Mengão. Além disso, temos também o Nandes suspenso, lateral direito. O Varela do Flamengo é quem vai jogar. Outra dúvida é entre o Gart e Aguirre, 2 meio-campistas. O Gart deve jogar porque foi ele quem marcou o gol da vitória por 3-2 contra a Colômbia, então uma seleção que volta a criar confiança no seu técnico depois de até o Luizito Soares aparecer para criticar o louco Bielsa no comando. Pelo menos vive dias mais tranquilos o técnico Marcelo Bielsa, que ocupa a 2ª colocação nas eliminatórias da Copa do Mundo. Capri. E a missão aí é tomar essa vice-liderança da seleção uruguaia, mas depende da Colômbia também. A gente vai explicar isso já já com a Nina Gagliotti, que está de olho nesta rodada das eliminatórias sul-americanas. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel. Pretzel vai comentar, vai trazer toda a análise de Brasil e Uruguai nesta noite de terça-feira. Você tá bom, Pretzel? Boa noite. Boa noite, Capri. Um abraço para você, para toda a nossa equipe técnica, esperando um bom jogo, né? Não sei se tu viste na sexta Uruguai e Colômbia, foi um jogaço. Viu? Jogaço de bola, jogaço. A Colômbia dominou o primeiro tempo, eu acho que a Colômbia é mais time que o Uruguai. A Colômbia dominou o primeiro tempo, fez 1-0, uma falta cobrada pelo Quinteiro, que eu achei que o Rocher falhou. Depois, no segundo tempo, a Colômbia volta mal, o Uruguai domina o jogo, vira o jogo em 4 minutos. E aí, nos acréscimos, o Gomes empata o jogo para a Colômbia. Um chute fraco também na pequena área. Não foi na grande área, o Rocher estava na pequena área, foi tentar defender com o pé, uma bola fraca, acabou falhando, o Rocher falhou nos 2 gols. E aí, quando a gente imaginava um empate 1-1, o Uruguai se lamentando, não vencia 5 jogos, na reta final, o Ugarte, que entrou, o Bielsa colocou ele no meio do jogo, hoje deve começar a partida, o volante que joga no Paris Saint-Germain, o Ugarte chegou e empatou o jogo na reta final. Então, assim, foi um jogaço. Na realidade, o Ugarte joga no Manchester United, né? Jogou no Paris Saint-Germain. O Ugarte empatou o jogo. O Uruguai fez o Ugarte fez o 3º gol do Uruguai. Foi uma comoção no Estádio Centenário. O Bielsa, com aquela frieza dele, o Uruguai venceu. E foi uma vitória realmente maravilhosa na última sexta-feira. O que significa isso em relação ao jogo de hoje? Acho que o Uruguai vem animado. E pela escalação prévia que a imprensa uruguaia está colocando, com Bittencourt, Ugarte e Valverde, né? Um volante mais e 2 jogadores que chegam na frente, mas não são tão meias, são mais volantes do que meias, pelo menos é o que parece muitas vezes, apesar do Valverde chegar bastante à área jogando pelo Real Madrid. E quem sabe 3 homens na frente para enfrentar o Brasil. Foi uma semana realmente de pouco interesse para a seleção, né? Um Campeonato Brasileiro voltando, amanhã tem Bahia e Palmeiras, tem Vitória e Criciúma depois, quer dizer, os baianos estão mais preocupados com a dupla Bavi, com as suas realidades na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Brasil, que não fez nenhum treino aberto, não se aproximou do público e tal, apenas teve aquela declaração do Marquinhos, que eu achei patética, pedindo que a torcida não abandone a seleção. Ninguém abandona a seleção. A seleção é que se abandonou. A seleção é que se enclausurou. A seleção é que se fechou, que se blindou, né, que jogou o público para longe, junto com a CBF, do seu Edinaldo Pilatos, que vai ficar agora no comando depois da decisão do STF. Então, segue o Brasil, a gente vai comentar o jogo achando que o Brasil tem condição de ganhar do Uruguai, mas o Brasil mesmo, numa eliminatória longa,
né, modorrenta, vai se classificar para a Copa, já está classificado. A Bolívia empatou com o Paraguai agora à tarde. Então o Brasil, é claro, empatando com o Uruguai hoje não será ruim. Agora, se o Brasil perder para o Uruguai, eu não sei como é que fica a situação do Dorival Júnior, tendo Argentina e Colômbia na data FIFA de março, né? Escalação, entra o Danilo no lugar do Wanderson, que cumpre suspensão. No mais, a mesma equipe que empatou contra a Venezuela num jogo fraco, principalmente no segundo tempo, na última quinta-feira. Eu não me animo com a seleção, mas respeito demais, é o nosso produto, a gente analisa a seleção, os jogadores são convocados e projeta, é claro, uma classificação normal e tranquila para a Copa do Mundo, que é o que realmente interessa no ano de 2026. Capri? Mas eu não começaria com o Danilo, não. Eu botaria esse Dodô aí pra jogar. Porque o Danilo, todo o respeito, o Danilo, qual foi a grande contribuição do Danilo para a seleção brasileira, Prédio? Será que ele vai à Copa? Acho difícil. Mas aí, tu não acha que é uma incoerência? Ele chama o rapaz que só tá entrando porque o Wanderson tá suspenso. Aí ele coloca o menino chega sem fazer um treino para ser titular e deixa o Danilo no banco. O Danilo é o reserva do Wanderson hoje, sim, né? Então ele é o segundo. É o reserva, então ele é o segundo. Mas o Danilo, para mim, não vai à Copa. Eu acho que o Danilo não vai à Copa. Eu acho que vai. Eu acho que esse menino aí, o Dodô, quando ele tiver uma oportunidade, eu acho que ele vai agarrar a chance. Mas tudo bem, é mais experiente, né? Tem mais rodagem, um jogo contra o Uruguai. Eu até entendo a cabeça do Dorival Júnior, mas gostaria de ver esse Dodô aí. Aliás, tudo quanto é lateral novo eu gosto de ver, porque nós temos uma carência danada de laterais, tanto na direita quanto na esquerda. Então quando surge eu quero logo ver aí, porque o Abner tá indo bem na lateral esquerda. É craque? Não, claro que não é craque. Mas o que a gente tem aí hoje, talvez ele e o Guilherme Arana sejam os melhores que a gente tem hoje na lateral esquerda. E o Abner tá indo bem. Dentro da realidade aí do nosso futebol atual, né? O Abner tá jogando o futebol dele aí, sei lá eu. Se fosse hoje, iria pra Copa, não iria não, Pretzel? O Abner? Talvez por eliminação, né? Mas tu enxerga tem, ele né? como um lateral pra ir pra Copa? Nossa. Quem que tem, Pretzel? Eu tô falando que Guilherme Arana, pra mim o Arana ainda é o melhor. Mas o Arana também, não tem, então. O Arana não jogou nada também, não tá jogando nada pelo Galo também. É verdade, mas então, é isso, né? Você olha e fala, quem são os caras? Não tem. Tem o Ayrton Lucas, né? Que também não é nenhuma grande maravilha. O Alex Telles tá no banco? O Alex Telles, mas também, hein? Foi a Copa do Catar, é um lateral bem normal. Pra mim o Abner é melhor que o Alex Telles. Olha, o Abner pra mim é melhor que o Alex Telles. Capriotti, Ricardo. Então, Abner é melhor do que Alex Telles. Vai repercutir lá na França isso. Quando eu digo que o Abner é melhor que o Alex Telles, tudo nota 6, hein, gente? Claro. Um é 6,25, outro é 6,5, o outro é nota 6. Tu sabe um cara que eu testaria? Caio Henrique, que está no Mônaco. Lembra dele? Esse é um bom jogador. Esse o Dorival não chama. Nem sei se o Dorival sabe quem é também. Claro que eu estou fazendo uma ironia aqui, mas essa semana teve uma pessoa ligada à seleção do Tite, à comissão técnica do Tite, que me falou o seguinte: ô Pretzel, a gente tinha mais de 30 pessoas na comissão técnica da gestão anterior da seleção. Sabe quantos profissionais tem hoje na comissão técnica da seleção? Aí eu perguntei, quantos? 4. A comissão técnica atual da seleção, meu caro Ricardo Capriotti, tem 4 componentes. Dorival Júnior, o filho dele, mais um auxiliar e o Celso Rezende, que é o preparador físico. Eu acho assim, né? A gente precisa exagerar nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Não precisa ter 35 nem 4, A comissão do Tite era nababesca, exato. Né? Era uma coisa assim, assombrosa e espantosa. E não aconteceu nada. Mas também não precisa ser tão pobre assim, né? Tem mais um pouquinho aí, né? Dorival só Acho que dá, né? O Dorival só tem 3 profissionais que ele indicou. O resto é da CBF. O próprio Tafarel também foi uma determinação da CBF. Então é o seguinte, ó, até nisso eu acho que a CBF tá confusa, viu? Eu não sei se o Brasil perder pro Uruguai hoje. Eu não sei se o Dorival vai ser o técnico contra a Argentina e Colômbia, viu? Não tenho essa convicção. Realmente não tem.
Então, mas aí eu te pergunto, aquela velha, boa e clássica pergunta. Pra botar quem, cara pálida? Quem é que vai assumir essa seleção brasileira achar, aí, né? Tem que achar. Profissional tem. Deus. Nós já falamos sobre isso, né? Que recusar a seleção brasileira Não vai falar do Renato Gaúcho, pelo amor de Deus. Tá maluco, tá maluco. Não. Eu tentaria de novo, Deus. eu tentaria um estrangeiro de novo. Não adianta. Acho que chegou a hora de um estrangeiro. Passou Estão da dizendo, hora. Passou hoje da veio a hora. informação de que o Guardiola está conversando para renovar com o City, né? Sim. Mais uma renovação aí, ou seja, aquela história lá do Guardiola na seleção brasileira, pelo jeito, vai virar meme logo também, né? Porque não vai acontecer nada. A bem da verdade, a CBF negou qualquer possibilidade de que isso acontecesse, desmentiu, não é qualquer possibilidade do Guardiola, mas seria o nome ideal, né? Aliás, seria o melhor nome de todos. Seria o melhor nome de todos. Mas acho que vai virar meme, viu, Perati? Vai virar meme, cara. Mas eu gostaria muito de ver o Guardiola. Acho que seria um sonho, né? Seria um sonho. Quando nesse momento o Bruno Puzov se despede ao meu lado, né, cara? Que fase, hein? Achei que ele ia ficar comigo aqui, ô Capri. Grande figura, né? Deixa eu falar só pro Danilo Oliveira aqui, ele tá dizendo, Capriotti, viu quantos jogos do Dodô na vida? Incoerente em todos os programas, parabéns. Ô Danilo, eu vi mais do que você, pode ter certeza disso, viu? E eu tô falando aqui que o Dodô não é nenhum craque, ele é igual a todos os outros. É igual a todos os outros. Só que o treinador tem que testar, tem a obrigação de testar quando leva para a seleção brasileira, principalmente em posição que não tem jogador, que não tem ninguém aparecendo. E eu conheço bem o Dodô, desde quando ele surgiu lá no Coritiba. Não é nenhum craque, mas é mais um aí, desse monte de jogador que a gente tem hoje sendo chamado para a seleção brasileira, tudo jogador parecido e igual. Esse é o meu trabalho, eu não sei qual é o seu. O meu é assistir futebol, o seu eu não sei, mas o seu, para cornetar, você é bom. Não sei se para assistir futebol você é tão bom assim. É isso, Pretzel. Estamos aqui, presentes, ao teu lado sempre. Acho que o Brasil ganha 1-0. Só? Só. Pô, mas a gente não ganha da Venezuela, cara. Pela primeira vez na história, tu quer que eu diga o quê? Que vai ser uma goleada hoje? Pô, não dá, né, Capri? Não dá, né? Não, goleada não, mas sei lá, é uns 2-0 assim, será que não vai? O Uruguai é meio freguês, né? Meio freguês. Mais ou menos, né? Não, freguês, né? Sabia que o Brasil tem 38 vitórias contra 23 do Uruguai. Diferença de 15, 23 ou 21, diferença de 15. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu saber quem é que vai apitar esse jogo de Salvador com o Bruno Migliozzi, porque apito é importante, né? Ainda mais num Brasil e Uruguai. É sempre muito relevante. Então vamos lá, Bruno Migliozzi, quem apita Brasil e Uruguai aí em Salvador às 21h45. Árbitro da FIFA, Piero Mazza, Capri, chileno de apenas 40 anos de idade, é o dono do apito aqui na noite de hoje. E aí, gosta dele, Pretzel? Piero Mazza. Piero Mazza é aquele que chegou a ser acusado de violência doméstica, né? Mas ele é bom árbitro, viu? Ele é bom árbitro. É um árbitro que deixa o jogo correr. Acho que isso já é um bom caminho, né? Depende, não é? Se os uruguaios vierem naquela base da pancada, porque quando eles querem bater, eles batem barbaridade. Aí não dá, né? Aí é ruim, né, Pretzel? Aí o cara tem que segurar um pouco também. Senão descamba. Mas vamos ver, vamos ver. Lembrando, não é, Pretzel, que foi exatamente nesse jogo, no primeiro turno, lá em Montevidéu, Uruguai e Brasil, em que o Neymar se machucou, teve aquela lesão séria no joelho. E passou pela cirurgia e ficou mais de um ano sem jogar futebol. Não foi nenhuma jogada maldosa, foi uma jogada normal ali, o Neymar praticamente se machucou sozinho, não é? Mas então, no primeiro turno, esse jogo teve essa marca aí. Marca em que o Neymar se machucou lá em Montevidéu e hoje, mais de um ano após, o Neymar nem convocado está, Pretzel. O que é um lamento, né? Eu lamento realmente, eu acho que o Neymar é um jogador que ainda, na minha opinião, ainda é um jogador que muita gente não acredita nele, né? Por exemplo, o Emerson Leão, recentemente eu estive com ele,
ele acha que o Neymar não acrescenta mais nada para a seleção brasileira. Achei até uma declaração forte dele, porque o Neymar ainda é a principal expressão técnica do Brasil, né? E eu noto assim que os jogadores, não sei se tu concordas, eles sentem isso também, né? Parece que eles querem também que o Neymar volte rapidamente, porque ele vai ajudar demais, né? Me parece que o Brasil está um pouco órfão em relação a isso, né? Então, é uma pena que um ano depois a gente não sabe realmente se o Neymar ele vai acabar sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior, né? Muita gente fala que ele pode vir para o Santos, mas a gente falou sobre isso no Esporte em Debate ontem. Como é que o jogador vai abrir mão de 489 milhões de reais? Não é loucura o valor que eu estou falando, é o que ele vai receber em 6 meses de salários, de janeiro a junho. Então, se ele rescindir, ele vai abrir mão desse valor? Duvido. Então, particularmente, eu não tenho nenhuma informação se ele virá. Acho difícil ele vir para o futebol brasileiro antes do término do contrato no meio de 2025. Lembrando que nós teremos 3 datas FIFA em 2025. Em março, em junho e em setembro. O que a gente pode prever? Que talvez em junho ele esteja totalmente à disposição. Acho que é por aí, né, Capri? Nem em março dá para ter uma garantia de que ele realmente vai estar em totais condições para ser aproveitado. Eu acho... Eu lamento muito. Nós temos falado muito sobre isso aí no Esporte em Debate, quase que diariamente, não é, Pretzel? Eu lamento muito o Neymar, disparado, né? O nosso melhor jogador, há muito mesmo, né? Nosso grande craque, e esse é craque mesmo, único. Mas é a questão física, que nós não sabemos. E acho que nem mesmo o Neymar sabe. Nem mesmo o Neymar. Até o Neymar gostaria de ter essa resposta de qual é a condição física dele. Se ele suporta uma sequência de jogos, né? Conseguir jogar várias partidas seguidas. Coisa que ele não faz há muito tempo. Há muito tempo que o Neymar não tem uma sequência de jogos. E esse é o grande problema. É a grande incógnita. Não só para o time dele, não só para a seleção brasileira e para quem eventualmente deseja contratá-lo, no caso aí o Santos, né? Eu acho que o Santos tem que ter muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado com as bases contratuais para não ter um grande mico na mão, como está tendo agora lá o Al Hilal, né? Paga uma fortuna para o Neymar e não usa o jogador. E não usa. Então, vamos ver. Eu torço muito para que ele se recupere, possa voltar a jogar um pouquinho. Não vai a ser o que ele era antes, claro, né? Impossível, por conta da idade, das lesões que ele já teve, mas se ele jogar metade do que ele já jogou, meu Deus, metade do que ele já jogou joga em qualquer time do Brasil, mas sem uma perna, fácil. Agora só um detalhezinho, você está falando aí nos valores aí que o Neymar tem para receber. Quanto é que ele tem para receber até julho lá do Al Hilal? Só de salários, 489 milhões de reais. 489. Você sabe quanto ele pagou aí o apartamento que ele comprou lá em Dubai, o Pretzel? Eu vi as cifras, Meu Deus. O apartamento, a gente chama apartamento, mas eles chamam lá de penthouse. Penthouse, que eu nem sei o que é isso. É o apartamento de luxo em inglês, né? Mas ele comprou uma penthouse lá em Dubai por 313 milhões de reais. 313 milhões de reais. É isso mesmo. Ô, Pedro, você sabia que esse apartamento que o Neymar comprou tem um elevador pro carro dele? Você sabia disso? Não é que o carro fica na garagem lá do prédio, sim, no subsolo, né? Ele para no subsolo, tira a compra do supermercado do porta-malas, põe no carrinho e sobe. Não! Ele chega no edifício, tem um elevador pro carro, ele entra no elevador e o elevador para no apartamento dele. A penthouse. Tá louco, mas aí também, né? Precisa ter 313 milhões de reais. Parabéns ao Neymar. Olha, maravilha. Que ele tenha muito sucesso, ele merecido, ele trabalha para isso, né? Mas, é claro, né? Quem for comprar o Neymar tem que bancar aí todos os luxos do menino Ney, né, Pretzel? Não, sem dúvida, né? A realidade é outra, né? Ele é um dos jogadores mais ricos do mundo, né?
Então, e ele trabalhou para isso, né? Trabalhou para isso, conseguiu chegar nisso. O pai dele é um grande fazedor de dinheiro, né? O pai dele sabe trabalhar bem essa questão. Então, eles não rasgam dinheiro, né? Eu duvido que ele abandone esse valor só para vir jogar no Brasil, rescindindo o contrato no meio do ano. Vamos ver. Tomara mesmo. Um abraço ao Manuel, grande Manuel. Alô, Manu, abração, Caboclinho, tá com a gente lá em Uberaba, ligado aqui no Concentração. Manda o seu placar aí, Manu. Vou falar aqui o placar do Manuel hoje. Então manda aí que eu quero... Um abração pra ele, né? Hoje não tem palpitômetro da Copa, viu? Mas se der mais 2 semanas, ele te ultrapassa, hein? Ele vai te ultrapassar. Abração pro Zaidan e abração pra Joel da Atena. Joelzinho tá ouvindo a gente agora, voltando pra casa depois de comandar brilhantemente. Me encontrou na redação e falou pra mim que realmente eu tenho razão. Ele aguentaria só 4 minutos no Esporte Debate. E ele tá dizendo aqui, acho que o Santos tem que se mudar pra São Paulo. Claro que sim, pô. Todo mundo acha isso. Até o Marcelo Teixeira acha isso. Boa, Joãozinho. Vou trazer junto a Ponte Preta, o Guarani, pode vir também o Botafogo de Ribeirão Preto. Venham todos para São Paulo, a terra das oportunidades, inclusive no futebol. Tá certo. É o seguinte, ó. São 7h57. 7h57. Qual é a previsão de público aí na Arena Fonte Nova hoje, hein, Bruno? Capri, tava conversando isso agora, porque o movimento ainda é muito pequeno na Arena Fonte Nova, tem capacidade para 48 mil pessoas, mas ainda poucos torcedores vão se acomodando. Tem aquela coisa, né, saindo do trabalho, daqui a pouco chega mais gente, mas eu acho que dificilmente a gente vai passar muito aí de 30 mil torcedores. Tem muitos ingressos ainda à disposição na compra online, bilheteria presencial, então realmente não foi aquele evento de lotar estádio não, esse jogo entre Brasil e Uruguai aqui em Salvador. Maravilha, muito bom. E também tem o seguinte, né, Pretzel? O Bruno Migliosi mostrou locações fantásticas lá de Salvador nesses últimos dias. O povo fica um pouquinho mais ali naquela orla maravilhosa de Salvador, atrasa um pouquinho a chegada ao estádio, mas eu tô com o Bruno, acho que dificilmente a gente vai ter a Arena Fonte Nova lotada, até porque o preço dos ingressos, Bruno falou ontem, não é o mais barato, R$200, aí é difícil. Esse esgotou, Capri. Claro, né? Esse esgota fácil, né? Esse esgotou rapidinho, é o ingresso superior. Então a gente vai ver mais público nos aros superiores da Arena Fonte Nova. O pessoal mais perto do campo vai ter mais cadeira vazia. Pretz, é duro, né? Não é popular a seleção brasileira, né? Não, a seleção brasileira, eu tô aqui na imagem, né? A CBF, ela fez assim com a seleção, ó. Com o povo, ó. Saiam daqui. É isso que a CBF fez com o povo, afastou a torcida da seleção brasileira. A seleção brasileira hoje é um produto da CBF, é um produto comercial. A seleção já jogou no Gabão, já jogou no Zimbábue, já jogou na Tanzânia. Só falta jogar na Sibéria, né? De repente, se a cota for boa, né? Por $2 milhões talvez, para a CBF, aí pode ser. Então, assim, ó, se afastou totalmente, fez amistosos que não tinham nada a ver com a realidade da seleção. E também nas competições não está indo legal, né? E acho que falta a personalidade dos jogadores vestirem a camisa da seleção também. Tecnicamente eles são bons? Claro que são. Mas e a gana de vestir, a vontade de vestir a camisa da seleção, né? De querer pelo menos estar próximo da torcida, né? Não adianta o Marquinhos chegar e dizer não abandonem a seleção. Eles que abandonaram a seleção. A CBF é que afastou os jogadores da seleção. Os caras chegam no Brasil, eles não fazem um treino aberto para o público, certo? Até uma questão assim social, porque tu faz um treino aberto, tu coloca lá, a Fonte Nova cabe quase 50 mil pessoas, tu abre para 30 mil, 1 quilo de alimento não perecível. Pô, tu vai ter 30 toneladas, cara, de alimentos para distribuir. Nem isso a CBF é capaz de fazer. A CBF só está preocupada com os cargos, né, com o dinheiro que arrecada. O presidente do Asa de Arapiraca recentemente sugeriu a criação da Série E, que eu sou a favor até a Série J, né? São 10 séries. Porque na Série D do brasileiro tu já tem 64 times. Só aí tu já tem 3 divisões e mais 4 times para abrir uma outra divisão. Aí, o que disse o Edinaldo Pilatos? Não tem dinheiro para isso. Como não tem dinheiro? Faz o campeonato, bota no mercado para vender. Alguém pode aparecer e comprar, quer regionalizar, regionaliza. Mas transforma o fim de semana do ano no Brasil
num fim de semana de futebol espalhado pelo país. A CBF também é elitista, certo? Ela odeia os times pequenos. Então é isso, cara. Eu acho que a seleção brasileira simplesmente é um reflexo de tudo que a CBF não representa, só pensando em arrecadar dinheiro, né? Por exemplo, a Portuguesa, o ano que vem que vai disputar a Série D, o Santa Cruz também, Joinville e Paraná, para citar 4 times tradicionais. O que a CBF fez para ajudar times desse tamanho e times menores também, que jogam só 3 meses no calendário? Nada. Nada. Mas vai ver a diretoria da CBF lá, todos com salários poupudos, né? Dando de ombros para a realidade do futebol brasileiro. Então é o seguinte, ó, como é que vai aproximar o torcedor da seleção para torcer pelo Brasil? É muito difícil. A volta talvez seja a conquista do Hexa. Ainda assim, acho que a conquista do Hexa vai durar um dia. Porque hoje a torcida é muito maior pelos clubes, né? Então a seleção, infelizmente, virou um produto antipático, uma seleção muito aberta a empresários, e aí fica com esse discurso dos jogadores. Os jogadores é que deveriam pedir para a CBF, pô, façam um treino aberto, né? Abram para a gente dar autógrafo, para a gente ficar próximo do público. Nada, não acontece absolutamente nada. Além das modorrentas entrevistas coletivas, onde você pega lá 20, 30 profissionais que estão lá para fazer pergunta, e se você tiver uma pergunta que tenha debate, já é muito em clima de seleção. Esse é o meu pensamento, Capri. É isso aí. Capri, diga, Bruno. Sobre isso, só pra gente passar um panorama, pressão, de como foram de fato os treinamentos da seleção aqui em Salvador. Foram 3 dias de treinamento, né? O Brasil treinou sábado, domingo e na segunda-feira na Arena Fonte Nova. No sábado e no domingo aconteceram os treinos no Barradão. Aí no sábado não entrou ninguém, realmente nem divulgaram, o treino tem 100% fechado e o pessoal fez uma manifestação na porta do estádio do Barradão, pedindo para entrar, para ver a seleção. Teve até gente torcendo pro Uruguai, cânticos torcendo contra a seleção brasileira na porta do Barradão. Aí no dia seguinte eles deixaram ali o pessoalzinho entrar, o pessoal que estava na porta do estádio, isso no domingo, mas ainda um público irrisório, e depois aprenderam a lição? Não, Fonte Nova totalmente fechada pro treinamento de ontem, segunda-feira, o último treino da seleção. Tivemos aí uns minutinhos para acompanhar de perto a seleção brasileira numa roda de bobinho, treino de goleiros, mas realmente público de fato não recebeu, não teve contato com os jogadores. Muito bom, atenção! Quero ouvir o Manuel aí e o palpite dele para Brasil e Uruguai. Caboclinho, me conta aí quando é que vai ser Brasil e Uruguai lá na Fonte Nova. Fala, Manu! Boa noite, Capriotti. Boa noite, Alexandre Pretzel. Brasil 3, Uruguai 0. Fique com Deus. Amém. Aí, viu só, Pretzel? É isso aí, confiança aí, que se chama aí, que o Manuel... O Manuel adora um 3-0, né? Ele vai cravar, hein? Acho que 3-0 talvez seja muito, mas um 2-0 dá. Um 2-0 dá. 2-0 dá. Vamos lá. Então, atenção. Olha, hoje, dia 19 de novembro de 2024, estamos celebrando 55 anos do milésimo gol de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Quantos anos você tinha em 1969, Pretzel? Não tinha vindo ao mundo ainda. Eu tinha 3 anos, tinha acabado de completar 3 anos, mas claro que eu não me lembro do milésimo gol do Pelé. Mas o nosso arquivo, que é fantástico, que é maravilhoso, comandado pelo Milton Parron, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, tem tudo isso guardado, registrado, e a gente vai reviver esse momento épico, histórico do futebol brasileiro e mundial. O primeiro jogador a atingir a histórica marca de 1000 gols. 1000 gols. Aquela noite do Maracanã foi mágica. Santos e Vasco da Gama. Noite épica, Maracanã lotado. O Brasil vivia a expectativa do milésimo gol do Pelé já há algumas semanas. Brasil parado, esperando esse momento único até então, não é? Um atleta marcar 1000 gols, uma carreira fantástica, espetacular, como a de Edson Arantes do Nascimento. Então vamos reviver aqui, olha, grandes momentos porque tem aí esse gol histórico do Pelé, tem José Paulo de Andrade nas reportagens. O Zé Paulo estava atrás do gol, registrou no microfone da Bandeirantes esse fato histórico. Então vamos ouvir aqui o milésimo gol da carreira de Pelé no estádio do Maracanã,
Vamos lá. Expectativa terrível no estádio de Maracanã. Prepara-se Pelé. Aí para a bola. De pé direito. Gol! Pelé, é a coroação do grande futebolista brasileiro, cercado, dominado pelos fotógrafos. Mesmo durante o seu supremo momento de glória, ao consagrar-se como um dos maiores atletas do mundo, Pelé lembrou-se de chamar a atenção do povo para as crianças pobres, os velhos e os desamparados. E este foi o seu apelo. E todo mundo, a maior parte do mundo está me ouvindo. Pelo amor de Deus, força. Vamos proteger os pobres. Vamos proteger as criancinhas necessitadas. Vamos cuidar do vamos ajudar todo mundo. Pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças. As crianças necessitadas. As casas de caridade. Vamos pensar nisso. Vamos pensar só em fé. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças. Olha o Natal das pessoas pobres, dos velhinhos cegos. Tem tantas instituições de caridade aí. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessas pessoas. Vamos pensar só em festa. Ouça o que eu estou falando. Um apelo, pelo amor de Deus. Esse, amigos, é Pelé. E ninguém ouviu o Pelé há 55 anos, infelizmente. Ninguém ouviu, tanto que as nossas criancinhas, muitas delas, seguem aí numa situação muito, muito difícil. Deixa eu mandar um abração ao meu amigo Guilherme Foco, que está ouvindo a gente, grande jornalista. Guilherme Foco, que é o responsável pelo canal Tem no Limão, lá no Instagram. Grande Gui, foi nosso companheiro do Band Esportes e tá ligado com a gente aqui. Concorda 100% com você, viu, Pretzel? Ele disse que hoje o Brasil vai ganhar por 1-0, vai ser um sufoco contra o Uruguai. Muito obrigado, valeu, Gui. Um abraço ao Guilherme. Grande abraço aí, muito obrigado pela audiência. São 8 horas e 8 minutos, 8 e 8. A bola vai rolar 9h45 na Arena Fonte Nova, em Salvador. E o baiano é aquele povo que faz festa. Aquele povo que tá sempre feliz, tá sempre contagiando quem tá perto dele ali, tá sempre naquele astral maravilhoso. E o baiano sabe que é importante para ter aquele astral lá em cima, tá com a saúde em dia, não é? Cuidar da saúde, porque senão não adianta, não é? Que adianta aí ter uma praia maravilhosa, ter aquele pôr do sol lindo lá no Farol da Barra, e assistir um Bavi na Arena Fonte Nova, mas não tá com a saúde em dia. Aí a coisa não anda, aí a coisa não funciona. Então, para estar com a saúde em dia, o Ora Pronobis da Lírios é o caminho. O Ora Pronobis solúvel da Lírios é o caminho. E o Daniel tá comigo aqui porque ele vai explicar pra gente como é que o Ora Pronobis vai dar aquela impulsionada na sua saúde. Como é que o Ora Pronobis da Lírios vai fazer você chegar nesse final de 2024 com a saúde bombando e entrar em 2025 com a saúde em dia, deixando as dores para trás, deixando aqueles incômodos para trás. Eu quero saber tudo, me conta aí, Daniel, boa noite. Boa noite, Capriotti, boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. É complicado, tem gente, Capriotti, que está em casa doente agora, tá com a garganta ardendo, arranhando, tossindo. Às vezes tem alguém na sua família que está nos ouvindo agora que fica doente toda hora. Uma hora tá com gripe, outra hora tá com tosse, com febre, com garganta infeccionada, outra hora tá com dores e aí vive num ciclo vicioso de medicamento. Toda hora tem que tomar um remédio. Uma hora um analgésico, um relaxante muscular e por aí vai. Presta atenção. É um suplemento natural completo para turbinar a sua saúde. Ele tem o Ora Pronobis concentrado, tem o magnésio e tem a cúrcuma. Ô Capriotti, lembra que na pandemia as pessoas falavam, toma um shotzinho de cúrcuma, que é bom para a imunidade, lembra disso? Lembro, claro que sim, até tinha vários médicos, né, que vivia falando na internet, importante tomar esse cúrcuma. O que a Lírios fez? Colocou aqui o Ora Pronobis concentrado com o magnésio e a cúrcuma. Ele ajuda a tirar dores. Se você
ou alguém aí da sua casa vive reclamando, eu tenho muitas dores no joelho, nas costas, né, aqui no pescoço, vai levantar o braço para pegar uma xícara no armário, o meu ombro tá doendo. Ou então com cãibras toda hora. Faz o seguinte, começa a usar esse suplemento. É maravilhoso. É Ora Pronobis, magnésio e cúrcuma. É o Ora Pronobis 5.0 da Lírios. Liga agora para nossa central. Atenção, 0800 787 3030. Muito fácil. 0800 787 3030. Quem ligar agora, falar que tá ouvindo o Capriotti, vai ganhar o quê? Presta atenção que a bomba vem. 80% de desconto. Opa! Quanto? 80% de desconto nessa semana Black Friday, que tá acabando esse desconto já. Corre pro telefone. O frete é grátis, não paga nada. Eu entrego na sua casa, rapidinho, sem cobrar frete. Tem facilidade no pagamento? Tem. Dá para parcelar? Dá para parcelar. E agora eu vou mandar para fechar com chave de ouro. Quem ligar agora, 0800 787 3030, vai comprar com 80% de desconto e vai ganhar uma caixa de som original JBL, aquela que é a linha Harmans. É uma linha limitada, com a qualidade de som, dura 5 horas a bateria, prova d'água. Essa caixa de som eu vou mandar para você de presente. Mas tem que ligar, 0800 787 3030, Capri. É agora, hein? Olha, 80% de desconto. É o Papai Noel antecipado da Lírios, Daniel. 80% de desconto, é isso aí. Ho, Papai Noel passou de maneira antecipada. Diga, Daniel. Exatamente, essa é a intenção. Mas o melhor presente de todos, Capri, nós já sabemos, é a sua saúde, é a saúde da sua família. Isso aí não tem preço. Então liga agora, 0800 787 3030. Agora, hein? E é pra você. Bom jogo pra vocês. É pra sua família. Obrigado, Daniel. É pra você, pra sua família, pra todo mundo que tá aí ao seu lado, pra desejar saúde em 2025. 0800 787 3030, Ora Pronobis da Lírios. Para o intervalo, que a gente vai para um primeiro intervalo aqui. Ô, Pretzel, você não para de falar. 8h13, faz quase 45 minutos que você tá falando sem parar, Pretzel. Assim não dá. Meu Como conteúdo é que eu faço, é maior que o regulamento da eliminatória. O regulamento é grande, hein? Você já leu o regulamento das eliminatórias, ô Pretzel? O nosso é o seguinte, dois turnos, 9 jogos para cada turno, 18 jogos durante quanto tempo? Quase 3 anos, né? É brincadeira, né? Mas tem gol na rodada, hein? Tem gol, hein? Opa! Atenção, Nina Gagliotti. Tá de olho em tudo a Nina aí e vai trazer a informação então pra gente. Porque já teve jogo, né, Pretzel? E tá tendo jogo agora também. Vamos lá, Nina. E outra, antes que a Nina informe, só vou dar uma manchete. Um golaço. Um golaço. Vamos lá então, Capri. Boa noite, Nina. Boa noite a você e a todos que estão acompanhando o Concentração Colômbia e Equador jogando nesse momento, 11 minutos do primeiro tempo e aos 8, Ener Valência balançou a rede num golaço, como disse o Pretzel, abrindo o placar. Mais cedo, Bolívia e Paraguai empataram por 2-2 em El Alto, mais de 4 mil metros de altitude. Miguelito, jogador do Santos que defende a seleção da Bolívia, marcou o dele, mas quem saiu feliz mesmo foi a seleção do Paraguai, comemorou e muito esse pontinho conquistado nas alturas. Como é que tá a situação aí da classificação agora? Porque é o seguinte, ó, esse resultado aí é bom pro Brasil, essa vitória parcial do Equador sobre a Colômbia, porque se o Brasil vencer o Uruguai, o Brasil assume a vice-liderança das eliminatórias. Então esse resultado aí é bom, mas tá no começo o jogo lá ainda, lá na Colômbia. Então só 15 minutos de jogo, mas se mantiver esse resultado, o Equador vai subindo, vai para 19 pontos, os mesmos 19 da Colômbia e os mesmos 19 do Uruguai. E aí abre a porta, abre o caminho, viu, Pretzel? Para o Brasil ultrapassar todo mundo hoje a 20 pontos e ser vice-líder. Para quem estava até o outro dia aí na 6ª posição, em 6º lugar aí, afundado nas eliminatórias, vai ser bom demais, né? Tu tem que olhar para o 7º, né? Hoje o Brasil está 5 pontos à frente do 7º. Se a Venezuela ganhar do Chile,
o Brasil perder para o Uruguai, o Brasil terminará a rodada 4 pontos à frente do 7º. Ou seja, o Brasil está na Copa do Mundo. Agora, sabe da minha tese, né? Você ser primeiro e sexto na eliminatória é a mesma coisa. Só você não sofrer. Agora, o problema é o futebol que o Brasil está apresentando, né? O futebol realmente não entusiasma e a eliminatória serve para você melhorar desempenhos e fazer testes, né? Por que ele vai manter hoje o mesmo time, né? Time que não fez um grande jogo contra a Venezuela. Tenta alguma coisa diferente, certo? Mas não, é conservador o Dorival. Na entrevista coletiva, eu não sei se o Miliose concorda, mas achei ele bem tenso, né? Ele anda pensando no que ele vai falar. Depois daquela declaração de que ele tem certeza que vai levar o Brasil à final da Copa em 2026, que ele estará lá. Então, assim, ó, acho que ele chamou uma pressão muito grande para ele mesmo. Você sentiu ele tenso na coletiva aí, Bruno? Na coletiva de ontem? Tava meio tenso o Dorival Júnior? Sim, Capri, inclusive o Dorival, que, falou rapidamente em entrevista coletiva, foram respostas curtas ali, em que ele acabou não se estendendo, pode viver dias de pressão com outro resultado ruim, porque o Brasil vai ter 4 meses até a próxima data FIFA, então a seleção que não vem no momento legal, e o Dorival que acumula até agora 13 jogos, 6 vitórias, 6 empates, a derrota contra o Paraguai, mais um desempenho mediano. Ele disse, inclusive, a gente tem uma resposta dele separada, Pretzel e Capri, que não está feliz com o desempenho da seleção, então tenso, deu para perceber que ele estava. Vamos ver se está feliz o Dorival com o que a seleção brasileira vem apresentando em campo até aqui. É isso tanto aí, a gente vai conferir. Quanto taticamente a equipe evoluiu muito nesse primeiro período de trabalhos, né? Logicamente que os resultados ainda precisam ser melhores e eu reconheço isso. Nós temos essa necessidade. É um processo de recuperação que vem acontecendo. Acredito que ainda teremos aí coisas muito melhores para acontecer. A equipe ela vem dando uma resposta muito boa em muitos aspectos, em outras ainda tentando encontrar um equilíbrio um pouco maior. Feliz, eu não estou. Ainda poderíamos estar bem melhores. Mas acredito eu que por tudo aquilo que foi falado anteriormente e todo o momento vivido, eu acho que essa equipe ela cresceu muito e ela tem ainda possibilidades de uma melhora muito grande. Nós estamos começando a encontrar aí alguns nomes importantes que estão assumindo um papel de protagonismo e tudo isso vai acontecer com o tempo, demanda tempo, trabalho, repetição. É um trabalho, já falei isso aí várias vezes, um pouco diferente de clubes, mas eu não tenho dúvidas que nós vamos encontrar os resultados. Aí, Capri, a fala do Dorival, que não está feliz com a seleção brasileira em campo. Pouca gente está feliz com a seleção, né, Pretzel? É difícil achar alguém feliz, né? Difícil achar. E aí é o seguinte, não é o fato da gente ter que torcer não é isso, a gente não precisa torcer para a seleção, a gente tem que falar a verdade. E o futebol apresentado pelo Brasil na eliminatória é um futebol fraco, né? Tanto é que nos jogos contra Chile e Peru, contra o Chile foi um parto e o Brasil ganhou. Talvez a pior seleção chilena da história. E contra o Peru ganhou natural, mas aí também não fez mais que a obrigação, né? Acho que a gente tem que mencionar isso, porque o time do Peru é fraquíssimo. É uma geração já que não se renovou assim como a geração chilena. Então, o Brasil cumpriu com a sua obrigação ganhando 2 jogos consecutivos, mas pela primeira vez na história não ganhou da Venezuela nas eliminatórias. O que não deixa de ser realmente algo negativo, ainda que a Venezuela tenha evoluído e tenha apresentado uma boa geração de atletas. Muito bem, deixa eu só então pedir para a Nina passar aí todos os jogos dessa rodada das eliminatórias e a classificação desse momento das eliminatórias sul-americanas. Vamos lá, Nina, antes do intervalo, a sua informação aqui no Plantão Esportivo Bandeirantes. Vai, Nina! Vamos lá, Capri. Como dito então, retomando apenas, a Bolívia empatou com o Paraguai por 2-2. O Equador vai vencendo a Colômbia, jogo que acontece neste momento em Barranquilha. Gol do Ener Valencia, 17 minutos da primeira etapa. Às 9 da noite, Chile e Venezuela se enfrentam, mesmo horário de Argentina e Peru. E aí, 9h45, tarde da noite, o Brasil entra em campo contra Uruguai
A tabela de classificação, a Argentina lidera com 22 pontos, o Uruguai vice-líder tem 19, o Equador com esse gol vai indo também a 19 pontos na terceira posição, ultrapassando a Colômbia, que também tem 19. O Brasil, quinto colocado, tem 17, o Paraguai também, com esse empate, já alcança o Brasil na tabela de classificação. A Bolívia tem 13 pontos em sétimo, está ali naquela zona de repescagem. A Venezuela, oitava colocada, 12 pontos. O Peru tem 7 e o Chile, 6 pontos. Capri. Muito bem, aí a Nina Gagliotti, de olho em tudo, aí acompanhando toda a movimentação do esporte nessa noite de terça-feira, noite de 12ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Vamos para aquela parada primeira aqui do Concentração, hein? É uma parada rapidíssima. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui no nosso YouTube, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Nossa live já está aqui com centenas e centenas de participantes. Um abraço aqui ao Alberto Ferreira, Sabrina Santos, Mufasa, Jair Donini, Carlos Seno, Léo Maroto. Ei, Léo, é isso aí, Léo Maroto. Diego Souza, homônimo do nosso Diego Souza. Diego, nota da carreira do Diego Souza, Pretzel. 8. O Mufasa é o inimigo do Rei Leão, cara. Um abraço ao Mufasa aí, viu? Não, inimigo não. Ele é o pai do Simba, parece. O Mufasa é o pai. O Mufasa é o do. Quem é o inimigo? É o Scar. O Scar é o tio. O inimigo é o Scar, perdão. O Mufasa é o pai do Rei Leão, cara. Isso aí. É mesmo? É. Eu não assisti Rei Leão. Não, não. Eu não assisti. Então é o seguinte, ó. Tira o microfone do Capriotti. Como é que tu não assistiu o Rei Leão, cara? Não assisti, eu não sei. Meus filhos já estavam crescidos. Pô, pelo amor de Deus, o Rei Leão é maravilhoso. Não tem idade pro Rei Leão, cara. Eu sei, mas eu não sei. Não tive ainda a oportunidade. Fiquei chateado agora, cara. Um cara com teu intelecto, cara. Com a tua naturalidade, com a tua bondade. Tu não viste Rei Leão, cara. Mas eu vi, por exemplo, outras animações que eu amo, não é? Outras espetaculares. Shrek é bom, hein? Shrek é bom, mas pra mim, deixa eu ver. Toy Story é muito bom também. Não, pra mim a Toy Story é a melhor de todas. E a trilha sonora de Toy Story, então, é espetacular. Randy Newman foi o responsável pela trilha sonora de Toy Story. Então é fantástico. Toy Story, esse daí eu assistia com os meus filhos. Eu assisti umas 20 vezes o Toy Story. É legal. Filhos. O Ratatouille é legal também. Ratatouille é legal. Ratatouille eu assisti também. Muito bom. Monstros muito S.A. bom. É muito bem feito também. Monstros S.A. Carros é legal também. Carros é muito legal. Carros é muito bom. As animações... O Relâmpago McQueen, né? É o Carros, né? Exato. É isso mesmo. Abraço ao André da Mata, Procurando Nemo, hein? Procurando Nemo é muito bom, viu? Procurando Nemo. É o que o Ulisses Costa mais gosta também, viu? Procurando Nemo, viu? Aliás, ele veio de lá agora, né? Tá lá, tá cheio das animações na cabeça o nosso Ulisses Costa aí. Vamos lá, então, um abração a Bruna Ferreira Gubiani, a Sônia Regina, ao André da Mata, Cláudio Adão dos Santos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A gente vai para o primeiro intervalo do Concentração, que é rapidíssimo, não sem antes ouvir aqui um gol nesse Concentração para empurrar a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior num Brasil e Uruguai nessa noite de terça-feira na Arena Fonte Nova. E não saiam daí, hein? Não me abandonem não, eu já volto. Daqui a pouco é completo, tá 1-1, tem escanteio pro time do Brasil. Neymar toma distância para fazer a cobrança na ponta esquerda. Foi autorizado, vai partir para levantar, bateu da boca do gol, bola tocada, é gol! Bola levantada, voltou da pequena área, pelo alto, sobrou na lateral esquerda da pequena área. Paulinho subiu, parecia que tinha asas, pegou de cabeça, pegou firme, forte, cruzado pro fundo do gol do Uruguai. Na marca de 41 minutos, etapa final do jogo. Paulinho,
enorme estrela. Pegou firme de cabeça no meio da defesa uruguaia, botou no canto esquerdo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir na melhor casa de entretenimento com a segurança da regulamentação é o Hit. Aqui na Estrela Bet o jogo é responsável e é o Hit de verdade. E se tem Hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Quente Final marcou 8h30 hora oficial do Brasil. 1h15 para a bola rolar na Arena Fonte Nova em Salvador. Para Brasil e Uruguai, jogo que o Ulisses Costa vai transmitir. Comentários do Alexandre Pretzel, reportagens do Bruno Milhozzi. Amanhã em Salvador também, Bruno Milhozzi estará ao lado do Palmeiras, hein? Amanhã tem Palmeiras e Bahia. O jogo foi antecipado das 8 da noite para as 18 horas, para 6 horas.
e lá estará o Bruno Migliozzi. A gente vai transmitir aí praticamente todo o jogo, né? Que o jogo do São Paulo começa às 4h30, vai terminar ali por volta das 6h20, 6h30. Parou a bola lá em Bragança Paulista para Bragantino e São Paulo. A gente vai imediatamente para o jogo do Palmeiras lá em Salvador e o microfone Bandeirantes lá também com a presença do Bruno Migliozzi. Mandar um abração ao Guto Ablas. O Guto tá puxando minha orelha aqui, tá me dizendo aqui: ô Capri, você não viu o Rei Leão? Vamos corrigir isso aí. Pois é, Guto, eu não vi o Rei Leão, né? E ele até elencou aqui, viu? Viu, Preto? Ele tá dizendo que o Rei Leão é o favorito da infância, assistia sem parar. Hoje ele assiste com o filho e que prefere o Relâmpago McQueen. Eu também, Guto. Um abração pra você. Um abraço ao grande Eduardo Silva. Grande Edu, tá lá em Santos ouvindo a gente também, ligado no Concentração. Valeu, Edu. Muito obrigado pela audiência, os nossos amigos ouvintes da Bandeirantes ligados aqui no Concentração, aguardando a bola rolar, aguardando o jogo das 9h45, esse clássico do futebol mundial, Brasil e Uruguai. Para quem tá chegando agora com a gente, Bruno, vamos dar um repeteco aí na escalação da seleção brasileira. Como é que vai jogar o Brasil do técnico Dorival Júnior? Você já vem dizendo aí, tem uma mudança, tem uma alteração. Escala o Brasil aí, vai Migliozzi! Vamos lá, Capri, então daqui a pouco a confirmação, mas o Dorival já deu a letra. Quem joga? Ederson no gol, na direita Danilo, na vaga do Wanderson suspenso, zaga de Marquinhos e Gabriel Magalhães. Pela esquerda o Abner vai a campo de novo, meio de campo tem Gerson, Bruno Guimarães e Rafinha como um 10, centralizado o atacante Rafinha. Pelo lado esquerdo o Vinícius Júnior, pela direita joga o Savinho, centralizado, que é do Botafogo, é Igor Jesus hoje na seleção brasileira, Capri. Só uma curiosidade, quem é que tá no banco de reservas da seleção brasileira para mudar o panorama do jogo, se é que vai ser possível com esse banco aí? Me conta aí, quem tá no banco aí, ô Bruno? Vamos lá, Capri, algumas opções interessantes e que devem ser utilizadas pelo técnico Dorival Júnior, a tendência é essa. Eu vejo o Estevão com grandes chances de entrar, jogador que está no banco de reservas, assim como o Martinelli, também é outro jogador que estará hoje à disposição. Além disso, o Brasil tem do meio para frente atletas como o Lucas Paquetá, também o Andréas Pereira e o André do Wolverhampton, algumas opções que devem ser utilizadas pelo Dorival Júnior, que vêm sendo utilizadas nos últimos jogos e que hoje podem mudar a seleção na segunda etapa. Mas no jogo contra a Venezuela, Preto, ele botou o Estevão com 43 minutos do segundo tempo. Aí é covardia, né? É isso que eu digo. É duro, né? É isso que eu digo, viu? Pega o jogo de hoje e mexe no time. Ah, mas vai botar quem mexe? Dá uma oportunidade pro Andréas Pereira. Põe o Estevão desde o início, certo? Põe o Luiz Henrique desde o início. Tira o Sávio, que não jogou nada contra a Venezuela. Nada. Então insiste na mesma escalação. Ele tá inseguro, ele tá tenso, tá pressionado. Na entrevista, claramente ele estava tenso, certo? Medindo as palavras, ele não é assim, cara. Dorival é um técnico pra frente, um cara tranquilo, mas tá tenso, pressionado. Então é o seguinte, hoje era jogo pro Estevão começar, cara. Dá uma oportunidade pro menino, mexe no time. Pô, tem a mesma formação, só muda a nota 4,5 contra a Venezuela. Tem certas coisas que eu não consigo entender, Capri. Eu também não. Eu espero muito, muito mesmo que o Estevão tenha hoje uma oportunidade para valer, de verdade, na seleção brasileira. Que ele entre, sei lá eu, no segundo tempo, no início já do segundo tempo, se o Brasil estiver precisando, se for necessário, ou com alguns poucos minutos ali da segunda etapa. Colocar o rapaz aos 43 do segundo tempo é uma covardia. É uma covardia, não dá. Faz nada, não fez nada o rapaz, praticamente não pegou na bola. E é ele mesmo o cara que tem condições de mudar a cara da seleção brasileira. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui na seleção, eu quero dar uma passada nos clubes paulistas que estão treinando, se preparando, porque a partir de amanhã volta o Campeonato Brasileiro, volta o Brasileirão, já no fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá atualizar a informação do seu time, do seu clube com o nosso time aqui. Começando pelo Corinthians, as informações do Timão com o Pedro Ramiro. Fala aí, Ramiro!
Fala, Capri, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Bora falar desse Corinthians, então, que vai a campo amanhã, 11 horas da manhã. Estarei cedinho na labuta pela Rádio Bandeirantes, acompanhando todos os detalhes deste timão, que precisa do resultado para viver uma vida mais confortável, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Detalhe é que o timão ainda não sabe se poderá contar com André Ramalho e Kaká. Os dois serão testados amanhã para este duelo contra a equipe do Cruzeiro. O Kaká, eu lembro a você, estava com dores nas costas e também no quadril, e o André Ramalho estava com um problema no músculo posterior da coxa. Por isso os dois haviam se tornado dúvida nesse time comandado pelo técnico Ramon Dias, que ainda não sabemos se continuará na próxima temporada, né? Ele vai passar por esses últimos testes. Corinthians tem aí mais alguns jogos pela frente, pega o Cruzeiro, tem também o Criciúma fora de casa, joga com o Bahia em casa, pega também no meio dessa sequência toda, no fim da última rodada lá tem um duelo contra a equipe do Grêmio, fora o Vasco também no meio do caminho no fim de semana. Então, esses são os desafios do Corinthians e, obviamente, o Ramon Dias será testado, né? Porque o treinador argentino passou por altos e baixos, primeiro eliminado numa Copa Sul-Americana, depois eliminado na Copa do Brasil, lutou contra o rebaixamento praticamente o campeonato inteiro, o Corinthians, e por isso a tendência é de uma reavaliação. O próprio Leandro Quesada trouxe uma informação de que o Corinthians estaria monitorando o Sérgio Conceição, português, que recentemente deixou o Porto de Portugal, e aí seria um nome bem avaliado pela diretoria do Corinthians. Vamos aguardar para ver se isso de fato vai acontecer. Mas para esse duelo, pensando nesse duelo contra a equipe do Cruzeiro, o Timão não poderá contar com 3 jogadores que estavam à disposição das suas seleções. E aí eu estou falando do Félix Torres, jogador que estava com o Equador. Estou falando de Romero, que estava com o Paraguai. E também cito o José Martínez com a Venezuela, 3 atletas que não estarão disponíveis ao técnico Ramon Dias para essa disputa. Por isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo contra o Cruzeiro tem Hugo Souza no gol, na lateral direita, muito provavelmente o Mateuzinho, a dupla de zaga com o Kaká ou o Renato e o Gustavo Henrique, fechando essa dupla de zagueiros, e na lateral esquerda o Corinthians deve mandar o Matheus Bidu. Meio de campo de Ranielli, além de Alex Santana, Carrilho e Garro. A dupla de ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação para um Corinthians que vai pegar um Cruzeiro, meu amigo, desfalcado, com um time reserva, porque só pensa no próximo duelo, que é justamente contra a equipe do Racing pela Copa Sul-Americana. Grande final dessa competição, que o Corinthians bateu na trave, né? Chegou à semifinal, mas não avançou à grande final, à grande decisão da Copa Sul-Americana. Os bastidores políticos do Timão também seguem pegando fogo. Isso porque Fred Luz pode deixar o cargo de consultor do Corinthians ainda nessa semana. A consultoria da Álvares e Massa, a empresa pelo qual ele faz parte, custa cerca de R$800 mil por mês ao Timão. E aí o Corinthians vai reavaliar o trabalho até então e ver se dará ou não condições para o Fred Luz continuar no Corinthians. Se isso não acontecer, ele será substituído por outro profissional. Estamos de olho em tudo o que acontece nesse Corinthians aqui na Rádio Bandeirantes. Grande abraço, valeu. Capri. Abraço, valeu. Pedro Ramiro, que amanhã estará cedinho já na Neoquímica Arena, ao lado de Ulisses Costa, de Cláudio Zaidan, do Felipe Melo, para a transmissão de Corinthians e Cruzeiro. E é o seguinte, né, Pretzel? O Cruzeiro amanhã vem com aquele time reservaço. É uma ótima chance do Corinthians marcar mais 3 pontos e aí já praticamente dar adeus a essa história de Série B, não é? E seguir sonhando com alguma coisa a mais nessa temporada aí. Tem a impressão que amanhã, com a Neoquímica Arena lotada nesse horário de 11 horas, que é muito bom, 11 da manhã, amanhã o Corinthians tem tudo para vencer o Cruzeiro, hein? Essa é a tendência, até porque o Cruzeiro hoje embarcou com a sua força máxima para a Argentina, no início da tarde. Foi todo mundo já para a Argentina. Então o time amanhã é um time totalmente descaracterizado, mas é um time grande, né? A gente não tem visto jogos fáceis no campeonato. A gente viu o Cuiabá segurar o Botafogo, a gente tem visto algumas coisas realmente interessantes nessa reta final da Série A. Mas eu estou concordando contigo, amanhã é ganhar ou ganhar, não tem outro resultado a ser aceitável
por causa da realidade do Cruzeiro. Então a tendência é que o Corinthians vença o jogo na Neoquímica Arena. E hoje Ramon Dias deu uma declaração polêmica, dizendo que o Corinthians é maior que o Vasco da Gama. Você concorda com ele, Pretzel? Analisar a grandeza hoje, o Corinthians é maior do que o Vasco? Não sei. A história do Vasco é gigantesca, né? O Vasco tem uma história maravilhosa. O Corinthians foi campeão brasileiro pela primeira vez em 90. Quando o Corinthians foi campeão brasileiro, o Vasco já tinha sido bicampeão. Tinha ganho em 74 e tinha ganho em 89. Então, assim, não sei. O Vasco ganhou a Libertadores antes do Corinthians. Quer dizer, o Vasco é superior, é menor que o Corinthians? A torcida do Corinthians é maior. Desses títulos internacionais, o Corinthians tem mais títulos que o Vasco. Sim, né? Ultrapassou depois ultrapassou. Com a queda do Vasco, o Vasco perdeu muito espaço, caiu 4 vezes para a Série B, disputou 5 vezes, porque uma delas ele não subiu de cara. Então tem isso, né? Hoje talvez o Corinthians seja maior que o Vasco, hoje. Mas o treinador fica dizendo isso, claramente foi um revanchismo contra o Vasco. Desnecessária a declaração dele, bem desnecessária. Realmente é desnecessária. Mas é isso, né? Em termos de títulos, em termos de torcida, Corinthians, títulos relevantes que eu digo, né? O Corinthians tem mais títulos. Se isso for um parâmetro para você comparar grandeza, sim, não é? Mas não dá, não é, para você diminuir a história do gigante clube de regatas Vasco da Gama, um gigante do futebol brasileiro. Atenção, informações. Amanhã é rodada tripla aqui na Rádio Bandeirantes, hein? Amanhã tem 3 jogos para vocês, meus amigos. Amanhã vocês vão passar o feriado da consciência negra ouvindo muito futebol da melhor qualidade. 11 da manhã, Corinthians e Cruzeiro, Ulisses Costa, Cláudio Zaidan, Pedro Ramiro. Depois, na sequência, tem Bragantino e São Paulo, às 4h30 da tarde, com Pedro Martelli, com Gustavo Soler e com o Paulo do Vale, que chega agora trazendo as informações do Tricolor pra gente aqui no Concentração. Fala aí, PDV! Bom, Capri, amanhã o Tricolor Paulista entrando em campo 4h30, não perca a hora, né? Um horário especial por conta do feriado de 20 de novembro, então 4h30 em Bragança Paulista contra o desesperado Bragantino. E olha, são muitos desfalques no São Paulo por conta de lesões, parte física e também data FIFA, né? A começar pelas seleções, já que a data FIFA sempre coladinha com o retorno do futebol brasileiro. E aí o Ferrarese servindo a seleção da Venezuela e também o Bobadilha servindo a seleção do Paraguai. O São Paulo também tem problemas na lateral esquerda, já que o Wellington não se recuperou de lesão. O Jamal Lewis, que poderia até estar servindo a seleção da Irlanda do Norte, também está fora, mas por conta de lesão. O Lisiero é dúvida para a partida com problemas físicos. O Patrick está retornando aí, né, após mais de 3 meses afastado dos gramados. William Gomes servindo a seleção brasileira sub-20, outro desfalque do São Paulo. Zagueiro Arboleda também de fora, ainda se recuperando de um trauma na perna. Além de jogadores com problemas físicos, Caleri e também o Wellington Rato, ou seja, um time de desfalques para o técnico Luiz Ubeldia. O São Paulo quer se aproximar cada vez mais de um G4, quem sabe, do Campeonato Brasileiro, para que comece o ano de 2025 tendo as 2 primeiras rodadas do Paulistão adiadas, com mais tempo aí de pré-temporada para o time comandado pelo técnico Luiz Zubeldia. Capri. Valeu, PDV. É o seguinte, né, Pretzel? Esse jogo tem essa necessidade do São Paulo de subir um pouquinho aí, garantir a presença na Libertadores da América do ano que vem, sem passar pela fase pré. E tem para o Bragantino uma necessidade gigantesca de vencer para poder eliminar o fantasma do rebaixamento. Jogaço em Bragança, amanhã 4h30 da tarde, que o Pedro Martelli vai transmitir. Um bom jogo, certamente, né? O São Paulo não anda tendo muito sucesso lá em Bragança, só que o time do Bragantino, eu tenho visto os jogos, horroroso o time. O Bragantino saturou, né? Tanto é que o Pedro Caixinha foi dispensado e chegou o Fernando Seabra, que tem 2 jogos e o Bragantino empatou
as duas partidas, 0-0 os dois jogos. Contra o Atlético Goianiense e contra o Cuiabá. Quer dizer, o Bragantino perdeu uma oportunidade de fazer 6 pontos, fez só 2. E por isso está na zona de rebaixamento. Eu acho que o São Paulo, mesmo desfalcado, ainda tem condição de ganhar o jogo em Bragança. Lembrando que se o Botafogo for o campeão da Libertadores, ou o campeão da Libertadores, perdão, ele abre mais uma vaga direta na Libertadores e aí o São Paulo realmente vai ganhar tranquilamente uma vaga na fase de grupos. Eu acho até que já está classificado. Mas o São Paulo quer mais, né? O São Paulo hoje está atrás do Inter e do Flamengo. O Inter e o Flamengo ainda vão se enfrentar no Maracanã, ainda tem esse jogo ainda. Então o São Paulo pode realmente ocupar, quem sabe, a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. Capri. E encerrado o jogo em Bragança Paulista, terminou em Bragança, a gente vai imediatamente para a Arena Fonte Nova, onde Bahia e Palmeiras vão jogar a partir das 18 horas. Narração do Rogério Assis, comentários do Alexandre Pretzel, reportagens do Bruno Migliozzi, mas agora quem vai falar do Verdão é o Gustavo Soler, que tem todos os detalhes do Palestra aqui neste Concentração. Já a Seleção Brasileira, agora é o Palmeiras, agora é você, vem aí, Soler! Tudo bom, Capri? Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Neste momento, o capitão do Palmeiras, Gustavo Gomes, está sobrevoando a América do Sul. Ele que, entre aspas, está na Operação Resgate, encabeçada pela presidente Leila Pereira, que ontem mandou uma das suas aeronaves particulares para buscar o capitão alviverde depois da partida entre Bolívia e Paraguai que aconteceu em El Alto. O capitão palmeirense não está suspenso e com isso vai para Salvador para ficar à disposição da comissão técnica do Verdão para o duelo de amanhã contra o Bahia às 6 horas da tarde. No entanto, antes de chegar na capital baiana, a aeronave de Leila Pereira também busca Richard Rios em Barranquilha. No entanto, o colombiano está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas a ideia de buscar Richard Rios é para acelerar o seu processo de recuperação física e desta forma o camisa 27 já poderia treinar a partir de amanhã e já ficar à disposição para o jogo do dia 23 contra o Atlético Goianiense fora de casa. Com isso, o técnico Abel Ferreira pode ter apenas uma mudança na escalação titular em comparação ao time que iniciou na vitória por 1-0 contra o Grêmio no Allianz Parque. Com a saída de Estevão, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e neste momento o principal candidato para entrar no time titular é Zé Rafael para preencher o setor do meio de campo. Desta forma, um provável Palmeiras de Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes ou, se ele não tiver condições físicas, Vitor Reis com Murilo e Caio Paulista fechando o sistema defensivo, meio de campo com Aníbal Moreno, Zé Rafael e Maurício no ataque, Rafael Veiga de um lado, Felipe Anderson do outro e Rony como centroavante na equipe palmeirense. O Verdão que está no mercado e faz contato por Facundo Torres, que atua no Orlando City dos Estados Unidos. O clube norte-americano quer no mínimo 14 milhões de dólares para negociar o uruguaio de 24 anos de idade que nesta temporada tem 20 gols marcados e 6 assistências em 44 jogos disputados. Porém, o Palmeiras ainda não fez uma proposta oficial por este jogador. O clube também monitora a situação de Hércules, meio-campista que atua na equipe do Fortaleza. O Palmeiras que comemora hoje 10 anos da inauguração do Allianz Parque. Valeu, Soler, pro Marcelo Mendes, grande Marcelão, tá com a gente aqui no Concentração também. Amanhã não tem outra história, não é, Prédio? É só vitória, porque se o Palmeiras quiser ser campeão brasileiro, tem que ultrapassar o Botafogo, não pode pensar em outro resultado. Terça-feira que vem tem, hein? Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, 9h30 da noite. Aí Botafogo não vai vir com time reserva não, como o Cruzeiro vai fazer amanhã contra o Corinthians. Aí vai ser com o time titular, porque o Botafogo tem 2 títulos em disputa. Mas amanhã não dá pra pensar em outro resultado contra o Bahia que não seja 3 pro Verdão, hein, Pretzel? Não dá, mas o Bahia tá em crise, né? Crise técnica, o Rogério Ceni ameaçado de demissão, pelo menos talvez não vire o ano, porque o Bahia caiu muito de rendimento no segundo turno.
O Milhose, é claro, vai cobrir o jogo, mas ele passou nas entradas dele aqui na nossa programação que a torcida do Bahia tá irritada com o treinador. O Bahia poderia estar melhor colocado na tabela. Então eu tô prevendo um jogo difícil amanhã, viu? Lá sempre é complicado pro Palmeiras. Não vai ser barbada, viu, Capri? Não descartaria um empate. Mas o empate é terrível pro Palmeiras, hein? O empate é muito ruim pro Palmeiras. Tem que ganhar. Agora é só vitória e tem que vencer o Botafogo semana que vem também no Allianz Parque para essa história do Campeonato Brasileiro chegar no Allianz Parque. Muito bom, 8h50, Nina Gagliotti, vamos falar do Santos aí, informações do Peixe que já está na Série A em 2025, já é campeão da Série B e tá atrás de um treinador, não é, Nina? É isso aí, Capri. O nome favorito do momento é o de Luiz Castro, ex-treinador do Botafogo. Já há um contato, uma tentativa para conversar mais com o treinador, mas essa operação de trazer Luiz Castro da Europa aqui para o Brasil é bastante cara e por isso o Santos olha essa situação com bastante cuidado. A segunda opção, caso Luiz Castro não dê certo, seria o nome de Renato Gaúcho, que não deve permanecer no Grêmio para a próxima temporada. O nome de Cuca também foi ventilado, também o de Pedro Caixinha, mas não são nomes que são tratados como prioridade. Nesse momento, Luiz Castro e Renato Gaúcho, mas o Santos já disse à diretoria que quer tratar... quer fazer logo essa contratação, mas também não quer apressar as coisas para que seja uma decisão precipitada. O Santos, lembrando a todos os torcedores que já tem uma pré-temporada definida, irá para os Estados Unidos fazer um torneio amistoso, jogará contra a equipe do Fortaleza e também do Atlético Nacional da Colômbia e por isso atrasará o início do seu Campeonato Paulista. Vai ser no dia 19 de janeiro. E aí, Capri, com a demissão do Fábio Carille, há uma certa multa que é necessário ser paga ao treinador. Isso porque, claro, havia uma cláusula no contrato de Carille de renovação automática caso o Santos subisse à Série A. Como isso aconteceu, a cláusula foi acionada. O Santos deve mais ou menos 4 milhões para o técnico, 2 milhões por conta da multa, 1,5 por conta da premiação da Série B, que o técnico conseguiu. Esse valor está sendo negociado com o empresário e deve ser parcelado e pago na sequência do ano, também no ano que vem. E aí, falando um pouquinho do último jogo do Santos na temporada, será contra o Sport na Ilha do Retiro no próximo domingo, 6h30 da tarde. Marcelo Fernandes, o auxiliar, poderia ser quem estaria à beira do campo comandando o time, mas o clube não quis expor o profissional na rodada final da Série B, por ele ter comandado o inédito rebaixamento sofrido em dezembro de 23. Quem estará à beira do gramado é Leandro Zago, que é o técnico do time sub-20 do Peixão. Capri. Valeu, Nina. O Santos precisa acertar essa história do treinador aí. Não pode, hein, Pretzel? E tem gente aí com todos os perfis aí nessa relação que a Nina passou, né? Tem todo tipo de perfil. Acho que o Santos precisa definir o que ele quer e ter convicção para não errar em 2025, hein? Eu acho que o Renato Gaúcho hoje não tem nada a ver com o Santos, na minha opinião, é claro. Ontem o Capelanes, a gente estava debatendo no Esporte Debate, né? Fora do ar, que o Antônio Oliveira também foi analisado, ex-técnico do Corinthians e do Cuiabá. Estaria no scout também. Mas provavelmente vai ser um estrangeiro, né? O Santos precisa de um novo modelo, o Santos precisa sair de Santos, né? Mesmo que muita gente não concorde com isso, né? Mas o Santos precisa melhorar também a sua gestão, voltar às suas origens, né? Jogar pra frente, fazer um time rápido, um time ofensivo, né? Que lute por vitórias, não fique naquele futebol modorrento que a gente viu nos últimos 3 anos no Santos. É isso que o Santos precisa. Quem pode fazer isso? O Luiz Castro pode? Acho que pode, só que o Luiz Castro sempre trabalhou com medalhão, né? O Luiz Castro é um treinador que não é um treinador para trabalhar com um jogador de nível de Série B, né? Então vai ter que haver investimento no Santos. Tem dinheiro para isso? Talvez não tenha, né? Vamos aguardar. Mas eu acho que o Santos vai acabar ficando ou contratando algum técnico estrangeiro, Capri. Muito bem. Atenção, 8h55, Nina. Jogos em andamento aí das eliminatórias sul-americanas e jogo já encerrado. Vamos lá, atualizando aí pro ouvinte Bandeirantes. Vai, Nina.
Vamos lá, Capri. Bolívia e Paraguai empataram por 2-2 em El Alto. Miguelito marcou o gol da Bolívia, mas quem comemorou mesmo foi o Paraguai, esse pontinho, e que mantém a equipe viva na busca por essa vaga na Copa do Mundo. Nesse momento, estão jogando Colômbia e Equador. O Equador vai vencendo em Barranquilha por 1-0, gol de Ener Valencia. Chile e Venezuela entram em campo daqui a pouquinho. Esse jogo começa às 9 horas da noite, mesmo horário de Argentina e Peru. E o Brasil fecha a noite, passando também... falando sobre a Liga das Nações, hoje Bósnia empatou com a Holanda 1-1, e a Liga das Nações tem um formato diferente, dividida em A, B e C. Na Liga A Bósnia enfrentou a Holanda, a Hungria enfrentou a Alemanha, também 1-1. Pela Liga B, a Albânia perdeu para a Ucrânia por 2-1, a Tchequia venceu a Geórgia por 2-1, Montenegro fez 3-1 na Turquia e o País de Gales 4-1 na Islândia. Na Liga C, a Eslováquia venceu a Estônia por 1-0 e a Suécia fez 6-0 no Azerbaijão. Capri. Valeu, Nina. 8h56. A Nina Calhote de olho em tudo, em toda a movimentação aí do futebol, do esporte nesta terça-feira. Bruno Milhozzi chamando times escalados, definidos na Arena Fonte Nova. Pode subir o tema da seleção brasileira aí. Vamos lá, Michel Lopes, mesa de som Bandeirantes, mandando esse som fantástico pro Brasil e pro mundo. Beto Rebeck na central técnica, Alexandre Marques no nosso switcher. Todos vocês, pelas ondas do rádio, nos nossos canais digitais, ouvindo agora a informação do Bruno Milhozzi e a escalação da seleção brasileira. Confirmada, vai a campo como Milhozzi. Vamos lá, Capri, confirmada a seleção brasileira, como a gente passou, de 23, Ederson no gol, na direita 2, Danilo veste a faixa de capitão, na zaga 4, Marquinhos e 14, Gabriel Magalhães, pela esquerda, Abner veste a 16, meio de campo, de 5, Bruno Guimarães, 15, Gerson e 10, Rafinha, para um ataque de 7, Vinícius Júnior, 20, Savinho, 9, Igor Jesus, técnico Dorival Júnior, da seleção brasileira, Capri. Repeteco da seleção brasileira, vai Milhozzi! Com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, Vinícius Júnior, Savinho, centroavante, Igor Jesus. Agora a gente chama o hino do Uruguai, porque a Celeste também está definida, também está escalada e vai jogar como o time de Marcelo Bielsa. Capri, escalando a seleção uruguaia para esse jogo de hoje, a bicampeã mundial, manda a campo um Rocher, goleiro do Internacional, na direita 13, Varela, goleiro, o lateral direito do Flamengo, zaga de 2, Jimenez, 16, Oliveira, pela esquerda 3 para Sarate, o lateral esquerdo, meio de campo tem 5, Ugarte, 15, Valverde e 6, Bentancur, para um ataque de 11, Pelistre, 20, Maxi Araújo e 9, Darwin Nunes, centroavante, que marcou gol contra o Brasil no jogo de ida das eliminatórias, Capri. Repeteco do Uruguai, vai Milhozzi. Com Rocher, Varela, Jimenez, Oliveira e Sarate, meio de campo de Ugarte, Valverde e Bentancur para um ataque de Pelistre, Maxi Araújo e Darwin Nunes, técnico El Loco Bielsa. E aí, Pretzel, times definidos, escalados, gostou do que ouviu aí do Bruno Milhozzi? Olha, eu preferia o Brasil mais aberto, né? Falei sobre isso, queria ver o Estevão desde o início, Luiz Henrique e Estevão juntos, com o Vinícius Júnior, fazendo falso 9 de repente, né? Tentando uma outra variação, tirando um pouquinho do meio de campo, né? Sacando o Bruno Guimarães, por que não? Tudo bem, o Danilo é o que tem, né? Mas aí não seria incoerente ele colocar o Dodô, mas sempre tentar alguma coisa mudando um pouquinho, né? Do que realmente fez contra a Venezuela, onde o Brasil jogou muito pouco, apesar do Dorival ter dito que a seleção se portou muito bem. Vamos ver, Uruguai é o Uruguai que o Bielsa tinha encaminhado, né? O Milhozzi também já falava sobre isso. 3 homens na frente, 3 jogadores fortes no meio campo, que jogam e que marcam também. Acho que vai ser um jogo bem interessante entre Brasil e Uruguai, sem nenhum favoritismo hoje para a seleção brasileira, Capri. Quente Nova vai marcar 9 da noite, hora oficial do Brasil. 9 da noite em 45 minutos. Vai rolar a bola na Arena Fonte Nova em Salvador. Ulisses Costa transmite Brasil e Uruguai, os comentários do Alexandre Pretzel e as reportagens do Bruno Milhozzi. Tá chamando da capital baiana. Fala aí, Milhozzi.
Ô Capri, no momento em que entram os goleiros, o Everton, Bento e também o goleiro titular, o Ederson, que vai jogar hoje, seleção é aplaudida. E agora também os jogadores já tomando conta do gramado para fazer o primeiro aquecimento. E eu destaco isso, Capri, porque da última vez que a seleção passou por Salvador foi em 2019. E na época o Brasil empatou na fase de grupos daquela Copa América, depois terminou campeão, mas empatou com a Venezuela a placar de 0-0. Então, naquele instante, o jogo terminou com a seleção brasileira sendo vaiada e do outro lado a Venezuela tocando bola e os brasileiros cantando olé para a Venezuela. Então foi essa a última impressão da seleção aqui em Salvador, apesar do apoio que é demonstrado agora dentro de campo. E só um destaque sobre a seleção uruguaia no banco de reservas, 2 jogadores, porque o Soler informou há pouco no boletim do Palmeiras, o Facundo Torres está no banco, jogador do Orlando City, que o Palmeiras tem interesse, então pode ser um cara para ficar de olho, o torcedor palmeirense que vai acompanhar esse jogo entre Brasil e Uruguai. Além disso, tem também o destaque do Luciano Rodrigues, atacante jovem que atua no Bahia, então vai estar jogando em casa aqui, se acabar entrando o Luciano Rodrigues, atacante de camisa 19, que hoje fica à disposição de El Loco Bielsa. O ambiente já começa mais brasileiro por aqui, com a seleção fazendo aquecimento. Capri. Já tem mais torcida aí, Bruno? Já chegou mais torcida do Brasil aí, é? Ah, chegou, Capri, chegou sim, mas assim, de olho, tá? Eu vejo 50% do estádio ocupado, tem realmente muitos setores vagos. O pessoal vai se concentrar ali nas partes centrais, nas arquibancadas, mas realmente não lotou e não vai lotar a Arena Fonte Nova na noite de hoje. É, uma pena, né? Tinha que estar lotado o estádio aí, todo mundo empurrando a seleção brasileira. Pode conferir lá. Hoje vai ser na Bombonera o jogo da Argentina. Bombonera vai estar lotada lá, todo mundo empurrando a Argentina hoje nas eliminatórias sul-americanas. Aliás, o jogo começando agora, né? Argentina e Peru na Bombonera. Aquele clima, né? Aquela festa lá, pressão total na fraca seleção peruana, que é a penúltima colocada das eliminatórias sul-americanas. Vamos para aquela parada rapidíssima, hein? É rápido mesmo, é bem rapidinho. Não saiam daí, sigam comigo aqui nas ondas do rádio e no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, como Souza Ribeiro, Mariceu Oliveira, Maurizi Silva, o Bruninho. Fala, Bruninho, não é o nosso Milhose nem o nosso Pusóvio, mas é o Bruninho que está aqui conosco. Walter Vieira, também o Zé Capaz, meu xará Ricardo Gonçalves. Um abraço a vocês, muito obrigado pela audiência. Valeu, Walter Vieira, valeu, Bruninho, valeu, Gelásio Soares, de Itajaí, Santa Catarina. Ei, como é lindo o estado de Santa Catarina, né? Dalice Benedita, valeu, Dalice. Darlan Rocha, Edmarcos Resuto, valeu, Edmarcos, muito obrigado, hein? Todos vocês aqui, todos vocês, muito obrigado pela audiência. Luiz Brito tá em Santos, Luiz Cláudio Brito. Aí, Luiz, muito bom, grande Santos, eu amo a cidade de Santos. Souza Ribeiro também. E um abraço a você que está com a gente aí nas ondas do rádio, no seu automóvel, em casa, no trabalho. É muito bom ter a sua companhia. A gente já volta com o Concentração. Concentração. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br e conheça as regras não escritas da sua torcida. O equatoriano Alberto Spencer é o maior artilheiro da história da Copa Libertadores da América, com 54 gols marcados. 48 defendendo as cores do Peñarol do Uruguai, onde foi tricampeão do torneio. E outros 6 gols defendendo o Barcelona de Guayaquil. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir na melhor casa de entretenimento, com a segurança da regulamentação, é o Hit. Aqui na Estrela Bet, o jogo é responsável e é o Hit de verdade. E se tem Hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com.
Ano novo, vida nova, previdência nova. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Invista no seu futuro com a Caixa. No Tenda Atacado, do segundou ao domingou tem descontou. Baixe o app que baixe o preço na loja. São muitos descontos exclusivos para quem tem cadastro no app do Tenda. Baixe agora, cadastre-se e informe seu CPF ou CNPJ no Caixa para aproveitar as ofertas. A economia é mais que garantida. Aproveite também para fazer o seu cartão Tenda. Com ele, você tem ainda mais desconto nas ofertas do app. O Disney Plus tá com os craques e os grandes times da Europa. Ele disse, eu estou aqui! Tá com Haaland, Rafinha, Mbappé. Tá com o melhor do mundo, Vini Júnior. E com o Rodri também. Tá com o seu ídolo voando nos maiores palcos do futebol. O Disney Plus tá com a ESPN. Tá com o futebol europeu. O Disney Plus tá com tudo. Assista as ligas europeias no Disney Plus. Começa o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Olha lá, chegou com a roçadeira, cortou para um lado, para o outro, limpou. Olha o que ele fez, amigo. Afastou a sujeira para bem longe. É o show de jardinagem Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart. O único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Olá, eu sou o Denis Mota, o apresentador do Unidos pelo Pequeno. O que é o Unidos pelo Pequeno? Eu vou te explicar agora. É o programa que vai abrir espaço para você, micro e pequeno empreendedor, falar do seu negócio na Rádio Bandeirantes. Ó que legal! Não tinha espaço? Agora tem. Quer falar do seu negócio? Pode vir com a gente todo sábado, às 11h45, Unidos pelo Pequeno, aqui na Rádio Bandeirantes. Quer participar? @Unidos pelo Pequeno no Instagram. Então mande sua mensagem lá e participe com a gente. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Nove e 8, concentração pela Rede Bandeirantes e Rádio. Já já vai rolar a bola na Arena Fonte Nova em Salvador. Daqui a pouquinho tem ele. Já já. Quem é que vem daqui a pouquinho, hein, Michel Lopes? Quem é que tá chegando aí, hein? Ulisses Costa! É ele! Já já Ulisses Costa vai soltar a voz e emocionar o Brasil e o mundo com Brasil e Uruguai na Arena Fonte Nova em Salvador. Atenção, Bruno Milhose, eu quero mais um destaque da seleção brasileira. Aliás, hoje é a última participação do Brasil no ano de 2024, que eu diria que não foi um ano assim dos melhores, né? Copa América, a gente parou nas quartas de final, estamos aí tentando chegar na cola da Argentina. Quando é que o Brasil volta a jogar depois desta noite, hein? Quando é que o Brasil retorna a campo depois deste 19 de novembro de 2024, Bruno? Olha, Capri, vai demorar, hein? O Brasil volta a campo só em março do ano que vem, dia 20 contra a Colômbia, numa data FIFA que tem também compromisso contra a Argentina no dia 26. Então, um período longo, justamente por isso a importância desse jogo contra o Uruguai, para que o Dorival tenha tranquilidade para trabalhar durante esses quase 4 meses. Porque imagina a panela de pressão que vai ser caso o Brasil saia hoje derrotado contra a seleção do Uruguai, em uma data FIFA que também já teve um empate contra a Venezuela. E uma das reclamações, Capri, que o Dorival fez com contundência nos últimos
últimos dias foi em relação aos jogadores cortados. Ele se diz aí, de certa forma, azarado nesse sentido, porque o Brasil, nas 5 listas do Dorival em 2024, foram 5 convocações, ele assumiu desde janeiro, teve 19 jogadores cortados. Nessa convocação foram mais 3 casos do Militão, do Rodrigo e do Guilherme Arana cortados por lesão. Então 19 ausências ao todo. Foram 51 nomes chamados, ele só conseguiu repetir jogadores nas 5 listas em 10 casos. Então apenas 10 jogadores estiveram em todas as listas do Dorival. O Marquinhos, por exemplo, é um deles, o Ederson é outro. Jogadores que acabaram ficando nessas listas do Dorival, mas que em determinado momento não tiveram os mesmos companheiros. Inclusive, o Brasil caiu contra o Uruguai, Capri, em julho desse ano na Copa América. Apenas 4 jogadores dos 11 que estiveram em campo naquela ocasião, naquele 0-0 eliminação nos pênaltis, hoje começam entre os titulares. Então uma seleção que muda bastante a cada mês, e o Dorival que trabalhe para achar esse time do Brasil até 2026. E para a próxima data FIFA, ainda sem o Neymar, não é, Bruno? Isso, Capri, ele tem um acordo para voltar para a seleção, mas ainda não tem expectativa de retorno, justamente pela nova lesão que o Neymar teve na Arábia Saudita, né? Ele voltou, fez 2 partidas, mais uma vez sentiu uma lesão de retorno ali, né? Uma lesão na coxa, por isso o Neymar fica fora dos planos, pelo menos até essa data FIFA de março, dias 20 e 26, contra a Colômbia no Brasil e contra a Argentina fora de casa. É isso aí, um grande abraço ao Dr. Evaldo Stanislau, que é nosso grande ouvinte. E é o nosso colunista de saúde, está todas as manhãs com o Pedro Campos e a Silvânia Alves no Pulo do Gato. Santista, está preocupado aí com esses nomes que o Santos tem ventilado para dirigir o clube na temporada 2025. Calma, Evaldo, calma que vai dar tudo certo e o Santos voltará ainda mais gigante no próximo ano. São 9h11, 9h11. Eu prédio sem o Neymar, não é? É que a gente não sabe quando vai poder voltar a jogar efetivamente por um clube e pela seleção brasileira. Quem é o grande nome que a seleção deve se fiar aí? A gente tem o Vinícius Júnior, que quase foi eleito o melhor do mundo aí, mas a gente vive falando que o Vinícius Júnior não é o mesmo na seleção do que no Real Madrid. Quem é o jogador que o torcedor deve mirar e ter como esperança para ser aquele para conduzir a seleção brasileira nesse ciclo até a Copa do Mundo, hein? Eu acho que seria o Vinícius Júnior, mas que ainda não conseguiu encantar, né? Talvez ele ganhe o prêmio da FIFA, da France Football, ele não ganhou, perdeu pro Rodri. Mas quem sabe ele ganha o prêmio da FIFA, né? Ele tá meio pilhado no jogo, ele não joga na seleção com a mesma naturalidade que ele joga no Real Madrid. Seria ele o substituto, mas ele é um jogador jovem, né? Tem 24 anos, tem tempo ainda de assumir esse protagonismo. No Mundial do Catar, realmente, ele não foi bem, fez um Mundial fraquíssimo para a realidade dele, né? Então, seria ele. Tirando o Neymar, é ele. Agora, não dá para abrir mão do Neymar, né? Eu falei até sobre o que o Leão falou num evento que eu participei com ele, que ele não vê o Neymar como solução para a seleção, porque o Neymar se machuca muito. E eu acho que é isso, né, Capri? O Neymar realmente tem ficado muito tempo fora da seleção e isso atrapalha até uma confiança que o público pode ter no futebol dele, porque ele não consegue ter uma sequência. Ontem falávamos sobre isso também, a dificuldade dele ter realmente um retorno assegurado, né, um retorno garantido em alto nível por causa dos seus problemas físicos e clínicos também. Mas é Neymar. Depois o Neymar, sinceramente, seria Vinícius Júnior. Não vejo nenhum outro jogador para ser protagonista e líder da seleção brasileira, líder técnico, né, Capri? Exatamente, o líder para comandar o time, né, para conduzir, o cara tecnicamente e também do ponto de vista da presença, esse cara para ser a liderança da seleção brasileira. Vamos torcer para que até 2026, faltando um pouquinho menos aí de 2 anos para a Copa do Mundo, a gente consiga encontrar esse caminho. Muito bem, o Quintinal vai marcar 9h15, hora oficial do Brasil. 21h15 desse dia 19 de novembro de 2024. É véspera do feriado da Consciência Negra. Para você que está colocando o pé na estrada aí agora, vai viajar, vai aproveitar esse feriado e quem sabe os outros dias também fora de São Paulo, uma boa viagem. Vamos juntos, muito obrigado pela carona aí no seu automóvel, muito bom ter a sua companhia conosco. Para você que vai ficar em São Paulo, vai ficar na sua cidade, vai ficar no Brasil, aí em qualquer lugar,
Muito bom ter a sua companhia também, porque o Concentração está terminando. E ele vem aí, ele já está chegando. Ulisses Costa, e a melhor transmissão de Brasil e Uruguai é com ele. Os comentários do Alexandre Pretzel, as reportagens do Bruno Migliosi, a Nina Gagliotti estará no plantão esportivo Bandeirantes e eu volto daqui a pouquinho, no intervalo do jogo e depois de Brasil e Uruguai, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, no apito final, para a gente falar muito do desempenho da seleção brasileira e falar dos outros assuntos importantes dessa rodada das eliminatórias sul-americanas. Nós vamos invadir a madrugada da quarta-feira, feriado nacional. Então, continuem conosco. Tenham todos um ótimo jogo, grandes emoções e até já, Brasil! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Steel, onde tem jardinagem, tem Steel. Previdência da Caixa. Ganhe cashback de até R$ 2.500. E Estrela Bet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.com. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço para você, torcedor ouvinte no Brasil. Muito boa noite. Eliminatórias da Copa. Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Boa terra, Salvador, Bahia.
aonde Brasil e Uruguai vão se enfrentar. E você vai se ligar no microfone de Baigó, tradição do rádio esportivo brasileiro. É jogão de bola para você, torcedor do Brasil. Brasil e Uruguai para você. A bola rola daqui a pouquinho. Você se liga no microfone de Baigó, tradição desde o 1950. A Bandeirantes em todas as Copas do Mundo. E você se liga no microfone de Baigó, tradição do Brasil para Brasil e Uruguai. Você ligado na Bandeirantes, o destaque primeiro vem da seleção brasileira. Campo de jogo, Salvador, Boa Terra. Arena Fonte Nova. O destaque do microfone Bandeirantes é dele, Bruno Miliossi. Um abraço pra você. Boa noite, Bruno. Fala, Ulisses. Boa noite. Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, pra esse duelo em que o Brasil pega. Depois de um empate contra a Venezuela, a seleção uruguaia aqui vem sendo uma pedra no sapato, venceu o Brasil já nessas eliminatórias no ano passado e também eliminou na Copa América, então mordida a seleção brasileira. Mas o Dorival tem um plano, o mesmo no último jogo, por isso repete a escalação com apenas uma mudança. Danilo na vaga de Wanderson suspenso. Tirando isso, o Brasil o mesmo no empate 1-1 contra a Venezuela. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Jogão de bola, Brasil e Uruguai, a seleção do Uruguai. Como é que vem pro jogo, diz aí, Miliossi? E também tem mudanças em relação à vitória contra a Colômbia. Venceu por 3-2 num jogaço e agora tem algumas alterações. O Nantes está suspenso pelo cartão amarelo. Quem joga na vaga dele é o Varela, lateral direito do Flamengo. Além disso, Manuel Ugarte, que marcou o gol da vitória nos acréscimos dessa vitória por 3-2 contra a Colômbia, assume a vaga de Aguirre por opção do técnico. É o Louco Bielsa hoje no banco de reservas. O futebol da comandando a Bandeirantes Celeste. traz Brasil e Uruguai para você. A eliminatórias Copa do Mundo, seleção brasileira em campo daqui a pouquinho. Você se liga no microfone de Baigó, tradição do rádio esportivo do Brasil. Mais um destaque na seleção brasileira, diz aí, Miliossi. Que teve alguns problemas nessa convocação, Ulisses. A quinta do técnico Dorival Júnior por jogadores cortados por lesão. Foram eles, Éder Militão, Rodrigo e Guilherme Arana machucados. Além disso, com o Wanderson suspenso, foram chamados novos jogadores que podem estrear para a seleção brasileira hoje. No banco de reservas tem o Murilo, que joga no Nottingham Forest, passou na base do Corinthians, e também o Dodô, que atua hoje na Fiorentina, mas esteve recentemente no Coritiba, no futebol brasileiro. Além disso, o Alex Telles fica no banco de reservas pela suspensão do Wanderson. Então, Arana fora, Wanderson fora, novos laterais. De um lado, Abner hoje começa como titular Danilo, capitão da seleção brasileira. No futebol da Bandeirantes, a bola rola, Brasil e Uruguai, mais uma da seleção do Uruguai. Que não conta com dois meio-campistas de muita qualidade que a gente conhece bem, De Arrascaeta e Nico de la Cruz. Os dois lesionados também não vêm defendendo o Flamengo, hoje estão fora, por isso 3 volantes sem meio armador é a solução que encontrou Marcelo Bielsa, sem Arrascaeta e sem de la Cruz para o jogo de hoje, Luci. Futebol da Bandeirantes, mais do Brasil, mais da seleção brasileira, que vence o jogo por 3-1 para mim, viu, Miliossi? Olha só a seleção brasileira, Ulisses, que nessa sequência, caso vença, contando com o resultado que o jogador está fazendo para cima da Colômbia, pode chegar à segunda colocação, fechar o ano de 2024 na vice-liderança das eliminatórias. O Uruguai é atualmente a segunda colocada com 19 pontos, o Brasil tem 17, está na cola na quarta colocação. Então uma vitória, contando com o resultado em andamento, coloca o Brasil fechando o ano na segunda colocação nas eliminatórias, Ulisses. O futebol da Bandeirantes traz a emoção do jogo para você. Você ligado no microfone de Baigó, tradição do Brasil. É jogão de bola, o Brasil em campo diante da seleção do Uruguai. Jogo de muita tradição, 1950 que eu diga, né? Mas também precisa lembrar disso, também os caras depois não ganharam mais nada. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Brasil e Uruguai, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Você se liga no futebol Bandeirantes, o destaque da opinião é dele, Alexandre Pretzel, conteúdo no ar. Um abraço pra você, boa noite, Tchê. Prazer em revê-lo, Ulisses. Um abração pra ti, pra toda a nossa equipe técnica. Promessa de um jogo interessante. Recentemente o Brasil goleou o Uruguai. Goleou o Uruguai em Montevidéu, quando o Tite foi técnico da seleção. Ninguém esperava naquela época. 2 gols do Paulinho, gol do Neymar acabando com o jogo, né? Então era um Brasil do Tite que passou bailando pelas eliminatórias, com tranquilidade, até a Copa do Catar. Aí mudou o comando, o Fernando Diniz ficou 6 jogos, o Dorival assumiu, e até agora não dá para dizer que o Dorival convence com o seu trabalho. Eu sinto um técnico pressionado e evidentemente que uma vitória hoje dará tranquilidade para que ele prossiga. Se o Brasil perder para o Uruguai hoje, a Venezuela está ganhando, o Chile acaba de empatar, a Venezuela estava ganhando, é bom que a Venezuela empate mesmo, né? Então, 2-1 para quem, Nina? Ajuda aí. A Venezuela acaba de fazer o segundo, então. 2-1 Venezuela, olha só, o Brasil... Se o Brasil perder para o Uruguai, a Venezuela ganhar do Chile, a diferença fica em 2 pontos para a Venezuela. E fica em 4 para o 7º colocado, que é a Bolívia. Então é o seguinte, ó, é bom que o Brasil ganhe para evitar qualquer tipo de
interpretações ruins e debates negativos sobre a realidade da seleção na eliminatória. Para mim, você ser primeiro ou sexto, a vaga é a mesma. Você vai para a Copa do Mundo de qualquer jeito. Agora, o Brasil não pode sofrer numa eliminatória de Copa com a qualidade técnica dos seus jogadores do ponto de vista individual, porque o Brasil, como time, não é uma seleção confiável, meu caro Ulisses Costa. Brasil e Uruguai, para você, o microfone da Bandeirantes traz esse jogão de bola, torcedor ouvinte do Brasil, fique ligado no microfone da Bandeirantes, o destaque do jornalismo Bandeirantes. Luiz Henrique Lô está todo emocionado, nosso chinês, que o presidente da China está por aí. E aí, Lô, um abraço para você, boa noite. Oi, Ulisses, boa noite para você e para todos que nos acompanham. A Polícia Federal encaminha ao Supremo um pedido para anular a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento hoje à PF sobre as investigações de uma tentativa de golpe de Estado. Mas a corporação entende que ele está ocultando informações importantes. Segundo as investigações, Mauro Cid apagou do celular arquivos de um plano de militares para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes no fim de 2022. A operação visava envenenar ou até usar armamento pesado como fuzis e metralhadoras para assassinar as autoridades, mas acabou sendo abortada de última hora. Por causa dessa investigação, a PF prendeu 5 suspeitos de participação no plano. O grupo inclui 4 militares das Forças Especiais do Exército e um policial federal que trabalhou na segurança de Lula durante a transição de governo. Mauro Cid nega ter conhecimento desse plano de assassinato. É com você, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Brasil, Uruguai, Uruguai, Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola rola daqui a pouquinho para você. Obrigado, torcedor ouvinte brasileiro. O destaque agora vem do QG Bandeirantes de Esportes, Nina Gagliotti. Boa noite, Nina. Fala, Ulisses, boa noite pra você, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, passando um pouquinho o dia das eliminatórias. Bolívia e Paraguai jogaram às 5 horas da tarde em El Alto. Esse jogo foi 2-2. Vale destacar que o menino da base do Santos, Miguelito, marcou um dos gols, mas ainda não recebeu uma chance no time do Peixe. Colômbia e Equador jogando nesse momento. O Equador vai vencendo por 1-0, gol de Ener Valencia. A Venezuela vai fazendo 2-1, melhor dizendo, no Chile, fora de casa. A Argentina e Peru 0-0 e o Brasil encerra essa rodada de eliminatória jogando às 9h45. Falando em Brasil, a amarelinha é a 5ª colocada da eliminatória, 17 pontos. O Uruguai é o segundo, tem 19. Falando um pouquinho também sobre o dia de amanhã, Ulisses Costa. Muito futebol aqui na Rádio Bandeirantes. Feriadão começa 11 da manhã com Corinthians e Cruzeiro. Mais tarde, Bragantino e São Paulo às 4h30 da tarde. E na sequência, grudadinho, Bahia e Palmeiras às 6. Esse jogo que é importantíssimo na parte de cima da tabela de classificação, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Brasil e Uruguai jogam daqui a pouquinho eliminatórias da Copa do Mundo. O microfone de Bandeirantes em campo. Voltamos já. Na mesa de som, Michelzão Lopes, Central Técnica, Beto Rebeque, Caíme Martins do Twitter, Alexandre Marques Digital, Marcela Souza. Já para você. Brasil e Uruguai no futebol da Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Ano novo, vida nova, previdência nova. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Invista no seu futuro com a Caixa. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal?
A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Disney Plus tá com os craques e os grandes times da Europa. Ele disse, eu estou aqui! Tá com Haaland, Rafinha, Mbappé. Tá com o melhor do mundo, Vini Júnior. E com o Rodri também. Tá com o seu ídolo voando nos maiores palcos do futebol. O Disney Plus tá com a ESPN. Tá com o futebol europeu. O Disney Plus tá com tudo. Assista as ligas europeias no Disney Plus. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir na melhor casa de entretenimento com a segurança da regulamentação é o Hit. Aqui na Estrela Bet o jogo é responsável e é o Hit de verdade. E se tem Hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Ano novo, vida nova, previdência nova. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Invista no seu futuro com a Caixa. Começa o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Olha lá, chegou com a roçadeira, cortou para um lado, para o outro, limpou. Olha o que ele fez, amigo. Afastou a sujeira para bem longe. É o show de jardinagem Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo.
Bandeirantes, que você vem comigo. Daqui a pouco a seleção brasileira em campo. Brasil e Uruguai no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes vem para escalar os times, as seleções. Começando pela seleção do Brasil. Miliose. Aqui é Brasil! Escalando a seleção brasileira, Messias que volta a jogar em Salvador depois de 5 anos. Técnico Dorival Júnior manda campo no gol. 23, Ederson. Na direita a novidade é 2, Danilo com a faixa de capitão. Zaga tem 4, Marquinhos e 14, Gabriel Magalhães. Pela esquerda, Abner veste a 16. Meio de campo tem 5, Bruno Guimarães, 15, Gerson e 10, Rafinha. Para um ataque de 7, Vinícius Júnior, 20, Savinho, 9, o centroavante, Igor Jesus. O banco. Opções para o técnico Dorival Júnior: o Everton, Bento, Léo Ortiz, Alex Telles, Dodô, Murilo, André, Lucas Paquetá, Andréas Pereira, Martinelli, Luiz Henrique e o jovem Estevão. O futebol da Bandeirantes vem para escalar a seleção do Uruguai. Bruno Miliose. Escalando a Celeste, bicampeã do mundo com um Rocher no gol. Na direita 13, Varela. Zaga tem 2, Jimenez, 16, Oliveira. Pela esquerda veste a 3, o Sarati, lateral esquerdo. Meio de campo tem 5, Ugarte, 15, Valverde e 6 para Rodrigo Bentancur. Ataque de 11, Pelistre, 20, Maxi Araújo, 9, o centroavante é Darwin Nunes, equipe do técnico Marcelo El Loco Bielsa. É o futebol da Bandeirantes para você, o banco dos homens. Com opções de Melê, Israel, Marichal, Juan Rodrigues, Pumita Rodrigues do Vasco, Fonseca, Torres, Brian Rodrigues, Luciano Rodrigues também, Oliveira e o meia Aguirre. O futebol da Bandeirantes vai trazer emoção desse jogo para você, torcedor brasileiro. Brasil, Uruguai, Uruguai, Brasil para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado na Bandeirantes, quem vai no Pium? Arbitragem toda chilena. Árbitro Piero Massa comanda o apito, auxiliado por Cláudio Urrutia e por José Retemal. Quem cuida do VAR é Juan Lara e o quarto árbitro é Verral Fernando. A bola vai rolar já já para você, Brasil, Uruguai. Hora de análise e opinião na Bandeirantes, é dele, Alexandre Pretzel. Acho que vai ser um bom jogo, né? O Brasil tem que dar uma resposta. O jogo na Venezuela teve bons 20 minutos do Brasil, mas depois muitos erros. A bola na trave do Vinícius Júnior, um outro lance que ele tenta driblar o goleiro e dribla o goleiro Romo, mas toca a bola para trás e o Rafinha perde. Aí depois a Venezuela teve chances com o Rondon também. Eu tô falando da Venezuela porque o Brasil não ganhou da Venezuela pela primeira vez na história em 2 jogos de eliminatórias para a Copa. Acho que isso mostra bem o momento da seleção, né? Que precisa convencer. Claro que a minha tese é a seguinte: primeiro e sexto te dá a mesma coisa, a vaga direta na Copa do Mundo. Só que o Brasil hoje ser terceiro, quarto, quinto não é legal, né? Principalmente pelos jogadores que tem do ponto de vista técnico, por todo o dinheiro que a CBF tem, né, que tomou de assalto a seleção brasileira, tomou para ela definitivamente, transformando num produto comercial milionário. E ainda assim, o que se espera quando o público vê a seleção brasileira no Brasil ou com os jogadores vindo da Europa e vestindo a camisa da seleção? Que se responda em campo, né, com bom futebol, com comprometimento, com atitude, né, com bons jogos, né, com um jogo coletivo forte, mas não é isso que a gente está vendo, né? Então, eu acho que é algo que o Brasil precisa fazer, convencer e trazer o torcedor de volta. A gente está vendo o público agora, Miliose está presente na Fonte Nova, o estádio não está lotado. E aí, quando a gente pensa numa média de ingresso com um preço mais acessível para o torcedor normal, né, não é isso que acontece. Por quê? Porque a CBF pensa primeiro em dinheiro e depois na relação, público com a sua seleção. Vamos ver a seleção em campo. Novidades? Só o Danilo, que não é novidade nenhuma, mas ele joga porque o Wanderson está suspenso. E do meio para frente, o Dorival insiste com a mesma formação que começou o jogo contra a Venezuela, deixando o Estevão no banco de reservas e o Luiz Henrique também. Eu vou conversar muito com você sobre seleção brasileira, mas o Bruno Miliose, me faz um favor, Bruno, por gentileza. Opa! Você pode mandar outra foto pro Instagram da Rádio Bandeirantes? Tá meio fúnebre a tua, né? Tá meio fúnebre. Uma foto mais feliz aí, por gentileza. Pode tirar o óculos também, tá? Futebol da Bandeirantes. Ô, Pretzel, me fala uma coisa aqui, Pretzel. Essa é a seleção certa? Outros jogadores teriam o Dorival para convocar para a seleção brasileira? Tem jogador na seleção brasileira que você não está conseguindo aceitar a presença dele? Eu acho, por exemplo, na lateral esquerda tem o Caio Henrique do Mônaco, que era meia de origem, jogou no Santos, jogou no Fluminense, jogou no Grêmio, certo?
faz um bom trabalho no Mônaco. Esse jogador poderia ser testado. O jogo de hoje, ainda que o Uruguai seja um adversário superior à Venezuela, o que seria o jogo de hoje para mim? Para transformar a seleção, certo? Numa tentativa de testes, de novidades. Botar outros jogadores, tentar uma formação diferente, para que ele realmente consiga, pelo menos, certo, ter uma variação, ter jogadores que possam ocupar as posições titulares rapidamente. Então ele fica assim, ele fica conservador. Ele fica olhando sempre para a mesma escalação. Acho que isso é pouco para um treinador na seleção. Na lateral esquerda é um problema hoje. O Abner é titular, mas é um jogador que você olha para ele e tem confiança total. Eu não tenho. O Arana se machucou, mas não jogou nada, não está jogando nada pelo Atlético Mineiro. Aí vem o Alex Telles. Então você tem que buscar novos nomes, tem que fazer testes. O problema é que ele está tão pressionado, o Dorival Júnior, que testar alguma coisa nova para ele pode ser um problema, porque hoje ele precisa de um resultado positivo para não ficar sofrendo numa eliminatória modorrenta e de pouca qualidade técnica. Tomara que o Brasil não sofra diante do Uruguai e consiga pelo menos um ponto. Olha o que eu estou dizendo, um ponto pelo menos, seguindo a sua trajetória na eliminatória. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola vai rolar já já, Brasil e Uruguai. Você não acha que tinha... Você já falou isso, né? O Estevam não tinha que ter mais espaço na seleção? Claro, podia começar o jogo hoje, mas o Uruguai é um time copeiro. Luiz Henrique. Luiz Henrique, Estevam e Vinícius Júnior. Por que não esse ataque, né? Deixa o Igor Jesus e o Sávio pro segundo tempo. Eles já ganharam uma oportunidade contra a Venezuela. E os dois não foram bem contra a Venezuela. Essa que é a realidade, né? Meio de campo com Bruno Guimarães e Gerson, ok. Só que o Bruno Guimarães também não repete na seleção o que ele faz no Newcastle, né? O Rafinha hoje é o melhor jogador da seleção. Está muito bem no Barcelona e está correspondendo também no Brasil. Bruno Milhose, daqui a pouco vem com mais informações do microfone da Bandeirantes. Brasil e Uruguai, as seleções vêm para o campo de jogo. Salvador, uma terra maravilhosa que a gente gosta muito. Eu tenho um carinho muito grande pro Salvador, esse povo baiano maravilhoso. A bola vai rolar já já para você. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos à execução dos hinos, né? Hino do Uruguai, hino do Brasil, hino do Brasil, hino do Uruguai para você. Nacional do Uruguai. Vamos buscar o hino nacional brasileiro numa fonte nova. Meio vazio, viu, filho? Saúde, hein? Uma fonte nova não tomada pelo público. Triste, né? Ingresso uma fortuna. Hino nacional brasileiro.
brasileiro. Brasil e Uruguai, um mosaico falando da consciência negra, obviamente muito importante. Racismo nunca, racismo não. A grandeza do povo brasileiro e a análise do futebol da Bandeirantes. Pretzel, essa seleção precisa do Neymar? Claro. Neymar com 50% ele é titular dessa seleção brasileira. Então, assim, abrir mão do Neymar não tem sentido, né? Mas eu entendo o fato de que o Neymar se machucou de novo. Ficou um ano parado contra o próprio Uruguai, quando o Fernando Diniz era o técnico no ano passado. E aí ele volta e logo tem uma lesão muscular, onde ele para por mais 30 dias. Quer dizer, ainda tem esse tipo de percalço, né? De obstáculo para o jogador que precisa estar em forma. Ele fará 33 anos em fevereiro de 2025. Então, o Neymar ainda joga na seleção, para mim joga. E ele tendo as mínimas condições, ele é titular da seleção brasileira. E acho que o Dorival conta com ele. A minha dúvida é se o Dorival chegará à Copa do Mundo. Tomara que chegue com futebol melhor, com mais opções, com novas ideias, porque do jeito que está realmente não é fácil acompanhar a seleção brasileira e ao mesmo tempo torcer por um time que cria pouco e que tem conseguido poucos resultados com essa nova gestão pós-Copa do Mundo do Catar. Ulisses. Muito bem, então, Dorival fica. E essa situação que vazou, mas nossa, cara. É isso que eu acho na CBF, sabe? Ó, vazou o nome de um treinador, falaram aí. Mais uma vez, aquele treinador já tão conhecido. E aí... Guardiola. Será mas que... renovou com o City hoje. Não, mas não tem ninguém da CBF para vir o presidente e falar, ó, surgiu o assunto. Não tem. Vem aqui, ó, negócio assim, não tem nada. Técnico da seleção, Dorival. Pra quê, né? Por que ninguém... Por que na CBF tudo é quieto, em silêncio, né? Porque ele também não sabia nem se continuaria, mas agora vai continuar. Né? Todo o processo do STF favorável a ele. Então, ele vai continuar como presidente da CBF. E provavelmente haverá convocação de novas eleições? Talvez não. Talvez ele siga... Né, com mais 2 mandatos estipulados por ele mesmo. Né? Até o Marcelo Paz, que é o homem forte do Fortaleza e presidente da Liga Forte União, chegou a dizer que não concorda se for algo imposto pelo presidente da CBF. O problema é que os clubes hoje não têm poder e a CBF manda no futebol e manda também na seleção brasileira. Eu torço muito pelo Dorival, mas claramente ele está pressionado, tensionado e evidentemente que espera que contra as seleções maiores. Quais são as seleções maiores hoje? Uruguai, Argentina e Colômbia. Né? O Brasil no primeiro turno perdeu para o Uruguai, perdeu para a Argentina e perdeu para a Colômbia. Então agora é o segundo turno. Começa pelo Uruguai e na data FIFA de março tem Argentina e tem também a Colômbia. Ulisses. Muito bem. Análise de Alexandre Pretzel do microfone Bandeirantes. Quem ganha a próxima Copa? Uma pergunta fácil de responder, né? Facílima, né? Daqui a 1 ano e meio. Mas eu não vou ficar em cima do muro para a seleção favorita do momento, tá? Do momento, a seleção favorita no momento é a Espanha. Muito bem, vai começar o jogo, saída que pertence à seleção brasileira. Vini Júnior vai tocar pela primeira vez na bola. Tudo pronto para a bola rolar, apita o árbitro, toca na bola. Vini Júnior, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui o microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. E domina a seleção brasileira, sai jogando pelo campo de defesa. A abertura vem com toque de bola contigo novamente de Gabriel Magalhães. Lança a jogada pelo setor do esquerdo, vem para fintar. Ele prende o lance, tenta o toque de bola para Vini. Tentou passar, não passa. Já perde a primeira bola, volta com a seleção do Uruguai que desce para a direita com Varela. Ele abre a jogada no comando, Vinícius vem para a marcação, perde o lance em velocidade novamente. Pelistre, ele prende o lance, tentou a finta, pediu a falta, o árbitro mandou seguir. Ela volta com a seleção brasileira, lançamento de forma errada no peito, domina novamente. Vem Oliveira, ele prende o lance, volta na zaga central para Jimenez. Jimenez prende a jogada curtinho para Rushi. Rushi recolhe pelo campo de defesa, pelo setor de esquerda, sai jogando curtinho novamente. Recolhe no campo de retaguarda, sai jogando a seleção. Já prende a jogada pelo setor de direita com Varela. Varela vem para finta, tenta Rafinha ganhar, lateral. Na raça, ganha Rafinha, lateral para a seleção brasileira bater. Lateral para a seleção do Brasil bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, a bola volta com Gabriel Magalhães. Ele prende o lance para a seleção brasileira. Quarto zagueiro abre para Rafinha. Rafinha tem toque de bola para Marquinhos. Marquinhos já prende pelo campo de defesa para a seleção do Brasil. Volta a jogada curta para Gabriel Magalhães. Ele prende no campo de defesa para a seleção brasileira para ser jogando. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola
contigo na intermediária. Abertura vem pelo comando de ataque, tenta o toque curto no meio de campo, Vini pede a jogada, recolheu pelo campo de defesa, Gerson se movimenta, bola volta para Marquinhos, que está jogando no campo de defesa para Gabriel Magalhães. Ele prende o lance, muitos lugares vazios da Fonte Nova, hein, com a seleção brasileira. Domina no campo de defesa o Brasil para ser para o jogo. Recolhe no campo de retaguarda, a bola foi chuta pelo setor de esquerda com Gabriel Magalhães. Ele prende o lance, volta a jogada, solta na sua zaga central para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira, vem para o toque de bola curto também com Bruno Guimarães. Bruno Guimarães prendeu para Gerson, Gerson protege na jogada, volta no campo de defesa para Marquinhos, domina para a seleção brasileira para ser jogando. Já prende Marquinhos pelo setor de esquerda. Abre para Gabriel. Gabriel dominou para a seleção brasileira. Vem para o toque de bola. Solta curto no meio de campo. Abriu contigo no setor intermediário. Igor volta jogando para o toque de bola de Marquinhos. Ele prende o Uruguai, se fecha. Tenta descer a seleção brasileira. Lançamento vem completamente errado. A bola volta com Bruno Guimarães. Ganha para a seleção. Abre da esquerda. Solta a jogada contigo no campo de defesa para Abner. Abner domina para a seleção brasileira. Pode soltar pelo setor de direita. Tem um toque de bola para Bruno Guimarães. Ele prende o lance para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira. Pela ponta, Danilo pede. Lançamento vem para Danilo na direita. Campo de ataque. Capitão do Brasil. Cortou, escapou. Girou, soltou, é boa a bola na grande área, vem o Brasil para Vini Júnior, bateu pro gol, vai para fora. Ele gira, bate sem direção no gol, vai embora para a linha de fundo, o árbitro está marcando o que é Emiliozzi. Apenas tiro de meta, a finalização do Vini foi para fora e o Ulisses, o Vini que busca ainda seu primeiro gol nessas eliminatórias, perdeu o pênalti no último jogo e o Gerson achou um passe incrível, cortou a defesa do Uruguai inteira, colocou o Vini dentro da área, mas pecou na finalização, apenas tiro de meta Uruguai. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil CSU pode confiar Brasil. E domina a seleção do Uruguai para ser jogando com Rocher. Rocher parte para Brabate, solta na zaga central com Jimenez. Jimenez prende para Rocher, aperta a zaga brasileira, vai para cima, tenta chegar Vini Júnior. Rocher sai jogando errado, aperta o Brasil, ganhou o lance na grande área, vem cruzamento. Igor Jesus tentou em cima da marcação. Rocher entregou a rapadura. O Brasil perde a chance de abrir o placar do jogo. É lateral para a seleção brasileira bater pela direita do campo de ataque, lateral para o Brasil cobrar. Vem Danilo para a cobrança, placar do jogo 0-0, Brasil e Uruguai. Você ligado no microfone Bandeirantes, vem para o toque de bola, recolhe a jogada, Igor Jesus perde o lance para volta com a seleção do Uruguai que sai jogando pelo seu campo de defesa, vem com o Jimenez. Ele prende o lance e tenta soltar também de campo, solta errado, a bola vem de graça com o Brasil. Domina Gabriel Magalhães, abre a jogada para a seleção brasileira, solta o jogador do campo de ataque para Rafinha. Ele tenta o toque, perde a linha dividida, vem Gatti, corta, tira. A abertura vem pelo comando de ataque, tentou chegar do comando de ataque, novamente o Uruguai não consegue. A bola volta, Vini Júnior vem para escorar, ganha a jogada para o Brasil, abriu boa jogada na ponta, não dominou, Rafinha soltou pelo meio, entrava Rafinha para a volta pelo setor de esquerda, vem com Nunes. Nunes prende o lance para a seleção do Uruguai, já tenta descer do comando de ataque, abertura frente, Marquinhos chega para tirar, domina para o Brasil e sai jogando pelo seu campo de defesa, domina a seleção brasileira, vem com Ederson, Ederson prende a jogada, abre para Danilo, Danilo prende pela direita, tenta esticar a jogada para o ataque, recolhe a seleção brasileira para ser jogando no campo de defesa com Sávio, Sávio prende no campo de retaguarda para ser jogando no seu campo de defesa, solta a jogada com Gabriel Magalhães que está jogando para o Brasil. Hit de verdade é jogar com responsabilidade, se tem hit, tem estrela, acesse Estrelabet, é o hit. A bola volta com a seleção brasileira para ser jogando pelo seu campo de defesa para Marquinhos, Marquinhos domina, abre para Igor Jesus, Igor Jesus recolhe a jogada pelo setor de direita para Gerson, Gerson prende, volta para Danilo, Danilo domina para a seleção brasileira para ser jogando. Recolhe o Brasil para ser pro jogo. A abertura vem com um toque de bola de Gabriel Magalhães. Ele abre a jogada para Vini Júnior pela direita. Abre o compasso para o cruzamento. Prefere fazer a finta. Prende a jogada. Já domina o Vini. Finta no primeiro, finta no segundo. Tentou o domínio. Perde o lance. Chega para tirar a zaga brasileira. Viu uma falta feia. O árbitro mandou seguir. Tenta descer a seleção do Uruguai. Bola vai embora para fora. Deu tapa na bola errado. Valverde. É lateral. Cobrado o Brasil. Gerson. Gerson solta. Ele solta para o toque de bola de Bruno Guimarães. Que domina para a seleção brasileira. Para ser jogando pelo seu campo de defesa. Já domina a seleção do Brasil. Abertura para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira. Ele vem para o toque de bola, vai para a finta. Bom lance à frente, escapou da marcação, tomou a falta. O Savinho tá parado o jogo. O Sávio tá derrubado. É falta para a seleção brasileira bater. A primeira do jogo é em cima do Savinho, que no Manchester City joga quase como um robô enfiado na direita. Agora driblou e foi para cima. E vem Brasil dominando o campo de ataque. A abertura vem à frente. Rafinha, bom drible, enfiou na boca do gol para Gerson. Tentou tirar. Sai para pegar Rocher. Faz boa defesa o goleiro da seleção do Uruguai que fica com a mão no rosto depois. E agora escuta muitas vaias porque o estádio cai em cima do goleiro do Uruguai que segue caído. Gerson foi lançado dentro da área, aparece como segundo volante. Jogadores que se conhecem, o Rocher do Inter, Gerson do Flamengo se trombaram por ali. E o departamento médico do Uruguai entra em ação porque o Rocher segue involuntariamente. O Gerson acerta o bico da chuteira no rosto do Rocher. Depois do Rocher fazer a defesa, o Gerson toca na bola,
salta para não atingir o Rocher, mas involuntariamente o bico da chuteira pega no Rocher. Pretzel. Exatamente isso, né? Então não é cera, não tá matando tempo, foi um toque do Gerson com a chuteira e o Rocher estava saindo embaixo e saindo muito bem. Só que a primeira bola dele foi terrível, né? Ele foi sair jogando e chutou a bola em cima do jogador brasileiro, em cima do sábio número 20, né? Então arrumando uma confusão na defesa do Uruguai. O Brasil começa melhor do que o Uruguai, pressionando bastante, agora dando espaço para contra-ataque, né? O Uruguai já tentou 2 estocadas com o Pelistri e também com o Darwin Nunes, mas gostei da postura inicial do Brasil. O Brasil está jogando em cima dos uruguaios. A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogado 7 minutos e 30 de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias sul-americanas Copa do Mundo. Continua para você, Brasil-Uruguai 0-0, Nina Gagliotti. Outros jogos em andamento das eliminatórias daqui da América do Sul. Colômbia vai perdendo em casa para o Equador 1-0 e o Chile vai vencendo a Venezuela por 3-2. É bola no campo de ataque da seleção brasileira em lateral para a direita, vem Danilo para bater lateral, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. A bola já volta no toque de bola, tentando descer com o Tigre no setor intermediário, aperta a seleção brasileira para ser jogando a abertura, vem para o seu campo de defesa, você ligado no microfone Bandeirantes, o Carlão tá torcendo por Brasil, ligado na Bandeirantes, domínio do campo de ataque, vem para finta, Maurício também tá ligado, alô Maurício, obrigado pelo carinho da sintonia lá no Chile, a família ligada no futebol da Bandeirantes, ela volta no toque de bola, tenta ser jogando com o Tigre no setor intermediário, o Brasil perde o lance, bola volta com a seleção do Uruguai, que tenta descer pelo setor de esquerda, vai para cima da marcação, Sávio, ele tenta apertar Savinho para ganhar, não ganha o lance, bola volta pelo seu campo de defesa para ser para o jogo, já recolhe no campo intermediário, domina a balança em frente à marcação no primeiro, tenta o toque de bola, Bettencourt tocou errado, a bola volta com a seleção do Brasil, aperta para ganhar no meio com vontade, Bruno Guimarães vem, soltou da direita para Sávio, Savinho domina para a seleção brasileira, vem para a finta pelo setor de esquerda, contra-ataque, vai pro drible, tentou passe no meio, era na direita pro Danilo, ele erra feio, Savinho, a bola volta no toque de bola para ser jogando, recolhe novamente, vem pro toque, domina a seleção do Uruguai com Pelistri, ele vem para a finta na marcação, aperta em cima dele, tenta chegar da bola, Gabriel Magalhães, aperta no toque de bola, a bola foi chuta na esquerda, Abner chega para marcar, aperta, Abner tira, a bola volta para Gerson domina para a seleção brasileira no campo de defesa e sai para o jogo, é bola, campo de retaguarda novamente para a seleção brasileira ser jogando, a abertura vem pelo campo de retaguarda, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, já domina novamente a seleção do Brasil para ser jogando no campo de retaguarda, venha vibrar com preço baixo, a qualidade no tempo atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. A bola volta no campo de defesa com a seleção brasileira para armar com Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. Lançamento vem pelo setor de esquerda, tenta o domínio. Gabriel Magalhães toma falta. É falta para a seleção brasileira bater do campo de ataque. Falta para a seleção brasileira cobrar. Se posiciona para ser jogando. Nunes faz a falta assim em cima dele. É futebol da Bandeirantes para você. Nunes na bola, tenta o levantamento à frente, cochila na marcação, vai para o toque, levada Coutinho, Igor Jesus, saída do Saúde, Nina, a bola volta na ponta, domina Savinho prende o lance, abriu, é para Igor Jesus, recolhe para a seleção brasileira, deu na direita para Danilo já prende no campo de ataque, enfiou jogado no campo de ataque, tenta a finta, não consegue, perde o lance a seleção brasileira, volta a seleção do Uruguai para ser jogando no campo de retaguarda, domina no campo de defesa, contaminou todo mundo, a abertura vem pelo setor de direita no campo de ataque, aperta a seleção brasileira, a abertura frente, bola foi chuta pela direita, vem para o toque de bola novamente, Pelistri dominou, desceu, cruzou na boca do gol, de cabeça tira mal, Gabriel Magalhães cabeceou para fora em lateral para a seleção do Uruguai bater. Aparece bem agora o Pelistri, jovem jogador que pertencia ao Manchester United, foi cedido ao Panathinaikos depois de não ter espaço, numa tabelinha com o Bentancur, que nessa semana, jogador do Tottenham, foi suspenso da Premier League por 7 jogos por conta de uma ofensa tida como racista com o próprio companheiro de time, o Son sul-coreano. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Houve falta de ataque da seleção brasileira do Igor Jesus, hein, Pretzel? Que chegada, hein? Chegada desnecessária, fora da bola no Rimeles. Primeira falta brasileira, o Uruguai cometeu 2.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe pelo campo de ataque, vem para o toque de bola novamente, curtindo no setor intermediário. Aparece a seleção brasileira pela direita, tá parado o jogo. Tá marcado o lateral, Danilo cobra para Marquinhos. Marquinhos está jogando no campo de defesa, vem com Ederson. Ederson prende para a seleção brasileira, vai para o toque de bola, curtinho pelo setor de esquerda, volta no toque curto com Gabriel Magalhães para Marquinhos. Marquinhos domina do seu campo de defesa para ser jogando. Ele já prende o lance, vai para o levantamento à frente do comando de ataque, aperta novamente, tenta descer a seleção brasileira. Abertura na sua zaga central, Marquinhos domina novamente para Gabriel Magalhães. Ele prende o lance pelo setor de esquerda, campo de defesa, Gabriel Magalhães voltou para Marquinhos. Peças para o carro, moto o caminhão. É Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, sai jogando novamente. Domina a seleção brasileira para ser jogando o lançamento, vem no comando de ataque, vem para o toque de bola de Rafinha. Finta na marcação do primeiro, enfiou para Vini Júnior, era para bater de primeira, demorou para chegar, o goleiro pegou. Se ele chega batendo, ele faz o gol, dominou, deu um passe demais. Os zagueiros do Uruguai fecharam, trombaram com ele e fez a defesa o goleiro Rocher. Na inteligência do Rafinha, ele encontrou o Vini dentro da área, ele foi prensado pelos zagueiros. E um destaque importante, depois de perder o pênalti no último jogo, o Dorival já avisou. Se tiver pênalti hoje, quem bate é o Rafinha. A bola volta do toque de bola para a seleção brasileira ser jogando no campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta para a seleção brasileira, domina pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe a seleção brasileira, a abertura vem para Vini Júnior. Ele prende o lance curto pelo comando de ataque, deu toque de bola para Savinho, já domina no comando de ataque, aperta a seleção brasileira. A abertura vem para Gerson, Gerson domina, volta na zaga central, circunferência central para Marquinhos. Marquinhos domina para Danilo, Danilo prende pelo setor de direita, recolhe para a seleção brasileira. Ele volta a jogar para Marquinhos, que está jogando no seu campo de defesa. Quer até R$2.500 de cashback. Traga sua previdência para a Caixa. Um novo Vida, nova previdência, nova. Vem para a Caixa. A bola volta no toque de bola, tenta descer a seleção brasileira. Já domina do seu campo de defesa. A abertura vem pelo seu campo de retaguarda. Prende o lance novamente a seleção do Brasil. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque. Prende o lance curtinho na intermediária. Abner pede bola para ele, recolhe para Marquinhos. Marquinhos desce e solta no meio de campo. A abertura rápida em velocidade. Vem pro toque. Bruno tentou passe. Sobrou na direita para Rafinha. Aperta, ganha na primeira. Ele vem para dividir. A bola quica no setor intermediário. Aperta a seleção brasileira. Ouve acionado. O árbitro mandou seguir. A bola volta com a seleção do Uruguai. Errado. Danilo ganha. Ele solta para Igor Jesus. Tentou passe de bola errado. Tentou buscar a jogada com Savinho. Domina pelo setor de esquerda. Tenta ser jogando. Sanashi. Ele vem pro toque curto no comando de ataque. Afasta a seleção brasileira. Danilo toca. A bola não chega a sair para a linha de fundo. O Rocher sai para fazer a defesa. Aí ficou muito fácil, né? A seleção brasileira que não consegue encontrar espaços na zaga uruguaia. A bola realmente apanhou dos jogadores e o Uruguai vai ficando com ela. 0-0, segue na Arena Fonte Nova. Você e vem assim comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Carlos RB ligado na Bandeirantes. Alô, Valdete Silva. Alô, Mariceu Oliveira. Obrigado a Dom Gregório Lopes curtindo o som da Bandeirantes. Bruna Ferreira, Luiz Jesus Cunha. Também ligado na Bandeirantes. O Bruninho tá curtindo. Obrigado pela querida audiência, torcedor do Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E vem pro jogo a seleção brasileira. A bola foi chuta pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina. Vem pra finta, tentou. Rafinha escapa, a bola ele perde. Volta na marcação, aperta o Brasil, mas com falta. Abner faz falta para a seleção do Uruguai bater pelo campo de defesa. Não perca o show de jardinagem e Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qual de muita qualidade. Vá até a loja mais próxima e aproveite. Onde tem jardinagem, tem Steel. A bola volta no toque de bola para a seleção do Uruguai ser jogando no campo de defesa. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Comebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa, sai jogando a seleção do Uruguai. Abertura para o Oliveira. Oliveira tenta a finta, tenta escapar, perde o lance. Ela volta com a seleção brasileira que prende pelo setor de direito do campo de ataque. Rafinha passou. Bola vem para Vini Júnior, dominou, girou, tentou passe de bola na medida para o Savinho. Aperta a seleção brasileira, houve a falta. Aí tá parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção do Uruguai bater no seu campo de defesa. O Gart tá caído. Foi a caça dele, o Bruno Guimarães. Acertou um carrinho no volante uruguaio que segue estirado no gramado. Bruno Guimarães que fez aniversário, completou 27 anos no último dia 16. E Ulisses, assim como a gente tem cada vez mais jogadores da Premier League na seleção, o público também tá com uma pegada de Premier League aqui em Salvador, viu? Todo mundo sentado, sem cantar muito. Estádio bem baixo aqui na Arena Fonte Nova. É muito caro o ingresso, tá vazia a Fonte Nova, deve ter 60% só preenchida. E a CBF, ao invés de fazer um preço promocional para lotar o estádio, não. Cobra de 100 a 800 reais pelo ingresso. Aí não dá.
Aí não tem como alguém vai pagar para ver um time médio apenas no gramado. Isso que o presidente da CBF foi 18 anos presidente da Federação Baiana de Futebol. E é torcedor do Vitória, né? Agora, o Brasil está jogando em função do Rafinha, muita bola pelo meio, é uma ideia inicial do Dorival, mas a defesa do Uruguai está marcando bem, né? Um jogo parelho nesse início. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. A Grupo Souza Lima. Você ligado na Bandeirantes, Aloderina, narrador, curtindo o Sozaço na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de ataque, tenta descer a seleção do Brasil, aperta na marcação, bola volta contigo no campo de defesa. Já prende o lance pelo campo de retaguarda, tentando descer para o comando de ataque, aperta a seleção. Vem Marquinhos na bola, toca na bola, põe para fora em lateral. Lateral para a seleção do Uruguai, bater pela direita no campo de ataque. Hit de verdade a jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. Alô, Edson Rodrigues, obrigado pelo carinho da sintonia no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Domínio do campo de ataque, tenta descer a seleção brasileira. Vini Júnior domina, ele parte para a comando de ataque, tenta a finta, perde o lance, vem a jogada contigo novamente. Vem para a finta, a seleção do Brasil tentou descer a abertura na direita para Danilo, Danilo para Rafinha, Rafinha para Danilo, Danilo já prende pela direita do campo de ataque, vem para o toque para Savinho. Savinho domina, balança em frente à marcação no primeiro, vai tentar o toque de bola, solta contigo no setor intermediário. Recolhe a seleção brasileira, já tenta descer pelo setor de esquerda, da esquerda para a volta no comando de ataque. Apertou o Brasil, bom lance, dominou Savinho, girou boa bola para o Vini, Vini limpou, tentou achar espaço para bater. Fecharam para ele, bola voltou para Bruno Guimarães, que abre para a direita para Gerson. Meio direita, campo de ataque, voltou curtinho para Rafinha. Rafinha domina para Abner. Abner prendeu na esquerda, cruzamento vem na grande área, afasta a zaga, vem para tirar novamente Oliveira. Ele tira para a seleção do Uruguai, que sai jogando no campo de defesa. Você é empresário e pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, é Braspress. Domina campo de defesa para ser jogando novamente a seleção do Uruguai. Placar do jogo 0-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. No microfone de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. Cícero Peixoto ligado na Bandeirantes. Obrigado pela audiência no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Pretzel, 18 jogados o jogo, tchê. O time do Brasil, é claro, está propondo, está indo para cima, passando muita bola pelo meio. Bruno Guimarães e Gerson bem avançados. O Rafinha é o melhor jogador do Brasil, tentando assistências em combinações com o Vinícius Júnior. Agora, mais Igor Jesus, que até agora praticamente não tocou na bola, porque a defesa do Uruguai marca bem e fecha espaço. Essa bola agora, ó, uma bola mal passada, já que era melhor ter entrado pelo meio, né? O Abner abrindo muito, apoiando bastante, mas dando espaço também para o contra-ataque do Pelistri nas suas costas. Um jogo parelho até o momento. Alô, Caraguatatuba, na audiência, alô, Kátia Martins, ligada no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Sil renova a sua energia a cada dia, Sil renova a sua energia a cada dia. Fios de cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar, Brasil. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, já tenta vencer do comando de ataque. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Você curtindo o som da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta novamente, tenta descer a seleção do Uruguai. A abertura vem para Varela pela direita. Varela domina, vem para o tapa. A bola recolheu para a linha de fundo, tentou passar, trava. Por baixo, Bruno Guimarães põe para fora. Escanteio direita para a seleção do Uruguai bater. Escapou lateral direito do Flamengo e para cima da seleção brasileira. Arruma o primeiro escanteio do jogo. É da seleção uruguaia. Agora silêncio absoluto na Arena Fonte Nova. Uruguai vai colocar a bola na área. Alô, ligado na Bandeirantes, Orlando Guedes, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Maria Fátima, obrigado pelo carinho da sintonia. Sinta-se abraçado, o torcedor brasileiro com Carlos Alberto. É para o campo de ataque, vem para a cobrança, escanteio, vem para bater Valverde. Valverde para bater escanteio para a seleção do Uruguai, partiu para a bola perto da direita, a bola bateu, levantou, subiu de cabeça, vem Marquinhos, tira. Lateral para a seleção do Uruguai, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, o Gart vai para a cobrança. Chega de sofrência, Nabra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. O Uruguai tenta descer do campo de ataque, vem para a finta, prende o lance no campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 20 minutos de bola rolando, 20 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias sul-americanas para a Copa. Continua para você, vem para o jogo, Pelistri tentou o domínio, vai fazer o gol, errou o chute. O Pelistri na pequena área, ele perde o gol, mas o que é isso, Pelistri? Mas o que é isso, hein, Pelistri?
Pelistri. E o Darwin Nunes tinha tudo para fazer o gol, optou por tocar a bola no Pelistri. Pra que ele teve essa ideia? O Pelistri se enrolou com 3 marcadores e perde a chance do Uruguai abrir o placar. E vem pro jogo a seleção do Uruguai para foi chuta pela direita, cruzamento completamente errado para a volta para Danilo, que domina do campo de defesa para ser jogando. Ele tenta o levantamento, levanta errado para Vini Júnior. A bola volta com a seleção do Uruguai que sai jogando. O tenta atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. E vem pro jogo a seleção do Uruguai, bola foi chuta na direita, Pelistri vai pro cruzamento, explode a bola no Gabriel Magalhães. Ela toca no Gabriel Magalhães, vai embora para a linha de fundo, escanteio para a seleção do Uruguai bater. E esboça uma pressão a Celeste na Arena Fonte Nova, que gera vaias na Arena em Salvador. Agora é o Valverde quem vai de novo para a cobrança, o segundo escanteio do jogo, o segundo para o Uruguai. Escanteio, bola toca no braço dele, mas está junto ao corpo e na manga da camisa ali do Gabriel Magalhães. Escanteio, né, Pretzel? Exatamente. Segundo do Uruguai, como disse o Miliose, Bittencourt, hein? Quando a bola passa por ele, ninguém do Brasil encosta e ele está distribuindo bem o jogo no meio de campo. É o futebol da Bandeirantes para você. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata, torcedor brasileiro. Com o amortecedor HG Nakata, você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Do meio do campo de defesa para ser jogando Edson Gonçalves, está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, alô Mili Almeida. Obrigado pela audiência, sinta-se abraçados, torcedor brasileiros com Bruno Dias. Obrigado pela audiência, torcedor do Brasil. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem tem. O assunto é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. Vem pro jogo, Brasil, bola foi solta para Rafinha. Dominou, vai fazer o gol, bateu, travou o Garte. Mas parece que o Bandeira marcou impedimento, hein? É isso, antes de assinalar o impedimento, ali o chileno Cláudio Urrutia, por isso apenas marcação da seleção uruguaia. O Rafinha com liberdade, mas o Gatti fechava. Segue a seleção brasileira nos lançamentos, 0-0 Fonte Nova. Edson Gonçalves está no Ipiranga, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Gabriel Silva curtindo o sonsaço Bandeirantes. Repito, 23 jogados, 0 Brasil, 0 Uruguai, Salvador. Eliminatória sul-americana para a Copa. Alô, alô, Nina Gagliotti. Alô, Ulisses. O Chile amplia e vai vencendo a Venezuela por 4-2. Jogo em andamento, Argentina e Peru 0-0. A bola volta no toque de bola para ser jogando a seleção brasileira, volta no campo de defesa com o Ederson. Ederson bate, a bola vai sair para a linha de lado, lateral para a seleção do Chile bater, lateral para a seleção do Uruguai bater. O Brasil ganhou do Chile, mas não toma de 4, que coisa, hein, o Brasil não ganhou da Venezuela e o Chile toca 4 na Venezuela. Que fase do Brasil também, né? E o Chile é uma das piores seleções da sua história e está tocando 4 na Venezuela. Mas o Brasil não ganhou porque a bola da seleção brasileira não entrou no gol, porque criou muito. É verdade, mas é fraco também, né? Tem que melhorar a finalização. Tá parado o jogo, impedimento para a seleção brasileira bater e sair jogando. Quer até R$2.500 de cashback, traga para a sua Previdência para a Caixa. Ano novo, vida nova, Previdência nova. Vem pra Caixa. A bola volta no toque de bola, sai jogando a seleção brasileira. Abertura vem pelo setor de esquerda, campo de retaguarda com Gabriel Magalhães. Ele prende o lance pelo setor de direita, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina a seleção brasileira. Prende o lance curto com Bruno Guimarães. Bruno Guimarães prende Jota na zaga central. Recolheu novamente para Gabriel Magalhães. Ele domina para a seleção, para Marquinhos. Marquinhos prende para a seleção brasileira, para Danilo. Danilo domina pelo setor de direita no campo de ataque. Vem pro toque de bola curto novamente no setor intermediário. Recolhe pelo comando de ataque, vai para finta em cima da marcação. Zé domina novamente a seleção brasileira. Abertura para Gerson. Gerson recolhe pelo seu campo de retaguarda, vai para finta, prende o lance e solta. Solta no meio todo o time do Brasil, com exceção do goleiro no ataque. Já recolhe Marquinhos. Marquinhos domina na cabeça do grande círculo pelo campo de ataque. Ele volta a jogada curta para Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães para Marquinhos, que sai jogando. Não perca o show de jardinagem Steel, ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Vá até a loja mais próxima e aproveite. Onde tem jardinagem, tem Steel. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, ela vem para a marcação, chega Gerson para tirar do companheiro, dominava Pelistri. Ela volta, campo de defesa aqui atrás com o toque de bola do goleirão do Brasil, Ederson. Ederson domina e sai jogando para a seleção brasileira. Alexandre Pretzel, 25 jogados, 0-0. 25 e o jogo parelho, né? O Uruguai deu 2 entradas na área, o Pelistri perdeu o gol na risca da pequena área e aí o Brasil se assustou um pouquinho. 2 escanteios seguidos e o time do Brasil deu uma recuada e ficou preocupado. O Uruguai se defende muito bem, com até 7 jogadores e tenta sair rápido no contra-ataque. É um jogo difícil, como a gente imaginava, muito mais também pelo pouco futebol do Brasil.
O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana do Disney Plus. A bola volta do toque de bola para a seleção brasileira. Sai jogando no campo de retaguarda. A bola volta contigo no setor intermediário. Já domina Marquinhos. Marquinhos prende a jogada. Abriu do toque de bola curto para Gabriel Magalhães. Ele prende para o setor de esquerda. Tem Abner aberto. Recolhe a jogada para o comando de ataque. Tenta o toque de bola curto para Bruno Guimarães. Ele prende novamente. Recolhe novamente no toque de bola. Recolheu Gabriel Magalhães. Ele prendeu a jogada. Soltou curtinho novamente para Bruno Guimarães, que abre para a direita do campo de ataque. Enfia a jogada para Savinho, capricha Savinho, balança em frente à marcação, vem pro drible, Savinho levou para a linha de fundo, cruzou na boca do gol, vem para tirar. Claro, vem Valverde, põe para fora, escanteio direita para a seleção. Oliveira põe para fora, escanteio para a seleção brasileira, bater pela direita. Finalmente encontra os caminhos do escanteio e o Rafinha, que se aproxima para fazer a cobrança, é celebrado pela torcida. O pessoal comemora, aplaude o Rafinha, o artilheiro do Brasil nas eliminatórias com 4 gols, vai para a cobrança do escanteio. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta do campo de ataque, escanteio para a seleção brasileira, batendo pelo setor de direita, escanteio, Rafinha, ele tem para a cobrança para a seleção brasileira, 0-0 é o placar do jogo, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Rafinha na cobrança, partiu para a bola, bateu fechado na boca do gol, de cabeça vem para tirar, Valverde corta, põe para fora, lateral para a seleção brasileira, batendo pelo setor de direita no campo de ataque. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, e domina a seleção brasileira, tenta ser jogando a abertura, vem pelo setor de esquerda, campo de defesa, recolhe o Brasil, recolheu com Gabriel Magalhães, abre a jogada, Vini Júnior tenta a finta pelo setor de ponta, perde a jogada, continha na intermediária, Varela tira dele, é na volta do comando de ataque, aperta a seleção brasileira, ligado, lance, ganhou Gabriel Magalhães, soltou, boa bola, Rafinha bateu em cima da marcação, é na volta do toque de bola para Marquinhos, Marquinhos domina, toca muito errado e muito mal, Marquinhos domina a seleção, vem pro toque de bola, Nunes domina para a seleção do Uruguai, vai para a finta, vai pro drible, recolhe a jogada, vem para a tabela, soltou para o setor de direita, vem para a marcação, aperta na marcação, tenta ganhar o lance, o árbitro vai parar o jogo. Ele deu falta do Gerson, hein? Que chegou atrasado, Ulisses, e se enroscou com o jogador uruguaio, que segue caído. O Gerson se lamenta demais. Ele tá no gramado estirado, não porque se machucou, e sim porque tá se lamentando também pela falta que ele faz, muito perigosa. Bico esquerdo da área, o Ederson já posiciona a barreira porque a falta é muito próxima para o Uruguai. É o futebol da Bandeirantes, hit de verdade, é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela, acesse Estrela Bet, é o hit. É o futebol da Bandeirantes. Mandar um abraço para a rapaziada da Jet Pizza, a melhor pizza do Brasil. Alô, rapaziada da Jet Pizza, obrigado pelo carinho da sintonia. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para a seleção do Uruguai bater. Alô, Tito, grande Tito, ligado no futebol Bandeirantes, o rei da Jet Pizza, manda mais que o Matheus. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para a seleção brasileira bater, é para a seleção do Uruguai bater contra o Brasil, é falta para a seleção do Uruguai cobrar. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança, falta para a seleção do Uruguai bater pelo setor de esquerda no campo de ataque, é falta para a seleção do Uruguai bater, se posiciona para a cobrança, tenta o levantamento à frente, Valverde para a cobrança, placar do jogo 0-0, se posiciona para bater, falta para a seleção do Uruguai cobrar, ajeita para a cobrança, vai partir para a bola, perna direita da bola, Valverde bateu no canto, a bola vai embora, tiro de meta para o Brasil. Aí quis inventar, né? Em vez de colocar a bola na área com vários zagueiros altos, buscou a finalização por baixo, por fora da barreira, o Valverde, jogador do Real Madrid, que agora foi mal, só tiro de meta para o Brasil. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. Pretzel, Tchê, fale para mim. Brasil e Uruguai 0-0. Um jogo parelho, mas com nível técnico baixo, né? Esperava um pouco mais. O Brasil até começou bem, fez 8 minutos bons, intensos, marcando o Uruguai de cima, conseguindo empurrar o Uruguai para o seu campo de defesa, mas depois que o Uruguai deu 2 estocadas com 2 ataques bem conectados, o Brasil meio que se assustou um pouco e aí ficou mais cauteloso. Então é um jogo bem igual nesse momento, mas abaixo do que eu esperava. E vem Brasil no campo de ataque com Savinho pela direita, vai para a finta, limpo, ergueu a cabeça, fez o break, vai cruzar, levantou na boca do gol, Vini Júnior subiu de cabeça, Oliveira tirou. A bola volta no campo de ataque com a seleção brasileira, prendeu no curtinho novamente, Bruno Guimarães, domina para a seleção do Brasil, sai jogando com Gabriel Magalhães, ele prende para Vini Júnior, vai cochilar e vai perder, recolhe, domina a jogada para o comando de ataque, vem para a finta, Vini Júnior, já solta a jogada no curtinho para Gabriel Magalhães, ele domina pelo comando de ataque, vem para o drible, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário,
intermediário. Já recolhe novamente a seleção brasileira para ser jogando. Abertura vem pelo setor de esquerda, Capra-ataca, aperta, vai pro toque de bola, Gabriel Magalhães. Ele prendeu, dominou, escapou da marcação, vai pro toque pelo setor de esquerda, soltou para Rafinha. Rafinha já prendeu de esquerda, campo de ataque, tenta o levantamento para o comando, prefere prender a jogada. Domínio no campo de ataque, o Brasil tenta descer, já domina pelo comando intermediário, bola volta com toque de bola de Rafinha. Ele abre a jogada para Bruno Guimarães, que solta na zaga central para Marquinhos, que sai jogando. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Brasil. A bola volta no toque de bola de Savinho. Savinho balança em frente à marcação. Vai tentar o toque de bola, limpou, abriu jogada, soltou, jogada curtinha para Gerson. Gerson domina. Ele abre a jogada com Gabriel Magalhães, está jogando de atacante o zagueiro brasileiro. Prendeu de esquerda, abertura, vem para Rafinha. Ele vai para finta, tentou o drible, perde o lance. Rafinha protege, vem para ganhar escanteio, não. Ganha lateral para a seleção do Brasil bater. E já começam as primeiras vaias para a seleção brasileira. Cedo, mas o torcedor em Salvador está impaciente com o ritmo abaixo. E agora o Brasil tem todo o time no campo de ataque. É bola no campo de ataque para a seleção brasileira ser jogando. Já domina no campo de defesa, tenta descer curtinho a seleção do Brasil. A abertura vem para Gabriel Magalhães, vai para finta em cima da marcação, tenta o toque de Coutinho, Rafinha prendeu, soltou pelo meio de campo, abre a jogada para Abner, ninguém chuta, 0-0 é o placar do jogo, o Brasil domina, 31 minutos de bola rolando, abertura na direita do campo de ataque para Savinho, Savinho domina pelo comando de ataque, tentou levar para a linha de fundo, sempre a mesma jogada, faz o break, balança, tenta o toque de bola, recolhe para a seleção brasileira, por entre as pernas do marcador, passou, mas perde o lance, tenta o toque de bola, a seleção do Uruguai para ser jogando, sai jogando errado, ganhou Bruno Guimarães, tenta a finta, tenta o passe, passa mal, a bola volta do toque de bola, Bruno cerca, afasta a seleção do Uruguai, volta para Marquinhos em lateral para o Brasil bater pela direita. O Tenta Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no tempo da Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer a seleção brasileira, lançamento à frente no comando de ataque, apertou pelo setor de direita, tenta descer, não consegue, bate, rebate, a bola volta com a seleção do Uruguai, chega na marcação, vem para ganhar novamente, Igor Jesus ganhou, recuperou para a seleção brasileira, está jogando pelo comando de ataque, ele prende a jogada, abriu pelo setor de esquerda para Abner, não dominou, a bola sai para a linha de lado. E o Abner, que hoje é titular porque o Arana se machucou, o Alex Telles é a opção no banco de reservas. Jogador jovem aí, aposta do Dorival, ele tem apenas 24 anos, hoje atua no Lyon, começou no Atlético Paranaense, dessa vez não alcançou a bola. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Parado o jogo, Pretzel, 33 jogados, primeiro tempo 0-0. Não, o Brasil erra muitos passes, faz uma jogada só pela ponta, o Sávio parte para cima do marcador, faz um balanço e cruza na área. E a defesa do Uruguai bem postada, alivia sem muitos problemas. É pouca criatividade do Brasil, muito toque para trás. Bruno Guimarães e Gerson pouco próximos. Não existe, é claro, uma associação do jogo do meio para frente, né? Então o Brasil fica tocando bola na intermediária e o Uruguai só cercando e marcando, esperando para conectar um contra-ataque. É um jogo muito simples de se ver, né? O Uruguai bem fechadinho, esperando que o Brasil erre. E domina a seleção brasileira, tenta descer pela direita do campo de ataque com o Danilo. Ele prende para Savinho, Savinho prendeu pela direita, vai para a finta, balança em frente à marcação do primeiro. Tenta o toque de bola, perde o lance Savinho. Tá na hora não de Savinho pro banco, o Estevão entrar, de novo, o Luiz Henrique, não tá na hora não, gente. 34 minutos, viu? não tem problema nenhum mexendo no primeiro tempo, viu? Não é proibido você fazer uma substituição no primeiro tempo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina a seleção brasileira, tenta descer o Coutinho. Domina o Brasil, recolheu Rafinha, não bateu, tirou, perdeu o ângulo, vai bater sem ângulo, bateu, passa a esquerda, vai embora. Linha de fundo, tá parado o jogo. Tiro de meta para o Uruguai bater. E é só com o Rafinha, viu? Quando ele pega na bola, vai pra cima, arrisca uma finalização mesmo que longe do gol, que o torcedor aplaude, agora faz um princípio de festa, porque é o jogador que está em paz. É o jogador de número 115 a vestir a camisa 10 da seleção, já que o Rodrigo está lesionado. É Rafinha e mais 10. Nem o Vinícius Júnior está jogando melhor do que o Rafinha na seleção. Ele que pega a bola, ele que tenta fazer assistência, ele que tenta chutar no gol, mais uma jogada individual dele. A bola passou até a próxima à trave esquerda, mas pelo menos ele chutou no gol, porque o Brasil tem zero criatividade. Placar do jogo 0-0. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. O placar do jogo diz a criatividade do Brasil e do Uruguai, Pretzel? Diz. É um placar correto até o momento, até porque os dois ataques estão tão mal. O time do Uruguai tem bons jogadores na frente, a bola não chega.
E o Brasil fica passando o pé por cima da bola, fica tocando, fica passando, mas arrisca pouco. Finalmente o Rafinha fez uma finalização. A bola falta no toque, ele para tenta descer contigo no setor intermediário, aperta na marcação, a seleção tenta descer o Uruguai. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, bom lance para Palestre. Ele tenta o toque, ele para Coutinho, Pelistri perdeu o lance, tenta ser jogando a seleção brasileira. Abner tenta o toque, ele para recupera o Uruguai, mas a bola vai embora. É bola para a seleção brasileira bater do campo de defesa e ser jogando, sai tranquilo no gol, Ederson, e pratica firme defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias da Copa. Continua para você, Brasil 0, Uruguai também 0, Nina Gagliotti. E a campeã mundial Argentina abre o placar contra a equipe do Peru, 1-0, gol de Lautaro Martínez, um golaço de voleio. A Argentina, que lidera as eliminatórias, vai chegando a 25 pontos, o Uruguai é vice-líder com 20. Alô, Milha Almeida ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. O Tom também está curtindo o som da Bandeirantes. Bola volta com a seleção do Uruguai. Maria Fátima também. Obrigado, Pati, pelo carinho da audiência. Ela volta no toque de bola para ser jogando a seleção do Uruguai. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quer até R$2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Ano novo, vida nova, previdência nova. Vem pra Caixa! É o futebol da Bandeirantes, 37 jogadores, placar do jogo 0-0. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil, domina a seleção brasileira. Tenta descer pelo setor de esquerda sem criatividade, prende a seleção do Brasil. Já recolhe com Gabriel Magalhães, ele prende o lance, tenta o toque de bola, soltou o Coutinho pelo setor de esquerda. Abre o compasso, vai pra finta, faz o break, tenta o toque de bola curto pelo setor intermediário. Já domina a seleção brasileira com Bruno Guimarães. Recolheu pelo setor de direita do campo de ataque, vai pro toque de bola curto pelo setor intermediário. Aperta a seleção brasileira para descer pelo setor de esquerda. Lançamento vai ser feito à frente do Minô. A abertura vem para Gerson na linha de fundo, mas tive impressão da bola sair. Em tiro de meta para o Uruguai, deu escanteio, árbitro. Escanteio, hein? O auxiliar ajudou agora, Ulisses, e existe uma discussão, e depois do Bandeirinha falar uma coisa, o árbitro vê outra, agora sim confirmado. Tiro de meta Uruguai. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tiro de meta para a seleção do Uruguai bater e sair para o jogo. Não perca o show de jardinagem Steel, ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Vá até a loja mais próxima e aproveite. Onde tem jardinagem, tem Steel. A bola volta no toque de bola, tenta descer a seleção do Uruguai. A abertura vem para o meio de campo, aperta na marcação a seleção brasileira. A abertura vem pelo setor de esquerda em velocidade, Zarache. Ele domina Sarache. Sarache domina, vem para finta, abre a jogada, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta a zaga brasileira, Marquinhos tira. Corta, levantamento vem à frente, mas não tem ninguém do Brasil. Vini Júnior vem para dividir, mas não vem muito não. Ele nem sobe de cabeça, domina novamente pelo comando de ataque, tenta descer a seleção do Uruguai com espaço. O Gart, ele dominou, limpou, puxou, perto da esquerda, bateu pro gol. Chute errado do Valverde. Vai para a linha de fundo, o Valverde pega mal na bola, tiro de meta para a seleção do Brasil bater. Será que tá proibido da bote, Ulisses? Porque o Valverde foi levando, não chegou ninguém na marcação, com todo espaço no mundo, o meio-campista do Real Madrid finalizou e a bola passa muito perto da trave. Depois a arbitragem dá uma bronca no Gabriel Magalhães, que tá se estranhando com o Darwin Nunes, centroavante uruguaio. Os dois levaram bronca sem cartão amarelo. Apenas tiro de meta Brasil, 0-0 foi o tirão. E chuta no gol, seleção brasileira não chuta, Não chuta, o Uruguai chuta, e o Valverde veio sozinho, o Milhós viu muito bem, porque ele teve um terreno gigantesco para chegar perto da área. E ele bate bem na bola. Não foi muito feliz, mas o Brasil marca mal. Ó a simplificação do Brasil. Ó. Bola aérea pro Igor Jesus, bem marcado pela defesa. A bola volta para Gerson. Gerson domina para a seleção brasileira pela direita, tenta o toque de bola para Savinho. Dá para tirar o Savinho do time? Podia tirar aos 32, ele podia tirar. E vem Igor Jesus, domina para a seleção brasileira, sai jogando para trás, tenta o toque de bola para Gabriel Magalhães. Ele prendeu no curtinho da intermediária com Bruno Guimarães. Bruno Guimarães dominou, já partiu pelo setor de direito do campo de ataque. Linda bola de primeira, bateu pro gol! Errou Savinho! A bola volta com a seleção brasileira, tenta ser jogando. Abertura para Abner. Abner perdeu para Vinícius Júnior. Ele tenta a finta, se joga no chão, tenta cavar falta, lance normal. Já recolhe, domina a seleção do Uruguai, para ser jogando no campo de defesa com Pelistri. Ele tenta o toque de bola, Pelistri solta a jogada no campo de ataque, aperta a seleção brasileira. No bate, rebate, a bola volta com a seleção do Uruguai. Que domina e tenta ser jogando. Chega na bola, Vini Júnior ganhou. Soltou boa bola no comando de ataque. Vem Vini Júnior, recolheu para o Brasil, avançou, tentou o toque de bola, voltou. Rafinha para ele, para Vini Júnior, toma falta. Tá
parado o jogo, falta cometida pelo Garchi, que vai tomar cartão amarelo no jogo, entrada da grande área, falta para o Brasil bater. Cartão amarelo aplicado porque o Vini encontrou um espaço, né? A meia-lua, o camisa 7 centralizado. Agora faz o torcedor levantar, tá amarelado o camisa 5 da seleção uruguaia. Falta perigosa, muito próxima do gol, centralizado o Brasil. Tem a chance de abrir o placar e aumenta o volume em Salvador. Merecido, Tia. Merecido cartão, uma obstrução. O Vinícius iria entrar na área para fazer a conclusão. Agora, o time do Uruguai está sofrendo um pouquinho pelo meio. Nas jogadas rápidas entre Vinícius Júnior e Rafinha, e até mesmo o Gerson. É por ali que o Brasil tem que tentar entrar. O Uruguai está se posicionando bem defensivamente, mas é a segunda bola enfiada pelo meio que o Brasil tem a chance de entrar na área para fazer a conclusão. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção brasileira bater, falta para a seleção do Brasil cobrar. Se posiciona, Rafinha para a cobrança, já fez um gol de falta. Depois de quantos anos que a gente fazia gol de falta? Nossa, um tempo 18, foi? É, mais ou menos, né? Foi 18, não foi 19? 5 ou 6 anos, é por aí, né? Isso. E outra... E ele tem batido no Barcelona também. Eliminatórias, 19 anos que a gente imagina fazia só, gol de falta. Uma seleção que já teve batedores de faltas espetaculares. Mas o Rafinha bate bem, quem sabe o gol. É falta para a seleção brasileira bater, barreira formada, vem para a cobrança de falta para a seleção brasileira, Rafinha. Rafinha tentou gol do Brasil em bola parada, 0 Brasil, 0 Uruguai. Ele bate bem na bola, Rafinha, esperança na cobrança de falta para a seleção brasileira, partiu para a bola, bateu em cima da barreira. A bola volta, vai saindo para a linha de lado, lateral para a seleção do Uruguai bater. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana. No Disney Plus, está caído o jogador do Uruguai, fica sentindo demais o Núñez. O Núñez agora caindo depois da cobrança de falta e dentro da grande área, parece que levou a pior sozinho ali o camisa 9. Ajuda ele a levantar o Vinícius Júnior, atacante que sofreu essa falta e já se posiciona porque o Brasil tem lateral pelo lado esquerdo, Abner com a bola. É o futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Alô, Josivaldo Fidelis da Silva, ligado na Bandeirantes em Santa Bárbara do Oeste. Domínio do campo de defesa para ser jogando a seleção brasileira, tenta o toque para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira, tenta o toque Coutinho para o setor intermediário. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Jefferson Travizan. Tá ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Recorde do campo de defesa, tenta o toque para Coutinho novamente. Recorde do comando, tenta descer a seleção brasileira, Gerson. Dominou, abriu para Vini, bateu pro gol. Péssimo chute dele. Mas o que é isso, Vini Júnior? O que é isso? Mal na bola, hein? Impressionante, agora tinha a chance de fazer o passe para o Rafinha ou a finalização. Não fez uma coisa nem outra o Vini Júnior, que, repito, ainda não marcou gol nessas eliminatórias. Tem apenas 5 gols em 36 jogos pela seleção brasileira. Vou falar um negócio para você. Se essa seleção brasileira pega o Botafogo completo, dá jogo, hein? Dá jogo, hein? Botafogo e Brasil hoje, o Botafogo completo. Porque o time do Brasil é modorrento, não tem nada, Vinícius Júnior agora apareceu no meio, que é onde ele está levando uma certa vantagem, mas o chute dele foi horroroso. A bola falta do toque de bola, tenta descer a seleção brasileira, vem para ganhar, houve a falta, tá parado o jogo em cima do Gabriel Magalhães. É falta para a seleção brasileira bater. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor ouvinte do Brasil. Já recolhe no campo de defesa para ser jogando frente a seleção brasileira. A vitória vem do toque de bola de Marquinhos. Marquinhos já domina pelo comando de ataque. Ele tenta a finta, faz o break em cima da marcação do primeiro. Recolhe para o comando, vai para a finta, prende a jogada pelo setor de esquerda. Soltou novamente para Gabriel Magalhães. Empurra a jogada para Rafinha. Rafinha domina para a seleção brasileira. Toca de costas. Já domina do campo de ataque. Tenta descer. Rafinha muito longe do gol. Domina do campo de ataque. Recolhe o Brasil. Os dois zagueiros do Brasil no ataque. Gabriel Magalhães. Ele prende. Ergue a cabeça. Tenta o toque de bola. Gerson aparece livre pelo meio. Ele prendeu. Não sabe o que faz com a bola. Abriu para Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira. Empurrou pelo setor de direita do campo de ataque. Vai para a finta. Savinho dominou. Balançou. Perdeu de novo. E aí, gente? O Estevão assistindo o jogo no banco de reservas, o Milhose. O Estevão não tá nem aquecendo, Milhose. É feia a coisa, hein? Ninguém aqueceu. O Estevão segue no banco de reservas. Ele que só tem 30 minutos pela seleção brasileira até aqui. Entrou muito pouco contra a Venezuela.
É futebol da Bandeirantes pra você. Domínio do campo de ataque, recolhe bem pra finta. Bom lance, Pelistri dominou, recolheu, soltou da esquerda, vem a pancada pro gol, limpou, balançou, ergueu, cruzou pra ninguém. Bola vem de graça para a seleção brasileira que domina, está jogando no campo de retaguarda. 45, já o Capriotti, intervalo, Bandeirantes vem pro toque de bola Brasil com o Rafinha, ele faz o break. O Dorival pediu para ele partir, ele brecou. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola a seleção brasileira. Já ganha Rafinha, prende o lance de 3 dedos, lança a jogada para Vini Júnior, mais para o zagueiro. Vem bem para tirar o Oliveira, ele tira o perigo, a bola volta no campo de ataque com o Rafinha. Prende para a seleção brasileira, volta pelo seu campo de defesa pro Brasil, tenta ser jogando para Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães domina para Bruno Guimarães. Empurra a jogada para Rafinha, vai no talento, dominou, linda a bola pro Jesus, Igor Jesus chegou antes dele, o zagueiro vem muito bem para tirar Oliveira, põe para a linha de fundo, escanteio, Brasil direita. Agora sim, uma jogada de armador, o Rafinha apareceu pelo meio, pifando o Igor Jesus, o corte da seleção uruguaia providencial, vai para o segundo escanteio, o próprio Rafinha, camisa 10, vai para a cobrança. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de defesa para ser para o jogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sintonia. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil, curtindo o sonsaço Bandeirantes. A bola volta do campo de ataque, escanteio para o Brasil. Capricha, Rafinha, Brasil com você. Na bola, Rafinha partiu, bateu, levantou, no gol, toque em cima do goleiro do Igor Jesus, que espalmou no susto a cabeçada dele, e vem Brasil, domina o campo de ataque, bola foi solta pela meia direita, campo de ataque, o Brasil domina a jogada, recolhe contigo no setor intermediário, a abertura vem com o Igor Jesus, ele dominou, voltou, jogar na cotinha para Danilo, vai terminar o primeiro tempo, o Capriotti vem com o intervalo, Bandeirantes já, domina o Brasil, prende o lance no campo de ataque para Bruno Guimarães, ergue o braço, o árbitro, é final de primeiro tempo. Será que vem vai aí? 0 Brasil, 0 Uruguai na Fonte Nova, com ingresso caríssimo. Capri, é você, Capriotti. Caprizinho, vem, menino. Cadê você, menino? Alô, Capri. Placar de Brasil e Uruguai 0-0. Alô, Bruno Biliozzi. E Ulisses, a resposta é sim, vaias para a seleção brasileira, claro que com alguns aplausos ainda no primeiro tempo, mas a gente está tendo muitas vaias na Arena Fonte Nova, os jogadores vão deixando o campo num clima de tranquilidade, para falar a verdade é clima meio até amistoso entre jogadores de Brasil e Uruguai que já deixam o gramado esvaziado na Arena Fonte Nova e, mesmo as vaias discretas, um público muito silencioso aqui em Salvador hoje. Ok, é com você, Ricardo Capriotti, Brasil 0-0 também para a seleção do Uruguai, Capri. Já tem mais, daqui a pouquinho, tem mais 45 minutos para o Brasil tirar esse 0 no placar aí, vai dar certo, hein? Você fica com a gente aí que já Ulisses Costa empurra a seleção brasileira. Alô, Alexandre Pretzel, 0-0, o que é que tá faltando aí, Pretzel? O que é que tem que fazer para essa boleirada dar uma despertada e botar a bola para dentro do gol, Pretzel? Jogar bola, né? Um primeiro tempo muito fraco do Brasil, até não teve vaias, achei que quem está presente no estádio vaiaria a seleção brasileira. Nós tivemos um lance só com o Rafinha numa jogada individual e essa bola parada agora, cruzamento na área, o cabeceio em cima do Rocher, na melhor chance brasileira, né? O Brasil com poucas ideias, né? O time do Uruguai está bem fechado, bem treinado pelo Marcelo Bielsa. Os caras ficam cercando, como disse o Miliozzi, e o Brasil tem dificuldades enormes de criar alguma coisa. Teve 2 bolas pelo meio, em 2 jogadas rápidas do Rafinha e do Gerson com o Vinícius Júnior, e ali é que o Uruguai teve um pouquinho de dificuldade, no segundo lance, principalmente quando o Ugarte fez a falta. Mas no mais, lado esquerdo do Brasil não funciona. O Vinícius Júnior não ganhou nenhuma bola do Varela, por incrível que pareça, e do lado direito o Savinho só tem uma jogada. Ele leva a bola para o fundo, ameaça ir para o fundo, passa o pé por cima da bola e cruza na área. Ou não consegue cruzar, está sendo bem marcado com a dobra que o Uruguai está fazendo. E o que acontece quando o Brasil não tem a bola? O Uruguai sai rápido no contra-ataque. Se o Pelistri estivesse numa noite um pouquinho melhor, o Uruguai já teria aberto o placar na melhor chance que o Uruguai teve quando o Pelistri erra em bola na risca da pequena área. Então, assim, eu esperava um jogo difícil, sim, muito mais pelo fraco futebol do Brasil do que pela realidade uruguaia. Só que aí começa o jogo, você vê o Uruguai todo recuado, dando a bola para o Brasil e entendendo que o Brasil realmente não tem nenhuma criatividade, como não teve na noite de hoje até agora. Então, é um futebol realmente fraco, né, mas eu esperava um pouquinho mais de intensidade, né, um pouco mais de competitividade, o Brasil exigindo mais trabalho do Uruguai, algo que não aconteceu. Uma pena que a seleção brasileira esteja assim, modorrenta e sem nenhuma grande jogada, meu caro Capri.
Eu também esperava mais, um pouquinho mais, né? Mais trabalho aí para a defesa uruguaia, coisa que não está acontecendo. Mas vai mudar no segundo tempo. Vamos torcer, esperar, aguardar que a seleção desperte na segunda etapa e vença o Uruguai. Daqui a pouquinho você volta, Pretzel, em instantes eu vou com a Nina Gagliotti, que vai trazer aí os outros jogos, as partidas desta 12ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Faltam 6 jogos, hein? 6 jogos aí. 13, 14, 15, 16, 17, 18. É isso aí, 6 jogos, 6 rodadas. E nós vamos conhecer então os times classificados para a Copa de 2026, Estados Unidos, México e Canadá. É claro que o Brasil estará lá. Resta saber em que posição terminaremos essas eliminatórias. Uma parada rapidíssima e já voltamos. Não saiam daí, é rápido mesmo, até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir na melhor casa de entretenimento com a segurança da regulamentação é o Hit. Aqui na Estrela Bet o jogo é responsável e é o Hit de verdade. E se tem Hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. Ano novo, vida nova, previdência nova. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Invista no seu futuro com a Caixa. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Disney Plus tá com os craques e os grandes times da Europa. Ele disse, eu estou aqui! Tá
com Haaland, Rafinha, Mbappé. Tá com o melhor do mundo, Vini Júnior. E com o Rodri também. Tá com o seu ídolo voando nos maiores palcos do futebol. O Disney Plus tá com a ESPN. Tá com o futebol europeu. O Disney Plus tá com tudo. Assista as ligas europeias no Disney Plus. Sabe aquele serviço de poda que você gostaria de fazer no seu jardim, mas não tem a ferramenta certa? Está na hora de você conhecer o novo podador de galhos da Steel GTA 26. Uma ferramenta motorizada, pequena, leve, fácil de usar e o melhor, com a potência necessária e a praticidade de um produto à bateria. Acesse loja.steel.com.br e adquira o seu. Ano novo, vida nova, previdência nova. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa. Invista no seu futuro com a Caixa. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Futebol é com a Bandeirantes. Quintinal marcou 10h45, hora oficial do Brasil. Faltam 15 minutos para as 11 horas da noite. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. De por enquanto 0 para o Brasil, 0 para o Uruguai. Mas vai ter gol no segundo tempo, hein? Se prepara aí, porque o Ulisses Costa vai soltar a voz já já. Nina Gagliotti, os outros jogos desta 12ª rodada. Conta pra gente aí, Nina. Vamos lá, Capri. Jogos em andamento. Chile vencendo a Venezuela por 4-2. Argentina 1-0 no Peru. Um golaço, Capri. Golaço do Lautaro Martínez de voleio. Olha, uma cena dessas que a gente via antigamente. Um gol muito bonito mesmo. Mais cedo, o Equador venceu a Colômbia por 1-0. E a Bolívia empatou com o Paraguai 2-2. Lembrando, nossos ouvintes, que amanhã é um dia de muito futebol aqui na Rádio Bandeirantes. Logo de manhã já tem Corinthians e Cruzeiro às 11 da manhã. Ulisses Costa comanda essa transmissão. 4h30 da tarde, Bragantino e São Paulo. Às 6 horas, tem Bahia e Palmeiras. Muito obrigado, a Nina Gagliotti. De olho em tudo aí, com esses resultados aí que a Nina passou, né? Principalmente a vitória do Equador sobre a Colômbia, está nas mãos ou nos pés, né? Está nos pés da seleção brasileira a chance de ser segunda colocada nessas eliminatórias sul-americanas. Se vencer o Uruguai, vai ser a segunda colocada, vai assumir a vice-liderança das eliminatórias sul-americanas 2024. Lembrando que só em março a seleção brasileira estará reunida depois para voltar a jogar novamente em mais uma data FIFA. Bruno Migliozzi, 10h47, os times estão voltando aí, Bruno? Ainda não, Capri. O torcedor que seguia silencioso aqui na Arena Fonte Nova só levantou para cantar o canto da cidade com Daniela Mercury. Só assim para animar o pessoal aqui que tá vendo um jogo bem xoxo na Arena Fonte Nova. Achei que tem muito espaço vazio aí na Arena Fonte Nova, viu, Bruno? Muito lugar vazio. Sim. É até decepcionante, né? Você ver um jogo da seleção brasileira com esse cenário aí, mas muitos lugares. E quem assiste pela TV, como é o meu caso, né? E ouço pela Rádio Bandeirantes, é uma sensação ruim. Você vê tanto lugar vazio no estádio. Esses lugares vazios aí são os mais caros, é isso? Por isso tá cheio de espaço aí?
Capri, exatamente. A gente tem no anel superior, são 3 anéis na Arena Fonte Nova. O terceiro, lá em cima, tá lotado. É o pessoal que conseguiu pegar o ingresso mais barato. Aí pra baixo, realmente, muitos lugares vazios. E a tendência é que seja essa mesmo. Pelo menos o pessoal centraliza, né? Nas áreas centrais do campo tem mais gente, então dá uma uniformizada. Mas nas laterais, nada. Um show de cadeiras vazias. Isso é muito ruim. Ô, Pretzel, é meio... É decepcionante, né? Você vê um jogo da seleção brasileira, né? Mas já esperado. O torcedor baiano, Milhose, desde que chegou em Salvador, tem falado sobre isso. O torcedor baiano não estava entusiasmado e o Norte e Nordeste geralmente lota estádio em jogo da seleção. Preço do ingresso abusivo, né? A CBF não está preocupada com o estádio cheio, ela está preocupada em cobrar caro. E aí não dá. Afasta cada vez mais o público do seu torcedor. Isso já vem sendo assim há um tempão, né? Então é melancólico ver a seleção brasileira, que já não é um bom time bem treinado, vendo o estádio, né, parcialmente vazio para o jogo de eliminatórias da Copa. É uma pena ver o Brasil assim. Se ele não voltar com mudanças, aí eu desisto. Se ele não mexer no time do Brasil, não tirar o Sávio e não colocar, por exemplo, o Estevão, ou até mesmo um jogador de meio campo, o Paquetá anda com a cabeça longe, né? Não vem jogando bem, então não sei se ele seria... o ideal, mas volta, por exemplo, com o Luiz Henrique e volta com o Estevão, né? E aí tira pra mim o Igor Jesus e o Sávio e vai pra cima. É isso que tem que fazer, pelo menos pra mim. Vamos ver. O que não dá é botar o Estevão com 43 minutos do segundo tempo. Pelo amor de Deus, hein, Dorival Júnior? Não faz isso de novo, não. Aí é brincadeira, hein, Pretzel? O Dorival é conservador, né? Ele não chamou o Endrick não vem jogando no Real Madrid, é verdade, mas em nenhum momento o Dorival se mostrou afeito a dar espaço para o Endrick, né? Em nenhum momento. Então não chamou o jogador. Então ele olha para o banco assim, ele não tem nenhum centroavante de ofício para substituir o Igor Jesus, que fez um primeiro tempo fraco. Foi bem marcado pela defesa do Uruguai, não se movimentou muito. Então eu acho que ele poderia sair. E o Sávio não teve nenhuma vitória pessoal em cima do Zarate e também do zagueiro Oliveira, que fizeram sempre uma dobra em cima dele, ele não conseguiu jogar. Então põe o Estevão e põe o Luiz Henrique. Mas quem é que vai jogar pelo meio? Põe o Vinícius Júnior pelo meio na combinação com o Rafinha. Quase que funcionou no primeiro tempo por 2 jogadas. Tenta alguma coisa diferente. Agora não dá pra voltar com a mesma formação, né? Não dá não. Não dá mesmo. Agora, você falou aí do Endrick, não é? Impressionante como ele realmente não gosta do Endrick. Ele mesmo não time. gosta. Não mesmo gosta, time, não. então é o mesmo seguinte. Time aí, então é o seguinte. Te lembra quando na nossa infância a gente dizia o seguinte, vai tomar banho, Capriotti? Aí tu respondia, vai tu, Pretzel. Isso era uma brincadeira que a gente fazia, meu caro Capri, né? Sim. Então eu repito agora, Dorival Júnior, vai tomar banho, cara. Tomar banho, Dorival Júnior. Ele vai falar pra você, vai você, Pretzel. É brincadeira isso aí, cara. O time não chuta uma bola no gol, ele volta com o mesmo time, cara. É demais, né? É demais mesmo. E o Uruguai, muda ou não muda, Bruno? Muda, sai Darwin Núñez com a 9, vem 7, Aguirre pro comando de ataque. E o Pretzel já fala sobre essa mudança, vem aí os 45 minutos finais, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com ele, solta a voz e vem Ulisses Costa! Apito, árbitro, toca na bola, a seleção do Uruguai, ela rola, deixa ela rolar, vem pro jogo, Brasil, bola foi solta na esquerda, campo de ataque, dominou, Savinho, bateu pro gol, errado! Na entrada da grande área, um chute chechelento dele. Tinha opções o Savinho, pelo menos 3 jogadores entrando na grande área junto com ele para fazer a finalização ou dar um passe. Ele optou pelo chute, que saiu mascado, fraco, muito fácil. Agora 0-0, confirmando a mexida do Uruguai apenas. Sai o 9, Darwin Núñez, que sentiu ali um princípio de dor na perna no primeiro tempo. Entrou o 7, Aguirre. Pretzel. O Aguirre entrou contra a Colômbia e acabou fazendo o segundo gol do time do Uruguai. Ele entrou muito bem. Jogador que atua no América do México, tem 29 anos, centroavante. Agora, para sair o Darwin Núñez, que fez um bom primeiro tempo, não achei ruim não. É sinal que ele deve ter sentido alguma coisa. Talvez aquela bolada no rosto, ele tenha ficado abalado, tenha ficado preocupado, mas eu jamais tiraria o Núñez, pelo menos no intervalo. É o futebol da Bandeirantes. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode confiar. Brasil. É Sil, Brasil. Você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Domínio do campo de defesa. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domina a seleção do Uruguai. Tenta descer do campo de ataque. Jovem a falta. O árbitro mandou seguir. Árbitro no comando Aguirre. Com vontade. Escapou do primeiro com uma força física incrível. Vem para a marcação Gerson. Ela vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a seleção brasileira. Bater o Aguirre, que é a falta. E recebeu a falta, mas levou a vantagem.
Exatamente, ele foi levando a bola porque o Abner puxou a camisa dele durante muito tempo. Ainda assim mostrou resiliência o atacante uruguaio, levou a bola. Na sequência acabou saindo sozinho pela linha de fundo, aí não adianta reclamar. A bola é brasileira. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Já domina do campo de defesa para ser o jogador. Já aprende a jogar a Coutinho nessa zaga central. Recolhe a seleção brasileira. Tenta descer do campo de defesa com o Ederson. Ederson já prende o lance. Domina no campo intermediário. Abre a jogada do toque de bola. Coutinho novamente com o Gabriel Magalhães. Ele domina, vai para o giro em cima da marcação do primeiro parte em velocidade. Houve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima do Bruno Guimarães para a seleção brasileira bater. Um pouco mais corrida agora a seleção brasileira. O Bruno Guimarães escapa pelo meio, faz dobradinha com o Gerson e o Brasil já tem todo o time no campo de ataque em busca do primeiro gol. É futebol da Bandeirantes, acabei de fazer bola volta pelo direito do campo de ataque, recorde a seleção brasileira, bola foi solta na direita para Danilo, Danilo já prende no campo de defesa, vem para finta, solta para Marquinhos, Marquinhos para Gabriel Magalhães, ele prende o lance para a seleção brasileira para ser para o jogo, recolheu pelo setor de direito do campo de ataque para Marquinhos, Marquinhos domina para a seleção brasileira, abre a jogada para Gerson, Gerson recolheu já pelo setor de meia esquerda, empurrou boa bola para Vini, Vini domina para a seleção brasileira, vai para o drible em cima da marcação do primeiro, prendeu o lance curtido no setor intermediário, vai para a finta, tenta o toque de bola, a bola vai embora. Linha de lado, lateral novamente no campo de defesa para a seleção brasileira bater. Manual para Abner bater para a seleção brasileira. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. Acesse estrelabet.com. A bola volta no toque de bola do meio da seleção brasileira. Vem para o toque de bola com Danilo pela direita. Recolhe os laterais fracos, né, Pretzel? Não temos outros laterais no Brasil, Pretzel? O Wanderson é titular, né? Tá suspenso, aí o Danilo é a reposição. Ele convocou o Dodô para substituir o Wanderson, mas ainda assim não dá para botar o Dodô de titular. Então o Danilo, mais uma vez, ocupa essa função, mas não chega nenhuma vez na linha de fundo. E o Abner, eu não estou gostando do Abner, viu? Já não foi bem contra a Venezuela e hoje não está bem também. Por que o Dorival insiste em coisas que não estão funcionando? É uma boa pergunta e isso demonstra uma certa insegurança, né? Ele quer apostar num time, mas um time que não vem dando muito certo. A bola volta com a seleção brasileira, tentava descer do campo de ataque, não consegue, recolhe novamente a seleção do Uruguai, já tenta partir no comando com vontade, o Uruguai desce, bola volta pelo setor de direito do campo de ataque, houve a falta, tá parado o jogo, Bruno Guimarães atingido pela meia direita, campo de ataque, tá marcada a falta para a seleção brasileira, o Araújo pegou ele. Agora no meio de campo não teve como escapar. O Araújo, atacante, também o Sarate, lateral esquerdo que pertence ao River Plate, dobraram para cima dele, a falta foi marcada e o Brasil, sem nenhuma pressa, vai tocando bola. A bola volta no toque de bola, domina a seleção brasileira para ser jogando pela direita, vem com Danilo, Danilo prende pelo setor de ponta, abre a jogada, Coutinho novamente recolheu com Savinho, Savinho vai para a finta em cima da marcação do primeiro, tomou o puxão na camisa, houve a falta do Sarachi em cima dele, a bola volta no toque de bola com a seleção brasileira, domina pelo comando de ataque, o Brasil tenta ser jogando pelo setor de esquerda, abertura vem para Vini, vamos lá Vini, dominou, balançou, cortou pelo setor de esquerda, cabra ataque, vai para a nova finta, 1-2 a marcação, perde a bola, domina a seleção do Uruguai, sai jogando pelo seu campo de retaguarda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Vou falar uma coisa para você, Press. O Dorival tem que mexer no time. Já deveria. Volta com a mesma formação. Só ele gostou da seleção no primeiro tempo, né? O Brasil não fez muita coisa. Se alguém achou que o Brasil jogou bem é porque realmente a seleção brasileira está chamando pouca atenção. O tempo não para. Bandeirantes marca. 5 minutos jogados, 5 segundo tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias sul-americanas para a Copa. Continua para você, Brasil 0, Uruguai também 0 na Bandeirantes. É você, Nina. E com esse empate, o Uruguai vai chegando a 20 pontos, segundo colocado da tabela de classificação. O Brasil é o quinto colocado, tem 18 pontos, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, Luiz Capati. Tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Em Capivari, a bola volta no toque de bola, tenta descer a seleção do Uruguai. Abertura vem pelo meio de campo, curtinho novamente. Valverde pede, recolheu Oliveira, vem para finta, solta a jogada pelo setor de direita, perto do Brasil. Varela domina, jogador do time do Flamengo, prende a jogada com Bittencourt domina pelo setor intermediário para Valverde. Ele prende pelo setor de esquerda, câmara ataque, abriu jogada para Sarachi. Sarachi prende a jogada, recomeça novamente a seleção do Uruguai, tenta descer do comando
no Bittencourt. Ele prende o lance, vem para a tabela. Sarachi já pede. A abertura vem com Valverde. Valverde prende para a seleção do Uruguai. Abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque. Soltou bom lance para Araújo. Araújo prendeu pelo setor intermediário para Sarachi. Sarachi novamente para Valverde. Enfia no comando de ataque. Afasta a zaga brasileira. Domina o Brasil para ser o jogador do campo de defesa. Vem o Savinho para fazer a falta de ataque. Falta no campo de defesa para a seleção do Uruguai. Bateu o Savinho, não dá mais, velho. E o sinal do Dorival realmente é esse, porque ele coça a cabeça e volta para o banco de reservas, quem sabe, para ver as opções. O Savinho, que acabou de desperdiçar um contra-ataque, faz uma falta boba e é perigosa para o Uruguai. Vem para a cobrança o Araújo. O auxiliar dele é o Juan, que foi um zagueiraço, né? O que o Juan fez para virar auxiliar, cara? Até isso a comissão técnica do Brasil é confusa. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. No alto sai para fazer. Ele fez o goleiro brasileiro Ederson. Segura o goleiro do Brasil para ser o jogador do campo de defesa. Aí ficou fácil, o cruzamento foi muito ruim do Araújo pelo lado esquerdo, o Ederson já recompõe e o Brasil tenta atacar enquanto o Dorival conversa. E conversa muito para pensar qual vai ser a solução da seleção. A bola volta no toque de bola, o Brasil tenta descer do comando, vem com Rafinha, finta no primeiro, finta no segundo. Soltou para Vini Júnior, vai na área, vai fazer o gol, bateu! Passa a esquerda do gol, vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a seleção do Uruguai bater aí. E não precisou de muito, uma conexão rápida de passes entre os dois melhores jogadores da seleção. Rafinha consegue encontrar o Vini dentro da área, que tira um pouquinho demais. Ela raspa a trave na finalização. Realmente está difícil. Para sair esse primeiro gol do Vini nas eliminatórias, passa muito perto, perde o gol o Brasil. Nesse momento o Brasil é quinto colocado na eliminatória, né? E tem que olhar para o sétimo, que é a Bolívia. 5 pontos à frente da Bolívia, que é a sétima colocada. O Rafinha tá mandando no jogo, só que a bola tem passado pouco por ele. Mais Rafinha e pro Vinícius Júnior se ligar também, porque o Rafinha tá pensando sempre à frente, né? É o pensador da seleção brasileira e o Vinícius Júnior perdeu o gol na melhor chance do Brasil. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda Atacado. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta do campo de defesa para a seleção do Uruguai ser jogando. Peças para o carro, moto ou caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor do Brasil. Recorde do campo de defesa para ser para o jogo, já aprende a jogar a cutinha na intermediária, domina a seleção do Uruguai. Parte pelo setor de esquerda, campo de ataque, a abertura foi feita à frente no comando do Sarachi. Sarachi prendeu, soltou, bom lance na direita, vem cruzamento na grande área, entrou para fazer o gol, afasta a zaga brasileira. Domina no campo de ataque, tenta descer novamente, recolheu Sarachi, toma a falta, o árbitro manda seguir, a bola volta para Araújo, Araújo domina pelo comando de ataque, abre a jogada pelo comando, tenta descer a seleção do Uruguai, bola batida, gol, vai pintar o gol! Lindo, 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 Valverde! Gol! Valverde de fora da área, do jeito que ele faz no Real Madrid. Ele dominou, ergueu a cabeça, ninguém marcou ele. Ele domina, bate no canto esquerdo, a bola chega a raspar na bochecha esquerda da rede e morrer no fundo do gol. Na entrada da área, o Uruguai faz o gol. 1 para a seleção do Uruguai, 0 para o Brasil, 0 Brasil, Uruguai. E aí Valverde ao nome do gol, ele pediu, insistiu, pediu, ninguém marcou. Chegou errado na bola, na marcação confusa do Bruno Guimarães. Ele meteu a bola na bochecha, na meia-lua da grande área, na bochecha esquerda. 1 Uruguai, 0 para o Brasil. E aí, Miliose. E ele mostrou que podia finalizar dali pelo menos umas 3 vezes nessa partida. O Brasil deu espaço, precisou aprender a lição. Sofando esse gol importante, uma finalização de fora da área muito bonita, ele marca. Pela segunda vez nas eliminatórias, jogador do Real Madrid de muita qualidade, faz um golaço. O Brasil só assistiu o Uruguai rondar a área, e por isso 1-0 para Celeste em Salvador. Mantém o mesmo time, Savinho errando a todo instante, time sem criação nenhuma. É isso que acontece, Pretzel. O Vinícius não fez o gol de um lado, o Valverde fez. 2 jogadores do Real Madrid. Que golaço do Valverde, né? Estão falando que o Ederson falhou de jeito nenhum. Foi uma bola linda no canto, bem no cantinho. Golaço do Valverde. 1-0 Uruguai, que nem estava fazendo muito esforço para atacar. Mas deixaram, né? Ah, agora vai mexer o senhor Dorival Júnior, né? É piada, né? É Luiz Henrique Martinelli. Pois não. Luiz Henrique e Martinelli na seleção daqui a pouco. O Estevão é só para fazer figuração. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo do setor intermediário. Isso é o Estevão não entrar, bom pro Palmeiras, né? Que joga e vai poder usar o Estevão. Do meio do campo de defesa.
Tá suspenso. Tá suspenso, ele tomou amarelo, exatamente. Mas acho que eles pensaram mal, sabe por quê? Não deveria, se ele não toma o amarelo, ele já fica em Salvador para enfrentar o Bahia, se ele não tomasse o amarelo. A bola volta com a seleção brasileira, tenta descer pela direita, vem cruzamento na grande área do Rafinha. A bola vai para a linha de fundo, escanteio para o Brasil bater. Agora acelera o jogo a seleção, buscando o Rafinha aqui, consegue salvar essa bola e ainda garante o escanteio. O terceiro para o Brasil no jogo, ele mesmo vem cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Escanteio para a seleção brasileira, bater da esquerda, escanteio cobrado, levantamento no boca do gol, passa por todo mundo, sobrou para Savio, bateu pro gol, pega mal na bola, afasta, vem para tirar novamente a seleção do Uruguai, que pode descer em contragolpe, aperta a seleção brasileira, vem para ganhar o lance, abertura do comando de ataque, já prende o lance curtinho pelo setor de esquerda, Bruno Guimarães abriu, recolheu, jogada solta no comando para Rafinha domina, levou para a linha de fundo, vem pro cruzamento, cruzou na boca do gol, zagueirão tira mal, afasta Dani, Marquinhos não chega, é lateral para o Brasil bater pela esquerda, campo de ataque, quer até R$ 2.500 de cashback. Traga sua previdência para a Caixa. Ano novo, vida nova, previdência nova. Vem para a Caixa. Mexe o Brasil. Duas mudanças. Deixa o campo 9, Igor Jesus. Vem o 21, o Luiz Henrique. Além disso, vai tirar o 16, Abner, para colocar o 11, Gabriel Martinelli. As duas mexidas de Dorival. E aí, Preto? Ele tem feito isso. Ele tem tirado o lateral esquerdo e tem colocado um atacante. Só que ele está perdendo o jogo. Não sei se é o ideal, hein? Vai avançar o time, vai atacar o Uruguai, mas vai deixar muito espaço para o contra-ataque, né? Muito espaço. Ele tem feito isso. O Abner não jogou nada. Aliás, o Abner, com todo o respeito, hein, não tem bola para jogar na seleção brasileira. Com todo o respeito. A bola volta com a seleção brasileira. Tenta descer pelo setor de esquerda. Campo de ataque 1-0 para a seleção do Uruguai. Levantamento vem à frente no comando. Afasta a zaga da seleção do Uruguai. Gerson falha, não chega na bola. Ela volta no toque de bola. Gerson tenta chegar a bola. Recolhe no campo de defesa do Brasil. Lateral para a seleção brasileira. Bater pelo setor de direito do campo de defesa. Manual para a seleção do Brasil cobrar. Não perca o show de jardinagem Estil. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Vá até a loja mais próxima e aproveite. Onde tem jardinagem, tem Estil. A bola volta do toque de bola, tenta descer o Coutinho na intermediária, aperta na marcação, a seleção brasileira vem pro toque curto com Luiz Henrique. Ele prende o lance na jogada, novamente para Martinelli. Martinelli tenta o levantamento, lançou para Rafinha, vai para área no momento de cruzar, perdeu no corpo, a bola vai embora. Tiro de meta para a seleção do Uruguai bater. E agora faz o que tem que fazer a seleção uruguaia, fecha a casinha, marcação bem encaixada, não deixa o Rafinha chegar sequer perto da bola, intercepta bem ali o Jimenez, garante o tiro de meta e não tem pressa alguma o Rocher para cobrar. Vence o Uruguai 1-0. O José Carlos fala que o Bidu é melhor que o Abner. Calma. Não, é que começa a virar chacota. O Abner não jogou nada contra a Venezuela e foi mantido no time contra o Brasil. O Dorival tá perdido. Perdidaço. Ele ter voltado com a mesma formação, esperou tomar o gol. Certo? Com todo respeito, eu não sei se o Dorival chega contra a Argentina e Colômbia, viu? Não sei mesmo. No momento, ó, vou repetir, tá? A primeira e a sexta posição te garantem na Copa do Mundo do mesmo jeito. Só que no momento o Brasil está 4 pontos à frente do 7º colocado, que é a Bolívia. 17 contra 13, né? Não dá, né? Realmente não dá num futebol sofrível. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana com Disney Plus. A bola volta com a seleção brasileira que sai jogando no campo de defesa. Recolhe contigo no setor intermediário. Vem para a finta, tenta o toque de bola. Vem para o toque Gabriel Magalhães. Ele prende o lance, já solta na sua zaga central. Recolhe a jogada para o comando, prende a jogada contigo no meio de campo. Abriu no toque de bola a seleção brasileira para Gerson. Gerson abre a jogada novamente para o Gabriel Magalhães. Ele desce para a seleção brasileira. Vem cruzamento na grande área. Tira o zagueiro, afasta, corta, tira o perigo dali. A bola volta, campo de defesa para a seleção brasileira ser jogando no campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima domina a seleção brasileira com Gerson. Gerson domina 1-0 para a seleção do Uruguai. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15, segundo tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias sul-americanas. Continua para você, Uruguai 1, Brasil 0, na Bandeirantes é você. Alô, Nina Gagliotti. Com a saída de Carille, Santos faz contato com Luiz Castro e Renato Gaúcho. O português é prioridade para a diretoria do Santos. Cuca também está em pauta, mas nesse momento aparece como terceira opção.
Renato Gaúcho gosta de praia, vai ser legal. Domínio do campo em ataque, tenta descer a seleção brasileira. Bola foi solta na esquerda. Recolheu, Rafinha cruzou, levantou, no gol, subiu o zagueiro, cortou, vem de primeira, vai sair o empate! Gerson, lindo, 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 lindo! Do Brasil, Gerson! Um lindo gol! Ganhou Gabriel Magalhães, abriu na esquerda pro Rafinha, a jogada tinha que ser dele. Ele cruza a zaga, rechaça de sem pulo, na linha frontal da pequena área, ele bate de perna esquerda, lado de fora do pé, a bola faz a curva e entra no cantinho do Rocher. O Brasil empata o jogo, Gerson! Com emoção maior do futebol, essa emoção, Gerson, que você proporciona à torcida brasileira. Agora Brasil 1, Uruguai também 1, detalhe até o Desai, Miliazzi. E como é importante a tomada de decisão do jogador, porque tinha chance de cruzar, dominar, colocar de novo essa bola na área, mas não. Optou pela finalização que tanto faltou pro Brasil durante o jogo, e com a perna esquerda ele acerta uma bomba. Gerson marca pela primeira vez com a camisa da seleção brasileira. Emociona o torcedor que volta a cantar em Salvador, o Brasil. Empata contra o Uruguai, Gerson com a perna esquerda tá 1-1. Ô, Pretzel, a gente tá falando, você falou, eu falei, todo mundo falou, Pretzel. Ô, Pretzel, chuta de fora da área, cambada. Golaço, né? O Valverde fez um bonito gol e o Gerson responde, um gol ainda mais bonito, uma paulada de primeira. Ele não vinha bem no jogo, viu? Vinha paradão e tal, sem muita intensidade, sem se aproximar da área, mas empata o jogo num momento importante pro Brasil, porque o time do Uruguai voltou melhor no segundo tempo do que o Brasil. E vem pro jogo, o Brasil, ela foi soltando na esquerda, batida, gol! Rocher faz a defesa. Martinelli tentou no canto esquerdo no alto, Rocher faz a defesa pro Uruguai, quase o Brasil vira. Numa jogadinha de futebol de areia, ele recolhe com uma perna, finaliza com a outra. Bonita a postura do Martinelli, mas o chute saiu fraco. Ficou fácil pro Rocher e agora sim, canta a torcida em Salvador, o Brasil quer a virada. O Brasil tem 4 atacantes em campo e abriu mão do lateral esquerdo. Ele simplesmente abre um jogador para marcar o Pelícia. É o Rafinha que recua para ser um lateral e sair para o ataque, para confundir a marcação do Uruguai. E está funcionando. O Rafinha fez a jogada do gol e agora está atacando que nem maluco, pelo lado esquerdo, junto com o Pelícia. É isso. Está dando certo porque a mudança fez bem ao Brasil, chegou ao empate, mas com 4 atacantes em campo. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. É futebol da Bandeirantes para você, o tempo não para. Bandeirantes marca. 19 minutos de bola rolando, 19 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias da Copa. Brasil 1, Uruguai também 1, na Bandeirantes é você, Nina Gagliotti. Jogos encerrados nas eliminatórias da Copa. A Argentina venceu o Peru 1-0 e o Chile fez 4-2 contra a Venezuela. E vem para o jogo a seleção brasileira, a bola foi solta pelo setor de direito do campo de ataque, tenta o domínio, a bola sai. Luiz Henrique, péssimo no lance agora, hein? A gente pediu ele, mas errou feio, hein? Errou feio agora o Luiz Henrique. Ele primeiro perde domínio, na sequência não consegue fazer o passe. O Danilo corre o campo inteiro, não alcança essa bola. Olha só, na sequência daqui a pouco seleção uruguaia. Pumita Rodrigues, jogador do Vasco da Gama, vai entrar. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Pretzel, e o jogo, hein, Tchê? Ele vai botar o Pumita para marcar o Rafinha. Então ele vai ficar com o Pumita e Varela. Com a entrada do Martinelli e a saída do Abner, o lado esquerdo do Brasil ficou muito forte. Ficou com 2, 3 jogadores para fazer 3 contra 2. Então a tendência é que ele tire o Pelistre, né? Tire o Pelistre, é isso? Saiu o Pelistre, entra o 14, Pumita Rodrigues. É isso, é meio que óbvio até porque o Pelistre cansou e não estava conseguindo acompanhar o Rafinha, que virou um lateral atacante, junto com o Martinelli, 2 contra 1. O Puma vai marcar um e o Varela marca o outro. Então 2 laterais direitos para conter o lado esquerdo do Brasil.
É o futebol da Bandeirantes. Você na Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona novamente no campo de retaguarda. Tenta o toque para a seleção da vida. Deu seleção do Uruguai para ser jogando. Não consegue. Bola volta para Gerson. Dominou, enfiou jogada no comando para Luiz Henrique. Ele prende para a seleção brasileira. Tenta a finta no primeiro, finta no segundo. Rola a jogada pelo meio de campo. Abre a jogada curtinha para Bruno Guimarães. Domina para a seleção brasileira. Prende a jogada para Danilo. Danilo já prende no campo de ataque. Abriu jogada com Gabriel Magalhães. Enfiou boa bola para Vini Júnior. Ele domina pelo comando. Vai para a finta. Escapa no primeiro, do segundo. Pode dar para trás. Recolheu, deu passe, tira o zagueiro, passe errado. Domina a seleção do Uruguai para ser jogador do seu campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer a seleção brasileira, vem pela esquerda com Rafinha. Rafinha domina para a seleção brasileira, tenta o toque de bola, já solta o Coutinho para Martinelli, errado o toque de bola do Martinelli. Domínio do campo de defesa, a seleção do Uruguai para ser jogando. Sil renova sua energia cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. A bola já volta, vem para o toque de bola curto pelo campo de retaguarda. A seleção do Uruguai tenta ser jogando. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tá tudo Tigre. Você comigo, torcedor brasileiro, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa, a seleção brasileira tenta descer. Driblado facilmente aqui na direita, já passou novamente. Recolhe no comando o Savinho. Não sei o que o Savinho tá fazendo em campo. Ele não marca, não ataca, não joga. Eu vou falar pra você, viu? É só o Dorival tá gostando dele, só o Dorival. Tá louco, ele é bom jogador até, mas vou falar pro seu negócio, viu? Jogou nada e hoje. O Martinelli tá tirando o pé de todas as divididas também, hein? E vem o Uruguai na direita com Varela, dominou, ergueu a cabeça, vai pro cruzado, em cima da marcação. A bola volta no toque de bola, coleção do Uruguai, vem cruzamento dentro da grande área, prendeu pelo setor de direita, abre a jogada, Coutinho, Valverde, lançamento vem na grande área, Danilo, ninguém avisa, ele toca na bola. Ela volta no toque de bola de Savinho, domina para a seleção brasileira, nossa, só o Savinho, entregou o ouro, Savinho, dominou na esquerda, prendeu Sarachi, Sarachi prende a jogada, vai pro toque de bola para Bittencourt, dominou, soltou na entrada da grande área, o Garte, ele prende o lance, vai para a finta no primeiro, finta no segundo, tentou cruzamento de letra, o Everton cai. Segura o goleiro brasileiro. Entrega uma jogada de ataque de graça. Agora o Savinho pro Sarrati, conseguiu esse toque de bola e a tabelinha uruguaia termina na finalização de letra do Aguirre, o centroavante. Por sorte teve o desvio, amorteceu essa bola e o Ederson defendeu. E olha, Ulisses, agora a torcida pede Estevão em Salvador, arquibancada em tudo. Mas todo mundo quer, eu quero, só o técnico que fica com o Savinho. E vem pro jogo a seleção brasileira, a bola foi chuta, tentou Rafinha, passe de bola errado, volta na marcação, Rafinha vem, toca na bola, ganhou lance, mas o árbitro para. E vai tomar amarelo Rafinha, hein? Pegou a bola, mas o árbitro tá dando amarelo para ele. Falou que ele deu a tesoura. Acabou acertando mesmo o jogador uruguaio, o Rafinha, ele chega atrasado e depois levanta essa perna, por isso, cartão amarelo, não estava pendurado, então, sem maiores dores de cabeça, amarelo pro 10, Rafinha. E é o destaque do time do Brasil, né? É o destaque, o Gerson fez um bonito gol, mas quem tá jogando bola, quem tá em todos os cantos é o Rafinha, até fazendo uma função de sacrifício, né? Que é marcar o lado direito do time do Uruguai, né? Tá revezando com o Martinelli quando o Brasil tem a bola. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Se tá na sua vida, tá no Tenda. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente a seleção do Uruguai para ser jogando. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe do campo de defesa, a Jana tá ligada no microfone Bandeirantes, torcendo para a seleção brasileira. Recolhe do campo de ataque, tenta descer Puma, dominou para a seleção do Uruguai, bateu pro gol, bola desvia. Desvia na marcação do Gabriel Magalhães, amortece, Ederson sai do gol para fazer a defesa do goleiro brasileiro. Com amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, torcedor do Brasil. Ela volta no toque, bola recolhe contigo no setor intermediário, a seleção brasileira desce, zaga aberta, enfiada no comando de ataque, desce o Brasil, bola foi soltar. Ô Danilo, ele tentou rolar pro Luiz Henrique, bate pro gol, na meia lua da área, de frente pro gol, pô. Passou mal o Danilo de perna esquerda, hein? E quando o Savinho acertou a jogada, né, Ulisses? Que tá tão difícil de acontecer, ele passou por 3 marcadores na tabelinha, abriu o campo pro Brasil. Aí o Danilo faltou protagonismo ali, tentou achar. O Luiz Henrique forçou o passe, perde a chance o Brasil. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha. Quem entende do assunto é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, Pretzel. A gente viu o Estevão agora só olhando pro Dorival. A câmera flagrou ele. Enquanto a torcida gritou o nome dele, ele fica olhando pro Dorival, aquecendo e olhando pro técnico, né?
Mas é uma teimosia do Dorival tão absurda. Eu nunca vi o Dorival fazer isso, viu? E vem Brasil para frente, chuta pela esquerda para Vini Júnior. Vamos ver, Vini! Dominou na esquerda, livre de marcação. Vai para dentro da grande área, escapa da marcação. Rolou a entrada na grande área. Para Bruno Guimarães, vai bater pro gol! Demorou demais. Você não tá sozinho, viu, Bruno, no campo de jogo. Tem jogadores adversários. Pô, tenta ajeitar o corpo para bater de primeira. Você gira o corpo para bater de primeira, não dominar a bola. Levou uma hora para dominar e bater, né? Olha aí, ó. E vem para o jogo do meio do campo de ataque. Tenta descer a seleção do Uruguai. Placar do jogo 1-1. Tá empatado o jogo. Pois não, Miliose. Agora se levanta, sai do banco Estevão, camisa 22, daqui a pouco no Brasil. Quer até R$ 2.500 de cashback? Traga sua previdência para a Caixa no novo Vida Nova, Presidência Nova. E vem para a Caixa, torcedor do Brasil. E aí, vai mexer já a seleção brasileira. Quem vai sair? O Savinho, Sabe, né? Tem que sair o Sávio. Vamos ver o que vai fazer. Se eu sou o Edson, põe a bola para fora para o Estevão entrar logo. Pelo menos está entrando, faltando aí meia hora para terminar o jogo. Vai ter bastante tempo para jogar e para partir para cima do Zarate, né? Que é um marcador razoável, jogador do Boca, né? Nem no Boca ele era titular, tá alternando também entre titular e reserva. Bola do campo de defesa para a seleção brasileira ser jogando. Obrigado, torcedor, pela audiência. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Walter Vieira, ligado no microfone Bandeirantes. O Walter mandou aqui, volta Parreira. Olha só como é que é. Domínio do campo de ataque, tenta descer Savinho. Ele prende para a seleção do Brasil, perde a jogada, ganha novamente na sequência Sávio. Levou para o meio, ninguém marcou, poderia bater, girou para frente, vai pintar, bateu pro gol. Martinelli em cima da zaga. A bola volta com a seleção do Brasil, tenta descer do campo de ataque, afasta a zaga brasileira. Recolhe novamente no campo de ataque, tenta partir novamente, vem pro toque de bola, houve a falta. Aqui atrás no campo de defesa, falta para a seleção do Uruguai bater. Não perca o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis de produtos campeões de qualidade. Vá até a loja mais próxima e aproveite. Onde tem jardinagem, tem Steel. Pois não. E agora sim, sai Savinho com a 20, vem 22, Estevão na seleção brasileira. E Ulisses, uma curiosidade, falou aí em Parreira, o Parreira já foi demitido aqui na Fonte Nova em 83 contra o Uruguai quando perdeu aquela Copa América. Então, sinal ruim aí pro Dorival Júnior, Estevão em campo pela seleção. E aí, Pretzel, vamos ver o que vai fazer o menino. Vai fazer muito, tem que ir pra cima, pega a bola e vai pra cima. Eu me lembro desse jogo que o Miliose falou, foi 1-1. O Uruguai jogava pelo empate, que eram 2 jogos na decisão da Copa América, não era apenas um jogo. E aí o Éder fez um gol de falta e eu me lembro que um centroavante chamado Aguilera empatou para o Uruguai. O Uruguai foi campeão em cima do Brasil, dentro da Fonte Nova. E domina a seleção brasileira, Martinelli tenta o passe de bola, rola Coutinho pelo meio de campo para Gerson. Gerson abre a jogada, enfia no comando de ataque para Vini Júnior. Vini Júnior domina para a seleção brasileira pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola Coutinho, recolheu para Rafinha, para Vini Júnior. Vini Júnior prende para Gerson, autor do gol do Brasil, 1-1, tá empatado o jogo. Já domina pela direita para Danilo, para Estevão. Estevão pega na bola, galera, vai à loucura. Domina Estevão para a seleção brasileira, vai para a finta, abriu o compasso, tentou descer, ganha escanteio. Escanteio para o Brasil, bater pela direita de ataque. No primeiro encontro entre Estevão e a marcação uruguaia, ele já partiu para cima, pedalou, busca a linha de fundo e consegue o escanteio. O quarto para o Brasil, vem para a cobrança. Escanteio para a seleção brasileira bater. Se posiciona para a cobrança, escanteio para o time do Brasil. Vem mesmo Estevão para bater, escanteio para a seleção brasileira. Ele vai partir para a bola o garoto. 1-1 Brasil e Uruguai, partiu Estevão. Bateu o escanteio, levantou na boca do gol. Tirou o zagueiro, bola volta para Martinelli. Mata no peito, domina pelo seu campo intermediário de ataque. Tenta o toque para Martinelli, tem Estevão aberto novamente, tem Gerson pelo meio. Enfiou para Gerson na circunferência central do gramado pela amiga esquerda. Abre a jogada para Rafinha. Ele domina, Vini Júnior abre, Rafinha domina, tenta Bruno, vem pro toque de bola Coutinho novamente, Bruno Guimarães empurra para Rafinha, Rafinha para Bruno Guimarães, domina para a seleção brasileira, abre para Gerson, Gerson domina, tem Danilo, prefere o toque pelo setor de esquerda, soltou jogada Coutinho com Gabriel Magalhães, ele prende o lance novamente para Rafinha, vem no toque de primeira de calcanhar, devolução pro Rafinha, chega o zagueiro, tira, domina a seleção do Uruguai, tenta ser jogando na pressão, Gerson tenta ganhar bola, volta com a seleção brasileira e Uruguai tudo no seu campo de defesa. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. A bola volta com a seleção brasileira. Abertura para Estevão, domina pelo setor de direito do campo de ataque, vem para finta, passa o pé em cima da bola, limpa a jogada. Já domina pelo setor de esquerda, tenta passar curtinho. Ele arma a jogada lá do outro lado, passe errado. Muito forte, põe para fora, lateral para a seleção do Uruguai bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. A Braspress
Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda em todo o Brasil. Braspress, olha só, a Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas via internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Estevão domina para o time do Brasil, vem para o toque de bola, solta pelo setor de direita, vai jogar contigo no comando de ataque. Lançou à frente, Estevão desceu, balançou, vai para a finta, tá na área, perdeu o lance. Tá na fase de aquecimento, Estevão ainda, hein? Vem para marcar o Brasil, ganhou na direita. Houve a falta do Luiz Henrique, aponta o árbitro do jogo. É isso, acabou derrubando ali a marcação uruguaia que deu o bote no Estevão. Até agora recebeu 3 bolas, conseguiu um escanteio, perdeu as outras 2, está abaixo da média o Estevão, apenas começando sua participação. Hit de verdade é jogar com personalidade e responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.com. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Domínio do campo de defesa para ser jogando novamente a seleção do Uruguai. O tempo não para, Bandeirantes marca. 31 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias da Copa. Continua, Brasil 1, Uruguai também 1, na Bandeirantes é com você. Alô, alô, ô Nina Gagliotti. Corinthians é denunciado no STJD e pode perder mando de campo por cabeça de porco em clássico contra o Palmeiras. O artigo prevê pena de até 10 jogos longe de Itaquera. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Prende o lance curto novamente no comando. Recolhe a seleção brasileira para ser jogado. Pois não, Prétio. Martinelli vira armador, né? Armador agora e o Brasil ataca de qualquer jeito, né? Jogada individual. Vamos ver o Vinícius Júnior. E vem Vini, dominou para a seleção brasileira. Deu para trás para Rafinha. Cruzou na entrada da grande área. Vai bater pro gol. Mas o que é isso, Luiz Henrique? Ô, Luiz Henrique, mas o que é isso, meu filho? Lindo lance do Vinícius, hein? Bonita jogada, Ulisses, do Vinícius Júnior que pelo lado esquerdo conseguiu achar o Rafinha e o passe foi perfeito pro Estevão. O Luiz Henrique que voltou e finalizou de costas ali, chute muito difícil, o Estevão estava pronto para a finalização, faltou comunicação para a seleção brasileira nesse ataque. Jogo totalmente aberto com 33 minutos, né? O Brasil apertando a marcação em cima do Uruguai, avançando demais o seu time, mas dando espaço para contra-ataque, né? Esse 1-1 acho que não termina assim, Ulisses. É o futebol. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Um abraço pro Caneta Azul em Orlando, ligado no microfone Bandeirantes, domina a seleção do Uruguai, tenta descer no campo de defesa. 1-1 é o placar do jogo. Pra você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Alô, Flavinho Cirino, ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pela audiência, Flavinho. A bola volta no toque de bola, Coutinho novamente, recolhe no campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda, Coutinho novamente no setor intermediário, aperta na marcação, já tenta descer, recolhe a seleção do Uruguai, pressão da seleção brasileira, a bola foi chuta pelo meio de campo, curto do meio, Romina recolhe Araújo. Araújo prende o lance para a seleção do Uruguai, soltou pelo setor do esquerdo, ninguém chega na marcação, afasta a zaga brasileira. Vamos ver o Martinelli, se acertar o passe, consegue um contragolpe. Domina Martinelli para a seleção brasileira, deu toque de bola pelo setor do esquerdo, deu pro toque de bola, Coutinho de Rafinha para Vini Júnior. Na cara do gol! Não conseguiu o drible em cima do goleiro, a bola sobrou para pegar o Rocher. Impressionante o que faz o zagueiro Giménez, que trava o Vinícius Júnior. Tinha tudo para driblar o goleiro, fazer o gol da virada da seleção, mas o Giménez, que é do rival, né, do Atlético de Madrid, o Vini joga no Real Madrid, travou perfeitamente o lance. O veterano ganha melhor e o Brasil perde a chance da virada. O Uruguai parece mais cansado, claro que não é desculpa, mas o Uruguai jogou na sexta-feira à noite, né? E teve um jogo muito mais difícil que o Brasil teve. O Brasil jogou na quinta-feira à tarde. Tem relação isso? Um pouquinho, né? O Uruguai está bem mais lento que o Brasil, mas o jogo ainda totalmente aberto. Netão Tarrafa em Rio Preto, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência. Domínio do campo de ataque, tenta descer a seleção do Uruguai. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Chega de sofrência na obra, você tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Domina pela direita do campo de ataque, tenta descer o Uruguai, cruzamento na grande área, Danilo no peito, tira. A bola volta para Gerson, domina para a seleção brasileira, liga a jogada, Coutinho novamente, Estevão domina para a seleção brasileira, já parte para o campo de ataque, deu toque de bola bonito para Vini Júnior. Partiu pela direita, vai para dentro da grande área, faz o break, prende o lance, balança Vini Júnior, fica sem opção de jogo, são 5 na marcação dele, ele recolhe, domina, ninguém aparece, volta mais atrás, soltou para Danilo prende para Rafinha, Rafinha dominou de fora da área, bateu, passa a direita no gol, perto demais,
Tiro de meta para a seleção do Uruguai bater. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. O tempo não para. Bandeirantes marca. 35-30. Segundo tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias da Copa Sul-Americana. Brasil 1-1 pro Uruguai na Bandeirantes. É você, Nina Gagliotti. Amanhã, feriadão de muito futebol aqui na Rádio Bandeirantes. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam às 11 horas da manhã, melhor dizendo. 8 é muito cedo, né? Bragantino e São Paulo às 4h30 da tarde. E no embalo, Bahia e Palmeiras às 6, fechando a quarta-feira de futebol. O futebol da Bandeirantes pra você. Nina, 8 da manhã também. Ó, vou falar pra você. É um exagero, né? Também não precisa. Talvez você está vendo o futuro. Tudo pode se esperar no futebol brasileiro, viu? A bola volta com a seleção brasileira, tenta descer, recolhe novamente Martinelli, prende o lance em demasia. Ele recolhe a jogada, trabalha novamente no campo de ataque, vai tentar o toque de bola, volta, Coutinho pelo setor de direita, aperta o Brasil, vem para ganhar o lance. Martinelli também vou falar para você, viu? Entrou, esqueceu de jogar. Está armando o jogo. A bola volta para Estevam, domina para a seleção brasileira, vem para o drible em cima da marcação do primeiro, prende o lance, o Brasil erra passes demais, ela volta para Gerson, domina para o Brasil, tentou partir para o comando de ataque, vem para o toque de bola, Coutinho novamente para Bruno Guimarães, recolhe pelo setor de esquerda, dá para Rafinha domina para Martinelli, capricha Martinelli, vai para a finta, dá o tapa na bola, tira o zagueiro, ela volta para Danilo pela direita, Danilo liga a jogada para a ponta para Estevam dominou, vem para a finta, ergueu a cabeça, levou para a linha de fundo, o cruzamento saiu, vem para tirar o zagueiro mal, recolhe novamente Vini Júnior, não vai em cima da bola, ela volta no campo de defesa com a seleção brasileira. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio, com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado, pois não. Troca no Uruguai, saiu 20, o Max Araújo, entrou também atacante 17, Christian Oliveira. Estava exausto o Araújo, bom jogador. A bola volta no toque de bola, Coutinho novamente no campo de defesa, recolhe para ser jogando a seleção brasileira de esquerda, vem com Vini Júnior, balança, escapou da marcação, tomou a falta, tá marcada a falta para a seleção brasileira bater. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pela frente, Varela amarelado. Amarelo pro lateral do Flamengo, que acertou ali o ataque brasileiro pelo lado esquerdo. Vini Júnior se posiciona para a cobrança com muita gente dentro da área. Tem Luiz Henrique, tem Gabriel Magalhães, Danilo, Marquinhos. A chance da virada brasileira. Quer até R$ 2.500 de cashback. Traga sua previdência para a Caixa. Ano novo, vida nova, previdência nova. Vem para a Caixa. A bola volta do toque de bola, escanteia. Falta para a seleção brasileira bater pelo setor de esquerda. É falta para a seleção brasileira bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Se posiciona o Brasil, quer o gol da virada. Partiu Rafinha na bola, bateu a falta, levantou no gol. Subiu bem de cabeça, vem para tirar a Aguirre. Ela volta para Rafinha. Já dá o tapa na bola, escapa da marcação do primeiro. Deu toque de bola para Danilo. Danilo não segue a frente, volta a jogada para Gerson. Gerson soltou pela ponta, abriu, é para Vini Júnior, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pro drible, abriu o compasso, cruzou na grande área, errado, tira dali Jimenez vem para cortar a bola, volta no toque de bola, tenta Bruno Guimarães, mas o Aguirre é melhor que ele, tira de cabeça, ganhou nesse, bola volta para Danilo lá atrás do campo de defesa para ser jogando o Ederson domina para a seleção brasileira, já vem pro toque de bola, Coutinho, recolhe no campo de defesa o Brasil para ser jogando a abertura, vem no toque curto no meio para Marquinhos domina para a seleção brasileira, domina pelo setor de direito do campo de ataque, já prende o lance, tem Estevão aberto, recolheu o Estevão, tentou passar a marcação no primeiro, ele balança, vai para a finta, faz o break, volta a jogada para Danilo prende para a seleção brasileira, para ser para o jogo, recolhe a seleção brasileira, tenta ser jogando com Estevão domina para a seleção do Brasil, vai para o toque de bola para Rafinha prendeu a jogada, domina do comando de ataque, abriu Rafinha, soltou o bom lance à frente no comando na esquerda, o árbitro marcou a falta do Rafinha, hein? Que trombou ali com o Oliveira, zagueiro uruguaio, e aí a arbitragem não perdoa. Rafinha tá reclamando bastante, tá ele ali, o Jimenez, trombando com a arbitragem, tem que tomar cuidado porque já tem amarelo, hein? E o Piero Mas, às vezes, pode expulsar o Rafinha. Segue a discussão que vai esquentando por ali. Daqui a pouco, 2 mexidas do Brasil. Vão entrar o 8, Lucas Paquetá, e o 18, André, últimas mexidas da seleção brasileira. Ele vai tirar o Bruno Guimarães e o Gerson, bem provável. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção do Uruguai bater. Vamos ver o que ele vai fazer. O Jimenez... Ali é a briga do Jimenez do Atlético de Madrid. Exato, Barcelona e Atlético de Madrid aí é a briga. É a briga.
Não perca o show de jardinagem Estil, ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Vá até a loja mais próxima e aproveite. Onde tem jardinagem, tem Estil. Tá parado o jogo, vai mexer o Brasil ou não? Tá com dificuldade porque o Vini e o Jimenez seguem discutindo. Até agora o Piero Mazza não conseguiu separar. Realmente a rivalidade lá do futebol espanhol pegando fogo e segue dando ouvidos. O Piero Mazza é o que mais me espanta. Mas agora sim, confirmando as mexidas, sai o 5, Bruno Guimarães, para a entrada do 18, André, que é nascido na Bahia. Então voltando para casa aí, de certa forma, o jogador que hoje atua no Wolverhampton na Inglaterra. E a outra troca também já anunciada pelo Pretzel. Sai o Gerson com a 15, 8, Lucas Paquetá em campo. Pretzel. Mudanças óbvias, né? O Gerson cansou, mas fez um golaço, não fez um grande jogo, Bruno Guimarães também não. Então é a entrada de 2 jogadores descansados para uma tentativa do sprint final aí. Com 4 atacantes em campo, mais o Rafinha fazendo uma função de meia e também de atacante. E com 2 jogadores descansados no meio, para tentar na reta final ganhar o jogo. É o futebol da Bandeirantes, torcedora brasileira. Recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente. Recolhe novamente no campo de ataque, tenta o toque de bola curto pelo setor de esquerda, aperta a seleção brasileira, tenta descer. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Já domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, lançamento foi feito à frente. No meio do campo de defesa, prende o lance, curtindo a seleção do Uruguai para ser jogando. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E domina a seleção do Uruguai, tenta descer, vem para tirar. Vem para dar um bico na bola. O Gabriel Magalhães ficou pedindo a falta, o árbitro deu lateral. Quem apareceu foi o Pumita Rodrigues, jogador do Vasco, que corre muito. Gabriel Magalhães discutiu por ali e o Brasil já conecta a bola para o campo de ataque. E tenta descer a seleção brasileira, vem para o toque, a bola foi chuta novamente no toque contigo na intermediária. Recolhe Martinelli, prendeu para a seleção brasileira, tem Estevão livre pelo setor de direita, abre a jogada para o comando de ataque, Estevão domina, ele vem para o toque de bola para a seleção brasileira, prendeu, girou, bom lance para Paquetá, para Estevão, bateu pro gol, ela sobe demais, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a seleção do Uruguai bater. E o artilheiro do Campeonato Brasileiro começa a dar suas credenciais, encontra uma jogada com o Paquetá, finalização com a perna esquerda, buscava o ângulo, acabou pegando muito embaixo da bola, manda por cima, perde a chance Estevão, que vai aparecendo em Salvador. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, o tempo não para, Bandeirantes marca. 42:30 de bola rolando, 42:30, segundo tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias sul-americanas. Continua para você. Um Brasil, um Uruguai em Salvador da Bandeirantes. É você, Nina. Todos os jogos já encerrados nessa rodada de eliminatórias. A Bolívia empatou com o Paraguai 2-2. Equador venceu a Colômbia 1-0. Chile 4-2 contra a Venezuela. E a Argentina venceu o Peru por 1-0. O Paquetá tá tomando amarelo por uma falta que fez. É isso, em cima do Bentancur no meio de campo, ele larga a perna por ali, acabou de entrar o Paquetá e já leva o cartão amarelo depois de uma falta dura, chegou atrasado. Olá pra você, será que alguém apostou nesse cartão? Pois não. Pois é, o maldoso pode dizer o seguinte, né? Cartão nos últimos 5 minutos. Tá parado o jogo, falta para a seleção do Uruguai bater e ser o jogando novo Disney Plus. Está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Está marcada a falta para a seleção do Uruguai bater do seu campo de defesa. Falta para a seleção do Uruguai cobrar. Você na Bandeirantes, 44 minutos de bola rolando. Dorival tá nervoso, hein, Pretzel? Reclamando o cartão pro Paquetá, né? O segundo tempo do Brasil tá bom. Tá bom o jogo, né? O Uruguai atuando só no contra-ataque. O Brasil está melhor em campo, mas faltou o segundo gol, né? O Estevão teve a chance, o Vinícius Júnior teve a chance. O Rafinha arriscou de fora da área. O segundo tempo do Brasil foi melhor, apesar de ter saído atrás do Uruguai. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tá paralisado o jogo, falta para a seleção do Uruguai, que não tem pressa nenhuma também, Pretzel. Satisfeita com o pontinho, né? Tá na segunda colocação, a Argentina ganhou do Peru, é líder absoluta. O Uruguai tá somando mais um pontinho, ganhou da Colômbia, tá fazendo 4 pontos contra a Colômbia e o Brasil. E o Brasil vai marcando passo na tabela, mas estará na Copa do Mundo, tá abrindo 5 pontos para o 7º colocado. Se a gente dissesse isso 20 anos atrás, as pessoas iriam nos ironizar, né? Hoje é normal. O Brasil está 5 pontos à frente do 7º colocado.
A bola volta no toque de bola, tenta descer a seleção do Uruguai, vem para o toque curtido no setor intermediário, chega na marcação. Mais 4. Tenta o domínio e bola sai. Lateral para a seleção brasileira, bater o Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. 4 está de bom tamanho, Pretzel? De bom tamanho, segundo tempo foi bastante ágil, dá para dizer assim, rápido, né, com os dois times querendo o jogo, apesar dessa última discussão boba entre o Rafinha e o Jimenez, mas o jogo estava parado com as substituições. A bola volta no toque de bola, tenta descer a seleção brasileira, vem por toque de bola de Martinelli, dominou, tem Estevão aperto pela direita, deu para Estevão domina para a seleção brasileira, vai para a finta, deu para Martinelli, tentou girar, sobrou de frente, Danilo bateu em cima do marcador, a bola explode, volta com a seleção brasileira, que tenta ser para o jogo novamente, recorde no campo de retaguarda, André prende e solta para Marquinhos domina para a seleção do Brasil, para Gabriel Magalhães, ele inverte a jogar para Estevão, impressionante, Estevão vem para o toque de bola, já recolhe para a seleção brasileira, domina Estevão, finta na marcação do primeiro, esquece, a bola perde, volta para tentar recuperar, não consegue, a bola volta com a seleção do Uruguai, que já tenta descer do comando de ataque em alta velocidade, Estevão volta para a marcação, o Oliveira vem para a marcação, tentou o toque de bola, balançou, cortou, tirou, cai sozinho, pega firme, Ederson sai do gol para fazer a firme defesa e ser jogando para a seleção brasileira, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já domina do toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe, vem Martinelli para a seleção, tenta o toque de bola contigo novamente no setor de esquerda, a bola foi chuta para a direita para Gerson prende para o setor de esquerda, ele recolhe a jogada, vai para a finta em cima da marcação no primeiro, dominou, balançou, girou, Gerson, boa bola para Paquetá, ele rola para Vini Júnior de fora da área, se acertar faz o gol, dominou, bateu em cima do zagueiro, bola volta com a seleção brasileira para ser jogando pelo seu campo de retaguarda, já dominou no campo de retaguarda, tenta o toque de bola curto novamente no setor intermediário, o Brasil tem lateral para a seleção brasileira bater e sair jogando. E aí tem uma dor de cabeça porque achou que a bola não tinha saído, cobrou rápido, aí volta para cobrar de novo. O Brasil perdendo tempo na reta final em busca da virada e sempre buscando Estevão pelo lado direito. A bola volta pelo setor de direito do campo de defesa, recolhe Marquinhos domina para a seleção brasileira, deu para Martinelli, ele dá o tapa na bola, é puxado, sofreu a falta, o árbitro marca a falta para a seleção brasileira bater, é falta para a seleção brasileira cobrar, se posiciona para a cobrança o Brasil, tenta ser jogando Martinelli, domina para a seleção brasileira, ele prende o lance pelo comando de ataque, vai tentar o toque de bola, não consegue, recolhe, ergue a cabeça, Estevão se movimenta, pede no meio, toda hora aparece para o jogo Estevão, bola para ele domina para a seleção brasileira, muita personalidade do jogador do Palmeiras, recolhe no campo de defesa, Martinelli sai jogando aqui atrás, ele já prende a jogada no campo de retaguarda, 47 minutos de bola rolando, levantamento vem pelo setor de meia esquerda, campo de ataque, já prende a jogada, Gabriel Magalhães, ele prende o lance, solta para Paquetá domina para a seleção brasileira, passa mal, recolhe o Brasil, tenta descer novamente, 47-30, mais 1:30 de jogo, a bola volta com a seleção brasileira, dominou André prendeu, solta para Marquinhos domina pelo comando de ataque, vem para o toque de bola pela esquerda, abriu para Luiz Henrique, deu tapa na bola, partiu para a linha de fundo, vai para o cruzamento, levantou no boca do gol, ninguém do Brasil chega, a bola volta no toque de bola, Vini Júnior não vai para a dividida, ela volta no comando de ataque, aperta a seleção brasileira, houve a falta, o árbitro mandou seguir, já domina a seleção do Uruguai, tentou descer, houve a falta, tá parado o jogo, vai tomar amarelo Gabriel Magalhães. É isso, amarelo para o Gabriel Magalhães por matar o contra-ataque. O Aguirre ganhou a bola e aí ele teve que apelar, derrubar o atacante do Uruguai, que agora vai ter toda a pressa do mundo para se levantar. O Uruguai está levando um pontinho importante, empate 1-1 de Salvador. E o Brasil marcando o passo, né? Soma 2 pontos em 6, a seleção não evolui, fez um bom segundo tempo, mas ainda assim enfrentando... Empatou com a Venezuela. Sim, exatamente, empatou com a Venezuela, que tomou 4 do Chile hoje. Esse time do Chile é um dos piores da história. O Brasil não ganhou da Venezuela, o Chile goleou a Venezuela. Então assim, ó, é difícil defender o trabalho do Dorival Júnior, né? É muito difícil. Até que o segundo tempo foi bom, né? Ele encheu o time de atacantes, fechou o lado direito com o Martinelli e Rafinha fazendo bastante sacrifício na marcação, atacou bastante o time do Uruguai, mas faltou qualidade para fazer um segundo gol aí. Então o empate acaba sendo um resultado correto. É o futebol da Bandeirantes, domina a seleção brasileira, tenta descer do campo de retaguarda, André passa muito mal, a bola volta com a seleção, tenta o toque de bola, Paquetá vai brigar, perdeu a jogada, a bola volta pelo setor de esquerda, domina do comando de ataque, Uruguai, recolheu, vem para o toque de bola, Oliveira, domina o Christian Oliveira, prende pelo seu campo de defesa, recolhe para o comando de ataque, a abertura foi feita à frente, domina para a direita, 49, já foram os 4, cruzamento vem na área, vai terminar o jogo em Salvador, ergue o braço, o árbitro, fim de jogo, Brasil, Uruguai na Bandeirantes, vem o apito final com você, Capriotti. Ah, vamos lá, né, Ulisses? Pô. É duro, né, ô Brasil? 2 empates nessa janela aqui da data FIFA. Tá louco, é decepcionante, viu? O torcedor tá vaiando aí, ou eu tô ouvindo muito aí, hein, Bruno Migliosi?
Não, tá corretíssima a sua audição, viu, Capri? Vaias agora na Arena Fonte Nova se ficam, né? Porque muita gente já vai indo embora também, de forma antecipada e deixando o estádio. Os jogadores vão trocando camisas, ainda permanecem no gramado, mas as vaias vão prevalecendo por aqui na Fonte Nova. Não há sequer um aplauso. De novo, né, Capri? O Brasil que ficou 5 anos sem jogar em Salvador, na ocasião de 2019 empatou com a Venezuela, ouviu vaias no final. 5 anos depois, nada muda, mais vaias para a seleção brasileira na Arena Fonte Nova. Tá bom, eu juro que eu gostaria de abrir aqui esse apito final, naquele entusiasmo, mas olha só, o Brasil vai parar na 5ª colocação nas eliminatórias sul-americanas depois dessa data FIFA, gente. 2 pontinhos, um contra a Venezuela e um contra o Uruguai em casa. Ah, é difícil demais, viu? Eu juro, a gente podia estar hoje, ó, se tivéssemos feito mais 4 pontos, teríamos hoje 22, na cola da Argentina. Na cola da Argentina. Pretzel vai falar disso no apito final, vamos falar muito desse empate da seleção brasileira, mas claro que o Brasil vai se classificar, mas o nível do futebol não convence, né? É difícil. Vamos lá, vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, o Bruno Milhozzi vai chegar já no apito final, ouvindo aí Dorival Júnior e os jogadores da seleção brasileira. Vamos agora escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, de Brasil 1, Uruguai também 1, vai Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, jogou, brilhou. Ah, fala aí, Pretzel, sei lá, viu? Tá desanimado, hein? Ah, eu fico desanimado, Pretzel, eu queria a seleção vencendo pelo menos um desses 2 jogos, a Venezuela. Você falou aí no final, nos piores times dessas eliminatórias aqui, né? A Venezuela é a 8ª colocada. Não tá nem indo pra Copa. Nós empatamos, nós tomamos o gol de empate da Venezuela. Hoje tivemos que correr atrás do empate. Ah, dá uma desanimada, viu? Bom, eu vou votar no Rafinha, o melhor em campo, com menção honrosíssima para o jogador Bittencourt do Uruguai. Jogou muita bola também. O Valverde fez o gol, mas o destaque do Uruguai hoje foi o Bittencourt, além do zagueiro Oliveira também, os 2 melhores do Uruguai. E no Brasil, destaque para mim, Rafinha. O Vinícius Júnior fez um bom segundo tempo, mas o melhor em campo pelo jogo, Rafinha, para mim, o craque da partida. Bittencourt e Valverde, que jogadores, hein? Porra, o que jogou o Bittencourt hoje foi brincadeira. O Valverde fez o gol, mas o Bittencourt é impressionante. 2 jogadoraços. Bittencourt joga muito. Mas vamos ver, né? Tá bom. Rafinha é o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes e Brasil 1, Uruguai 1. Agora no apito final vamos falar bastante desse empate da seleção brasileira, analisar com Alexandre Pretzel o trabalho da reportagem Bandeirantes lá em Salvador com Bruno Milhozzi e a sua participação conosco. Vamos invadir esta madrugada de quarta-feira. Feriado Nacional, Dia da Consciência Negra, com o apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Previdência da Caixa, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Parte pelo setor de esquerda, campo de ataque, a abertura foi feita à frente no comando do Sarachi. Sarachi prendeu, soltou, bom lance na direita, vem cruzamento na grande área, entrou para fazer o gol, afasta a zaga brasileira. Domínio no campo de ataque, tenta descer novamente, recolheu Sarachi, toma a falta, o árbitro manda seguir, a bola volta para Araújo, Araújo domina pelo comando de ataque, abre a jogada pelo comando, tenta descer a seleção do Uruguai, bola batida, gol, vai pintar o gol! Lindo, 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 Valverde! Gol do Uruguai! Valverde de
fora da área, do jeito que ele faz no Real Madrid. Ele dominou, ergueu a cabeça, mas ninguém marcou ele. Ele domina, bate no canto esquerdo, a bola chega a raspar na bochecha esquerda da rede e morrer no fundo do gol. Na entrada da área, o Uruguai faz o gol. 1 para a seleção do Uruguai, 0 para o Brasil, 0 Brasil, Uruguai. E aí, Valverde, domínio do campo de ataque, tenta descer a seleção brasileira, bola foi solta na esquerda, recolheu, Rafinha cruzou, levantou, no gol, subiu o zagueiro, cortou, vem de primeira, vai sair o empate! Gerson, lindo, 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 lindo! Do Brasil, Gerson! Um lindo gol! Ganhou Gabriel Magalhães, abriu na esquerda pro Rafinha, a jogada tinha que ser dele. Ele cruza a zaga, rechaça de sem pulo, na linha frontal da pequena área, ele bate de perna esquerda, lado de fora do pé, a bola faz a curva e entra no cantinho do Rocher. O Brasil empata o jogo, Gerson! Com emoção maior do futebol, essa emoção, Gerson, que você proporciona à torcida brasileira. Agora Brasil 1, Uruguai também 1, detalhe até o desaí. Tá aí Ulisses Costa e os 2 gols do placar da Arena Fonte Nova, empate por 1-1 entre Brasil e Uruguai. E agora é o seguinte, né? Brasil, bom, antes de ouvir o Pretzel, vamos lá então com a Nina Gagliotti, vai passar os jogos que fecharam esta rodada da data FIFA, 12ª rodada, e os números então, todos eles atualizados, a classificação dos times das 10 seleções que disputam essas eliminatórias da América do Sul. Vamos lá, na sequência vai falar o Pretzel. Vai, Nina! Vamos lá, Capri, os resultados de hoje. Primeiro, Bolívia e Paraguai, 2-2. Colômbia perdeu em Barranquilha para o Equador, 1-0. O Chile venceu a Venezuela por 4-2, a mesma Venezuela que o Brasil empatou semana passada. O Chile venceu por 4-2. Argentina 1-0 contra o Peru, um golaço de Lautaro Martínez de voleio. E aí esse empate do Brasil contra o Uruguai, fechando a rodada das eliminatórias. Falando um pouquinho da tabela de classificação, a Argentina lidera 25 pontos, o Uruguai, que empatou com o Brasil, 20 pontos, Equador, terceiro colocado, 19, Colômbia também 19, e aí finalmente aparece o Brasil na tabela de classificação, quinto colocado, 18 pontos, Paraguai é o sexto, 17, a Bolívia está naquela zona de repescagem, na 7ª posição, tem 13 pontos, Venezuela, 12, o Chile, nono colocado, tem 9 pontos. E o Peru, 7 pontinhos, Capri. Valeu, Nina. Tá aí a Nina Gagliotti trazendo os números atualizados. E o Brasil, na 5ª posição, fecha o ano de 2024 em 5º lugar. É muito pouco. É muito pouco para essa seleção brasileira, que tem uma bolinha aí pequena, não é? É pequena a bola da seleção, infelizmente. Mas vamos lá, Pretzel, explicar aí como foi esse empate por 1-1. E agora vamos ter 2 pauladas na próxima data FIFA, né? Colômbia em casa e Argentina fora. Sabe que eu tava pensando nisso? Se o Brasil fez 2 pontos contra a Venezuela e Uruguai, quanto fará contra a Argentina e Colômbia? Claro que ainda nós temos, vai ser na data FIFA de março. Vai ser lá no fim do mês de março. Então nós temos aí 4 meses pela frente para disputar 2 jogos. Dorival fica? Olha, pelo que disseram o Rodrigo Caetano, Edinaldo Rodrigues, não há nenhuma possibilidade de mudar o trabalho. Só que a seleção brasileira joga pouco, né? E continua jogando só 2 tempos. Contra a Venezuela fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo muito ruim. Contra o Uruguai fez um primeiro tempo fraco e um segundo tempo bom. Mas só que o Uruguai é melhor que a Venezuela, né? Então o Uruguai teve muitas chances para ganhar o jogo? Não. O Brasil teve mais oportunidades para sair com os 3 pontos. Mas ainda assim, uma atuação longe do que a gente esperava, né? No nosso concentração, a gente vinha falando, promessa de um bom jogo de futebol pelos jogadores presentes, né? Pelas 2 escalações. O time do Uruguai com o tripé muito interessante, o Garte, Valverde e Bittencourt. Na frente o Pelistri com o Nunes e o Araújo, mas o Pelistri jogando até numa função sacrificante, dá para dizer assim, porque saiu cansado, porque ele teve que atacar e marcar também, a pedido do Bielsa, né?
Os dois zagueiros jogaram bem, Jimenez e Oliveira. Os dois laterais fracos, o Varela e o Sarachi, né? Tanto é que ele botou o Pumita depois para tirar o Pelistri para fechar o lado esquerdo do Brasil, na análise do Uruguai, né? Então o Uruguai fez um primeiro tempo comum, junto com a seleção brasileira. Então o 0-0 acabou sendo correto. No segundo tempo, para nossa surpresa, o Brasil começou com a sua escalação e o Dorival não mexeu. O Dorival não mexeu no intervalo. Mas por que ele é obrigado a mexer? A palavra não é essa, é que o primeiro tempo foi ruim. Então o que ele fez assim que ele toma o gol, porque o Valverde faz o gol aos 9 do segundo tempo. Ali o Brasil teve uma oportunidade, com o Vinícius Júnior num bolão do Rafinha. O Vinícius quase dribla o goleiro, chuta na diagonal do Rocher e a bola passa raspando a trave. Em seguida, o Uruguai fez o gol. O Uruguai fez um gol no momento que o Sávio e o Danilo ficam olhando o Araújo dominar a bola, puxar para o meio e dar para o Valverde. O Valverde escapa da marcação do Bruno Guimarães e faz um bonito gol batendo a bola no cantinho. O que o Dorival fez assim que tomou o gol? Chamou o Luiz Henrique e chamou também o Martinelli. Por que ele não voltou assim no intervalo? Não até com o Martinelli, mas com o Luiz Henrique e até com o Estevão também, para puxar o time um pouco mais para frente, né? Então esperou tomar o gol para fazer as mudanças. E as mudanças fizeram bem ao Brasil, porque me parece que o Bielsa demorou um pouquinho para entender. O Dorival tem feito isso, tem tirado o lateral esquerdo, o Abner já tirou, o Arana também uma outra vez, né, para colocar um atacante. E aí ele jogou Rafinha e Martinelli em cima do Varela e com o Pelistri exausto para tentar fazer essa marcação. E aí, numa escapada, o Rafinha faz o cruzamento e o Gerson, com muita felicidade e muita categoria, bate de primeira um bonito gol no canto esquerdo do Rocher. Aí o Uruguai, é claro, se retraiu um pouco, ficou jogando só no contra-ataque e o Brasil dominou o jogo e teve pelo menos mais 2 oportunidades para fazer o segundo gol, mas não conseguiu. Depois, a partir ali dos 30, 35 do segundo tempo, aí o jogo ficou meio igual, né? O Brasil atacando, dando espaço para o contra-ataque e o Uruguai tentando especular uma ou outra bola. Então acho que o empate acabou sendo correto pelos desempenhos táticos das duas equipes, ainda que o Brasil tenha criado mais oportunidades do que o Uruguai para tentar marcar o segundo gol. Mas tecnicamente o jogo foi pobre, foi abaixo do que a gente esperava, pela quantidade de bons jogadores do ponto de vista individual e pelo que eles representam também, alguns em seus times na Europa. Então, 1-1 realmente muito bom para o Uruguai, porque o Uruguai sai da rodada com 4 pontos, ganhou da Colômbia, que é um adversário muito forte, e empatou com o Brasil. E o Brasil empata com a Venezuela e empata com o Uruguai. Rodada muito ruim do Brasil, até pela classificação, só que hoje, olha o que eu vou dizer, hein? Hoje você olha para o 7º colocado e tá tudo tranquilo, né? O Brasil tá 5 pontos à frente da Bolívia. No entanto, o Brasil está apenas 1 ponto à frente do 6º colocado. No caso, o Paraguai. Isso realmente é um vexame para a realidade da seleção brasileira. Repetindo, Dorival Júnior. A gente falou antes do jogo no Concentração. A entrevista dele ontem no pré-jogo me pareceu tenso, preocupado, nervoso e acho que ele se perde também durante o jogo, né? Ele não ter voltado com alguma mudança, com alguma tentativa, com alguma variação depois do intervalo ou no intervalo, realmente mostra que não está dando para entender o que ele tem pensado a respeito do seu time. Esperou tomar o gol para fazer as mudanças que deveria ter feito logo quando terminou o primeiro tempo. Vamos aguardar. Ele chega contra a Argentina e Colômbia? Eu acho que chega. Mas hoje, o que a gente pode dizer? Quantos pontos o Brasil faz hoje contra a Argentina e Colômbia? Quais os pontos possíveis analisando pela situação técnica do Brasil e tática hoje? E no jogo coletivo? O Brasil é melhor que a Colômbia e a Argentina hoje? Não. Não é melhor. Agora, daqui a 4 meses, quem sabe? Se houver alguma novidade, se aparecer um outro jogador, ou se o próprio Dorival conseguir estudar mais, ou ter um pouco mais de paciência para analisar a seleção, ou para chamar outros jogadores, fazer algum teste, porque ele vai ter pouco tempo para trabalhar, né? Ainda mais um calendário ainda mais saturado, que vai ser o calendário brasileiro na próxima temporada. Aliás, o Campeonato Brasileiro, o segundo jogo das finais dos estaduais, serão realizados um dia depois da data FIFA de março, para vocês terem uma ideia. E em seguida, começa o Campeonato Brasileiro no dia 29 de março. A CBF, ela simplesmente não ajuda. E o Edinaldo Pilatos lava as mãos, tanto no comando da seleção, quanto no comando da CBF, Capri. Muito bem, Pretzel, eu preciso falar com você também, não é, sobre essa questão aí da classificação, que é claro que a seleção brasileira vai se classificar, a gente vai para a Copa do Mundo, mas o problema é que
em outras oportunidades nós já passamos por isso também, essa dúvida, né, de muita gente. Em outras Copas, já fomos para outras Copas com essa dúvida. De 2002, vai. A última Copa que nós ganhamos, a Copa do Pentacampeonato no Japão e na Coreia, saímos daqui também com essa dúvida, né? A seleção quase não se classifica, leva o Romário, não leva o Romário. Tinha aquela questão toda do Romário em 2002 e deu no que deu. Mas é aquilo que eu sempre digo, naquela seleção tinha craques. Tinha jogadores diferentes em quem a gente podia confiar. Essa não tem. Essa não tem. Craque fora da curva. Os gênios. Né? Eu diria que desse time aí hoje, o Gerson, para mim, é o melhor jogador tecnicamente. Tecnicamente falando, o Gerson, para mim, é o melhor. É o melhor jogador da seleção. Mais até do que o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius Júnior é jogador do Real Madrid. Não é jogador da seleção. É muito pouco, não é, Pretzel? Para você imaginar hoje uma Argentina jogando mais do que a gente, uma Espanha jogando mais do que a gente, a França jogando mais do que a gente, é muito pouco, né? Não é pouco, né? E outra, o Dorival tá enchendo o time de atacantes, né? O fato de você encher o time de atacantes não significa que você vai ser muito mais ofensivo que o teu adversário. Claro que o Brasil foi mais agressivo quando ficou com 5 atacantes, mas também deu muito espaço para o contra-ataque. E o time do Uruguai é um time lento no contra-ataque. Aliás, até agora não entendi porque que o Bielsa tirou o Darwin Núñez, né? Que estava fazendo um bom primeiro tempo. Deve ter saído machucado, aquela bolada na cabeça. Deve ter sido essa a única explicação. Mas o Uruguai é lento para o contra-ataque. Se ele pega o Mbappé pela frente, uma França completa, né? Com velocidade de contra-ataque, a própria Espanha com o Yamal, com o Nico Williams, certo? É outro jogo, cara. Dá muito espaço para contra-ataque. A própria Argentina, que coletivamente é um time melhor treinado que o Brasil. Então a situação ela não é fácil. Ele tá tentando assim colocar a história do futebol brasileiro, né, de jogo ofensivo, de grandes jogadores. Ele tá tentando, só que a gente não tem mais grandes jogadores. A gente tem bons jogadores, alguns muito bons, mas o nosso jogo coletivo também não é interessante. O Brasil não tem tanta movimentação, não tem muita velocidade, né, ainda que tenha jogadores com essas características. Então, a grande dificuldade vai ser essa. Como que esse time, né, que não é um time muito intenso, que não é um time muito competitivo, mas é um time técnico, vai enfrentar seleções melhores, que são melhores na parte tática do que o próprio Brasil. Então isso chama atenção. O Brasil vai enfrentar uma Argentina hoje, que ganhou do Peru por 1-0, amassou o Peru. Foi só 1-0, mas coletivamente foi um amasso. E aí Brasil e Colômbia, qual a realidade hoje? Hoje a Colômbia perdeu para o Equador por 1-0, um golaço do Ener Valencia, e aí o Equador teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. A Colômbia simplesmente amassou o Equador, mas não conseguiu empatar coisas do futebol, mesmo com um jogador a mais, mas ainda assim é uma seleção muito bem treinada pelo Néstor Lorenzo. Então, como é que o Brasil vai enfrentar Argentina e Colômbia hoje? Nós vamos chegar em março, atrás deles? Bem provável que sim, e sem nenhum favoritismo contra os dois. O Brasil vai enfrentar a Argentina em Buenos Aires, né? E o jogo contra a Colômbia ainda não tem local marcado, né? Se fala que pode ser no Beira-Rio até. Vamos aguardar em Porto Alegre, mas é isso. É isso, o Brasil vira o ano sem muita coisa para se comemorar e sem muita coisa para dizer o seguinte, ó, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Bruno Milhose, onde é que você tá aí, Bruninho? Me dá um panorama aí da Arena Fonte Nova, depois desse empate por 1-1 de Brasil e Uruguai, Bruno. Oi, Capri, eu acabei de chegar aqui na zona mista, onde vamos estar os jogadores da seleção brasileira, que devem demorar um pouquinho aí, né? A seleção costuma ter um pouco mais pra depois tem uma conversa com o vestiário. Tá ruim, hein? Tá ruim. Não tá legal o áudio, não. Lembrando que já vamos ouvir o técnico Dorival Júnior, daqui a pouquinho, e também os jogadores da seleção brasileira com o Bruno Milhose. Diga lá, Preto. Deixa eu mandar um abraço aqui a ouvintes qualificadíssimos, como o doutor João Paulo de Jesus Lopes, está nos Estados Unidos e mandou uma mensagem que ele está na nossa audiência, viu? Grande abraço para ele. Doutor João Paulo, uma das melhores pessoas que eu conheço, meu grande amigo, São Paulino, grande dirigente, grande São Paulino, um abração para ele. E o Cristiano Oliveira, jornalista em Porto Alegre, né, ele trabalha na Rádio Imortal do Grêmio, grande figura, e ele manda aqui dizendo que o Aguilera, você foi longe agora brincando com o time de 83, né? E aí nós estamos comentando que aquele time de 83 era uma seleção bem melhor.
E eu vou escalar esse time agora pra ti, viu, Capri? Não perca o time que eu vou escalar. O jogo que o Miliose fez menção no tempo normal. O Parreira caiu na primeira passagem dele em 1983, 4 de novembro de 83. Fonte Nova, decisão da Copa América. Brasil 1, gol de Jorginho Putinati, que jogava no Palmeiras, lembra dele, Capri? Claro. E a Aguilera empatou de cabeça, certo? Deixa eu ver aqui, aos 37 do segundo tempo. Eu tinha me lembrado do Aguilera porque eu vi esse jogo com 13 anos na época, né? O jogo foi na Fonte Nova e o Parreira caiu nesse jogo. Olha o Brasil. Leão, que em 83 jogava no Corinthians. Paulo Roberto, que jogava no Grêmio, jogou no São Paulo e no Santos, lembra dele? Jogou no Vasco e jogou no Botafogo. Márcio Rossini do Santos. Moser do Flamengo e Júnior do Flamengo, lateral esquerdo. China, volante do Grêmio. Tita, que jogava no Grêmio na época. Sócrates do Corinthians. Jorginho Putinati do Palmeiras. Roberto Dinamite do Vasco e Éder do Galo. Ainda entraram, olha os dois jogadores que entraram. Renato Gaúcho do Grêmio e Careca, que em 83 estava chegando ao São Paulo. Olha a seleção brasileira que teve Parreira demitido na sua primeira passagem. E vou escalar o Uruguai agora. Rodolfo Rodrigues, Diogo, que jogou no Palmeiras, Rodolfo no Santos, né? O Gutierrez, que era do Peñarol, campeão. Gonzalez e Acevedo. Barrios, Enzo Francesco, um dos maiores jogadores da história do Uruguai. Nelson Agresta, Aguilera, Cabreira e Acosta. Entraram ainda o volante Bócio e o atacante Venâncio Ramos. Esses dois jogavam no Peñarol. O técnico Omar Borras. Mas olha o time que o Brasil tinha em 1983. Nem era uma seleção completa, né? Aqui tá faltando um monte de jogadores. Não tá o Falcão, Cerezo, Zico, né? Daquela seleção de 82. Não tinha o Oscar também. Mas olha que time em 1983, Capri. E hoje a gente vê os jogadores atuais. Eu sou do tempo e a gente fala sempre sobre isso, né, Pretzel? Você também. Há uns 30 anos, a gente fazia 4 seleções brasileiras. 4. Eu cheguei a escalar 4 seleções antes da Copa de 98. Eu tenho no papel ali, 44 jogadores para você formar uma seleção brasileira. E foram só 22 para a Copa, né? Então 22 ficaram fora. Hoje tá duro para você montar uma seleção com 23, viu? Porque machuca os caras, aí você tem que trazer uns desconhecidos. Gente que nós não conhecemos, porque não foram formados aqui no futebol brasileiro. Eles foram formados fora. Ou foram formados aqui e saíram daqui muito novos, muito jovens. E fazem a carreira em times medianos da Europa. Times médios da Europa. Quantos jogadores a gente está convocando hoje aí de Nottingham Forest, de Wolverhampton, né, de times de segunda linha da Europa? E que nós nem vimos aqui no Brasil. Essa é a nossa realidade hoje, infelizmente, né? É isso que a gente tem visto. Sem dúvida. É isso que a gente tem visto, né, Pretzel? Não, essa seleção que eu escalei aqui de 83 com o Parreira, foi a primeira passo. As pessoas não lembram, o Parreira passou 3 vezes pela seleção. Ele passou em 83, que ele era inexperiente ainda, tinha 40 anos, ele mesmo admitiu depois. Aí caiu depois de perder a Copa América. Aí ele volta para comandar o Brasil de 91 até 94, quando ele é campeão do mundo. E depois ele faz o ciclo de 2003 a 2006, na Copa do Mundo da Alemanha como técnico, né? Onde o Brasil cai nas quartas para a França. E depois ele volta como coordenador técnico com o Filipão para a disputa da Copa no Brasil em 2014. Então o professor Parreira, um abraço para ele, está com 81 anos, grande figura, também é nosso ouvinte, né? E um abraço ao Fábio Pucci, que é nosso amigo, Capri. Ele diz o seguinte: pô, o Rafinha acabou de dizer que a seleção jogou muito. Fez um bom segundo tempo, né? Mas jogar muito para os jogadores hoje é banalizar, né? Eles têm uma outra impressão do que eles fazem dentro de campo. Talvez depois eles fiquem com vergonha quando eles forem ver o repeteco do jogo, talvez, se é que eles assistem, né? O Brasil fez um bom segundo tempo, bom, mas o primeiro tempo foi fraco das duas seleções. É isso que eu vejo, meu caro Capri. Sim, sim. Daqui a pouco o gabarito do Pretzel. Já vem as notas aí de Brasil 1, Uruguai também 1. Já estamos na madrugada da quarta-feira, 20 de novembro de 2024, feriado nacional,
Dia da Consciência Negra. E hoje você vai ter aqui 3 grandes jogos do Campeonato Brasileiro. Primeiro, Corinthians e Cruzeiro, depois Bragantino e São Paulo e finalmente Bahia e Palmeiras. É feriado, mas aqui nós vamos trabalhar bastante nesse feriadão para levar todas as emoções do futebol depois dessa data FIFA. Termina a data FIFA hoje, amanhã não, hoje já, né? Hoje é quarta-feira, já tem muita bola rolando. Agora é o seguinte, Pretzel, falamos sobre isso hoje no Concentração e eu quero, depois do jogo, então, a sua impressão. Dorival Júnior, em outros tempos, né, em outros momentos do nosso futebol, já não estamos falando de jogadores, você falou aí de outras seleções, eu falei aqui de outros times, a gente já formou 4 seleções pelo menos. Em outros tempos, nós teríamos, numa situação como essa, 2, 3 treinadores em condições de assumir a seleção brasileira. O Dorival Júnior não tá legal, mas tem o Joãozinho, tem o Huguinho, tem o Luizinho, que dá para assumir aí e melhorar a seleção brasileira. Hoje, é aquilo que eu digo, sai o Dorival Júnior, quem é que nós vamos trazer? Um estrangeiro, que aqui o público interno não tem mais ninguém. Já experimentamos todos aí nos últimos tempos. Saiu o Tite, que era muito bom. Quando foi para a seleção o Tite, em 2017, ele era unanimidade. Todo mundo queria o Tite na seleção. 2016. Todo mundo queria o Tite na seleção. Hoje, quem é unanimidade para assumir a seleção brasileira? É o Abel. Verdade, o Abel é hoje talvez o melhor treinador aqui do Brasil. Só que ele não quer. Ele já falou que ele não quer. Então, nós temos também uma crise de técnicos, Pretzel. Também temos uma crise de treinadores. O Dorival Júnior, sim, tem que ser questionado. Mas quem vai entrar no lugar dele? Mas esse plano já tinha que ter sido feito, né? O Edinaldo Pilatos, no seu devaneio, ele fez algo que a gente não esperava. Ele falou com o Ancelotti. Eu tenho certeza que ele falou com o Ancelotti. Foi um certo devaneio, mas ele tomou a iniciativa de tentar algo diferente. Pelo menos ele fez isso. Eu tenho certeza que ele pegou o telefone e falou com o Ancelotti, mesmo que tenha sido 5 minutos. Eu quero te contratar e tal. E o Ancelotti pode ter pensado, esse cara tá maluco, mas ele pelo menos tentou algo diferente, ainda que não tenha dado certo, ou que tenha sido um devaneio. Ele tentou sair fora dessa visão que a gente tem. Não, a seleção brasileira tem que ser treinada por um brasileiro. Por quê? Por quê? Por que não um estrangeiro? O Klopp estava parado. Eu cheguei a mencionar aqui, tu é testemunha. Façam uma comissão de notáveis do Brasil. Notáveis que eu digo, ex-jogadores campeões do mundo. Certo? Leva o Parreira junto. E convence o Klopp a assumir a seleção. O que aconteceu? O Klopp foi assumir a Red Bull. CEO dos times da Red Bull. Certo? Virou CEO, cara. Responsável por tudo. Será que ele recusaria a seleção? Não ouviria o projeto da seleção? A seleção brasileira ela é muito bem comentada ainda fora do Brasil. É que eles não sabem a realidade também de quem comanda a seleção. Por isso também que ainda existe elogios à seleção. E treinar a seleção pentacampeã do mundo, eu imagino seja uma honra para muitos profissionais. Mas chegou a hora de testar um estrangeiro. Chegou a hora. Eu não tenho nada contra o Dorival, adoro ele, cara, tudo, mas ele tá inseguro, tá perdido. O Brasil não apresenta nada novo, cara. Absolutamente nada novo, fica dependendo de alguma outra jogada individual. É isso que está acontecendo. Coletivamente o Brasil não tem nada. E em times que o Dorival trabalha, os seus times são muito fortes na parte coletiva. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil ano passado pelo seu forte jogo coletivo. Em mata-mata e funcionando muito bem, eliminando times até melhores do que ele. E sendo campeão. Então é o seguinte, é isso que falta pro Dorival na seleção. Mais segurança, um time mais rápido, um time mais intenso, né? O Brasil tem horas que fica tocando bola, tocando e tocando, né? Não cria uma oportunidade, vive de um drible ou de outro. Quando o time tá bem marcado, não apresenta nada. Então é só isso que eu acho. Tá na hora de se trabalhar com um treinador estrangeiro. Um top 5 do mundo. Vai buscar, tem dinheiro, faz um plano, apresenta, mostra. Mas está na hora de um estrangeiro treinar a seleção brasileira. Pô, o segundo argentino está treinando o Uruguai. Passarella foi o primeiro, o Bielsa é o segundo. Por que um estrangeiro não pode treinar o Brasil? É só isso que eu acho. Chega dessa visão muito arcaica de que o Brasil tem que ser treinado
para um brasileiro. 10 minutos da quarta-feira. Vamos ver se a conexão com o Bruno Migliozzi tá ok, tá bacana pra gente ouvir aí o Bruninho, que já vai trazer a palavra dos jogadores e nós vamos ouvir também o técnico Dorival Júnior. Me fala aí, Bruno, onde é que você tá aí na Arena Fonte Nova, hein? Oi, Capri, agora já daqui da Zona Mista, esperando a coletiva do técnico Dorival Júnior. Quem tá falando, começou a falar, é o Louco Bielsa, depois de um empate. Pra ele tá ótimo, né, Capri? Vamos combinar pro Uruguai fechar 2024 com esse empate na vice-liderança, posição que o Brasil poderia ocupar, mas não ocupa a essa altura. E, Capri, só um destaque sobre o Dorival, que agora vai ter 4 meses aí no escuro, né? Porque vai fechar sua participação em 2024 com 14 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Realmente aproveitamento muito baixo da seleção brasileira em 2024. Decepcionante essa participação do Brasil aqui em Salvador. A gente está na aguardo da passagem dos jogadores que, conversando com o pessoal, Capri, deve demorar, viu? O pessoal costuma demorar bastante para passar em jogo de seleção. Vamos aguardar aí, não é? Não deu para ficar na zona mista e também na coletiva. Tinha que escolher uma ou outra, é isso, Bruno? É isso, Capri. Nunca vi isso na minha vida, viu? Claro que também comecei há pouco tempo a carreira como repórter de jogo de futebol, mas chegando aqui o pessoal mas nunca teve. Fica tranquilo, melhor. Nunca teve isso. Isso é a ordem da CBF. Escolher. Coletiva ou zona mista? É piada. Né? É a ordem da nefasta CBF, comandada pelo seu Edinaldo Pilatos, com uma assessoria de imprensa que só quer atrapalhar o trabalho da imprensa atualmente. Bom, mas o Bruninho tá lá na zona mista, vai ouvir os jogadores e a gente, claro, vai ouvir o técnico Dorival Júnior também, as explicações do treinador brasileiro para esse empate, não é? Mais um da seleção, mais um empate. Vamos ouvir mais uma vez aqui o gol do Gerson. Esse é bom, esse eu gosto. Esse cara joga bola. Que tempo, não é agora não. Desde a primeira passagem dele pelo Flamengo, antes dele ser vendido, o Gerson já jogava muita bola. Esse é bola. Esse cara é bola. Esse eu sou fã. Esse eu tenho o maior respeito. Que ele tá jogando de bola, o Gerson, nessa temporada, muitas vezes conduzindo o Flamengo. O Gerson foi quem colocou o Flamengo na final da Copa do Brasil, naqueles 2 jogos contra o Corinthians. Ele jogou muito, muito, demais. E depois jogou nas finais também. Mais uma vez, jogou muita bola. E na seleção, não sente camisa, não sente pé, nada. Bate no peito, chama a responsabilidade e joga a bola. Esse cara é bom. Esse sim é bom. Fez o gol de empate do Brasil e o Ulisses Costa narrou assim. Vai, Ulisses! Ulisses Costa! Domínio do campo de ataque, tenta descer a seleção brasileira, bola foi solta na esquerda, recolheu, Rafinha cruzou, levantou, no gol, subiu o zagueiro, cortou, vem de primeira, vai sair o empate! Gerson, lindo, 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 lindo! Gol! Do Brasil, Gerson! Um lindo gol! Ganhou Gabriel Magalhães, abriu na esquerda pro Rafinha, a jogada tinha que ser dele. Ele cruza a zaga, rechaça de sem pulo, na linha frontal da pequena área, ele bate de perna esquerda, lado de fora do pé, a bola faz a curva e entra no cantinho do Rocher. O Brasil empata o jogo, Gerson! Com emoção maior do futebol, essa emoção, Gerson, que você proporciona à torcida brasileira. Agora Brasil 1, Uruguai também 1, detalhe até o Desaí. E é o seguinte, né? O Gerson tem 27 anos de idade. Ele é novo. Ele vai para a próxima Copa e o Gerson pode muito bem jogar outra Copa depois. Vai estar com 33. Pô, com a qualidade que ele tem, esse cara aí joga a bola, viu? Eu gosto muito, Pretzel. Pra mim hoje é Gerson e mais 10 na seleção. Mas ele tava fazendo um jogo bem lento, viu? Um jogo bem comum e o gol aumenta a nota dele, né? Realmente o gol aumenta a nota dele, porque foi um golaço. Um abraço ao Alisson Carvalho. Por essa seleção só tem atacantes e volantes e não tem um meia criador. É verdade. Por isso que eu falo no Ganso. Me chamam de louco. O Ganso tem que estar na convocação. Não é para ser titular.
O Ganso é para abrir defesa, o Ganso é para ser o pensador por 20 minutos, quando o jogo estiver complicado. Tem que ter. Um abraço ao Marcelo Mendes, que fez aqui um desabafo no Instagram, e eu concordo muito com ele, né? O Olisson disse assim, chegou um momento que estava jogando com 5 atacantes, é verdade, falamos sobre isso. Todos de lado, uma grande confusão em campo, o Martinelli virou armador. Né? E o Luiz Faca, Dorival deve ser substituído logo, está perdido com a seleção. E aí, aquilo que eu falo, né, Pretzel? O Garro do Corinthians, se ele fosse brasileiro, estaria na seleção. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Brasil não tem um meia como o Garro. Não tem. Não tem. Tanto é que é isso. Você está pedindo o Ganso, com 35, 36 anos de idade. Por ter uma característica peculiar. Mas ele tem uma característica que nenhum jogador do Brasil tem. Então. Que é pensar o jogo e abrir espaço. Seria talvez o Rafael Veiga, que também acho que ainda não. Tá vivendo altos acho que o Veiga tem mais velocidade, né? O Veiga entra mais na área, mas o Ganso hoje para 20 minutos seria o pensador. Ele funcionaria hoje contra o Uruguai? Talvez no segundo tempo. Porque o Uruguai baixou todo o seu time, né? E quando tinha a bola saía em lentidão. Não é um time rápido. Estava cansado também. Por isso que o Bittencourt foi um dos melhores jogadores, porque quando saía a qualidade de bola do Bittencourt, só cadenciando o jogo e jogando no espaço vazio, foi realmente muito superior ao meio de campo do Brasil. E o Valverde também. O Valverde muito intenso e fez um golaço. Então o Ganso seria bom nisso aí. Pô, tá maluco, Prestes? Não tô. É isso, levar estar na lista para que ele jogue de repente 20 minutos, 15, que numa bola ele põe um jogador na cara do gol. É isso que está faltando. Olha que ponto nós chegamos, mas é exatamente isso que nos falta também. Então é o seguinte, o Neymar com 50% é titular da seleção brasileira. E o Ganso, que um dia foi parceiro do Neymar num timaço do Santos, também serviria para estar na convocação. É o que eu penso nesse momento. Pretzel, notas prontas aí, gabarito? Sempre. Tá nos trinques aí? Sempre. Então atenção, Michel Lopes. Vamos lá, vem aí o gabarito do jogo. Gabarito do jogo. Já pode subir o hino do Uruguai, viu, Michel? Ele tem nome de Bombom, mas é bom goleiro, hein, Pretzel? Rocher. Ele falhou nos 2 gols contra a Colômbia na sexta-feira. Mas hoje eu acho que ele fez um jogo normal e o gol aqui estão me perguntando se o Rocher falhou no gol, uma bola no canto. Não, foi uma paulada bem no cantinho. Uma bola muito rápida, um golaço do Gerson. O Gerson teve mais mérito para fazer o gol. Uma nota 6 pro Rocher. Você gosta daquele bombom? Sabe que eu não sou muito fã, o Ferreiro Rocher, né? Não sou muito fã. Né? Não curte muito, não? Eu gosto do Sonho de Valsa. Eu gosto... Não, entre o Sonho de Valsa e aquele que é o... Qual que é o outro que é o branquinho com o recheio? Ouro Branco. Ouro Branco, eu prefiro o Ouro Branco. Entre o Sonho de Valsa e o Ouro Branco, eu gosto mais do Ouro Branco. Olha o Milhose abrindo o microfone lá na Fonte Nova. Quem tá aí, Milhose? Ouro Branco aqui. Quase salivei. Salivei aqui, mas o Pretzel lembrou bem. Pô, mas você comeu aí hoje acarajé, bobó de camarão, casquinha de siri e tá salivando com o Ouro Branco? E vou te falar, Capri, o pessoal dá uma cocadinha a gente aqui no intervalo, viu? Pelo menos esse tratamento de imprensa a gente tem que agradecer, porque rolou uma cocada aqui boa, hein? A baiana tirou ali do bolso, entregou para os jornalistas. Essa vai dar saudade, viu? Essa voou rapidinho aqui para dentro da barriga. Aí, cocada baiana é melhor do que Ouro Branco, Ferreiro Rocher, Sonho de Valsa e todas essas coisas. Bem melhor. Aí. Bem melhor, muito melhor. Nota do Rocher, Pretzel. 6. Varela. 5. Jimenez. 6,5. E a nota de Matias Oliveira? 6,5. 2 zagueiros hoje foram limpa a trilha, né? Sofreram com linhas altas, mas quando a bola veio no posicionamento dos dois, eles salvaram muitas bolas. Sarati. Sarati, 4. Meio de campo do Uruguai teve Ugarte. Ugarte, 5,5. Uma batidinha o Ugarte aí, hein? Sim. O Ugarte é volantão uruguaio. Não tem moleza com ele, não. Bentancur. 7. Repita. 7. Belo jogador, hein? Esse Bentancur aí é um belíssimo jogador.
Valverde. 7. O gol subiu a nota. O Bittencourt jogou mais que o Valverde, mas o Valverde fez o gol. Maxi Araújo. Araújo, jogador perigoso, viu? 6. Saiu para a entrada do Oliveira. Oliveira teve uma jogada rápida no fim do jogo, cara, que ele pegou a bola, partiu contra todo mundo e aí caiu sozinho. 5 para ele. Pelistri, jogador que se sacrificou hoje, mas fez uma função tática interessante. 6. E ele saiu para a entrada de Puma Rodrigues. 5. E a nota de Darwin Núñez? Eu não tiraria, né? Talvez aquela bolada no rosto possa tê-lo abalado, né? Mas eu não tiraria. 5,5 para ele. O Aguirre entrou no lugar dele. O Aguirre entrou e não entrou mal, não. 6. Nota do técnico Loco Bielsa. O Bielsa fez 4 pontos contra a Colômbia e o Brasil, né? Mas no jogo de hoje, acho que ele viu bem o jogo. Só não sei a explicação, talvez ele explique para a imprensa uruguaia porque que ele tirou o Núñez. Né? Pode ter sido uma escolha técnica, o Aguirre é um jogador mais de força, o Núñez tem um pouco mais de velocidade. Mas é uma nota 6 pro Bielsa. Nota de uma parrilla uruguaia. 7,5. Qual churrasco é o melhor? É o uruguaio ou o gaúcho? Uruguaio. Aí sim. Ainda bem que você não deixou o coração falar mais alto nessa. Senão aí eu ia falar, não, você tá maluco, aí né? Não, né? Eu sou um cara coerente, né? Aquele matambrito. Você encararia agora assim um orro de bife? Numa parrilla uruguaia, Pretzel? Na saída do estúdio aqui, sem dúvida, né? Depois com do apito nacos final. de parmesão? Opa, nacos de parmesão, né? Nossa senhora. Cebola frita também, com uma linguiça com farofa. Nossa senhora. Depois dessa aí você até manda embora bolachas recheadas e café com leite gelado, né? É verdade. Pô, depois um orro de bife, hein? Meu Deus, que maravilha. Vamos lá então, atenção, sobe o tema da seleção brasileira, Michel Lopes. Mandando um abraço aqui a Eduardo de Oliveira César, mandando um abraço a Bruno Lucas, Edson Gonçalves, Vivaldo Junqueira, temos também Maurício Moreira, Kátia Martins, todos que estão conosco aqui na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, que está sendo coordenada pelo nosso Alexandre Marques, mandando áudio e vídeo da nossa live para o Brasil e para o mundo. Vamos juntos aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nota do goleiro Ederson. Muita gente perguntando se ele falhou no gol. Não, foi um golaço do Valverde. A bola, se você pegar a imagem de frente, a bola entra bem no canto, passando em curva. Ele faz gol assim no Real Madrid, ele bate bem na bola. Nota 6 pro Ederson. Não falhou não. Não dava pra pegar. Não. Chute. Foi muito no cantinho ali. Sim, golaço. Danilo. 5. Marquinhos. 6. Gabriel Magalhães. 5. Pô, tô com pena do Marquinhos, viu, Pretzel? Marquinhos tá carregando o Magalhães nas costas também, né? Ele pediu pro povo, né? Não nos abandonem. Vamos com a gente. E o povo não lotou a Arena Fonte Nova. Não atenderam o apelo do Marquinhos. Abner. Abner, 4. Eu falo que nós não temos lateral, Pretzel. Você não acredita em mim? Mas tu elogiou o Abner antes. Não. Então, agora tu tá pulando igual, fora né? do barco agora. Tu elogiou o Abner antes. Sim, mas eu gosto dele, mas é igual todo mundo, né? Não temos laterais, não temos. O Martinelli entrou, o Gabriel Martinelli entrou no lugar dele. Entrou e até armar jogo ele armou, mas entrou bem, viu? Entrou bem aproveitando o cansaço do Uruguai. 6. Meio de campo da seleção brasileira teve Bruno Guimarães. 5 e ainda perdeu a bola pro Valverde. Não conseguiu tirar a bola do Valverde quando ele chutou pro gol. André entrou no lugar dele. Sem nota, entrou aos 40 do segundo tempo. Gerson, o gol subiu bastante a nota, 7. Lucas Paquetá entrou no lugar dele. Sem nota, entrou aos 40 do segundo tempo. Rafinha, 7,5. Savinho, 5,5. Estevão entrou no lugar dele. 5,5. Mesma nota. Igor Jesus, 4. Saiu para entrar o Luiz Henrique. 5.
Agora, o Pretzel, eu não entendo, né? O Igor Jesus e o Luiz Henrique jogam juntos no Botafogo, fazem sucesso. Por que na seleção eles não jogam juntos? Boa pergunta, né? Aliás, por que ele não começou o jogo assim, né? Aproveitando o entrosamento dos jogadores. Preferiu repetir a formação da Venezuela. Pois é, então, eu não entendo isso. Onde os caras jogam no Botafogo? Tem um entrosamento. Eu gosto muito do Luiz Henrique. Pra mim, o Gerson é o grande jogador dessa temporada. O Luiz Henrique talvez venha logo depois ali. E o Estevão, né? Os caras que estão num nível ali muito bom na temporada aqui no Brasil. Mas eles têm que jogar juntos. Não pode um entrar no lugar do outro. Senão não fica sem sentido. E até porque eles não são jogadores com a mesma função. O Igor Jesus é um homem de área, né? E o Luiz Henrique é um homem de aproximação. Eles se completam. Não é que um é o substituto do outro, Pretzel. Eu tenho toda a razão. Poderiam jogar juntos sem nenhum problema, né? Mas ele não tenta, né? Ele é muito conservador. Então não tá legal. Realmente não tá legal. Nota do Igor Jesus, 4. E do Luiz Henrique, 5. E o Vinícius Júnior? 6. Nota do técnico Dorival Júnior? 4. Nota do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues? 1. Quanto? 1. Não. Peraí, Pretzel. Aí também você vai me desculpar, mas... O senhor vai lá, bota um terno bonito. Sim. Uma gravata azul. Sim. Afunda o futebol brasileiro e o senhor dá nota 1 pra ele! Claro, porque ele tá fardado, porque ele tá vestido. Só por isso. Oh. Porque ele usa terno e gravata, né? Mas o senhor dá nota meio pra ele? Nota da seleção brasileira, 0. Pô, tá de brincadeira, viu? Ô, Edinaldo, mete o ingresso a R$200, o mais barato, estádio vazio, na terra dele lá. Bahia é a terra dele, ele é baiano. Eu só dei um porque ele usa terno. Só dei um porque ele usa terno e gravata. Se ele tivesse de agasalho da CBF, aí seria 0, né? Tomaria um 0, né? Tá bom. E finalmente aqui então, Pretzel, nota do árbitro Piero Mazza. A arbitragem é absolutamente normal, 7. Tá bom, não comprometeu não, né? Não, foi muito bem. Talvez tenha sido um dos melhores do jogo. Tá bom. Atenção, Bruno Migliozzi, qual é a situação aí? 28 minutos da quarta-feira, me conta aí o que é que tá rolando aí, Bruninho. Varela, do Flamengo, falando. Sabemos que vão ajudar muito ao Uruguai quando eles voltar. Varela, o Uruguai que fechou nesse ano um retrospecto muito bom contra o Brasil. Venceu na Copa América nos pênaltis, também venceu o jogo de Montevidéu e agora um empate. Como é que é essa avaliação contra um adversário histórico e o Uruguai saindo muito por cima nos últimos confrontos? Nós sabemos a qualidade que tem o Brasil, grandes jogadores, e sabíamos que o jogo ia ser assim como hoje. Já falei aí que o Uruguai há um bom tempo que não ganhava aqui. Então sabíamos mais ou menos como o jogo ia acontecer. Depois do empate, aí eles vinham para cima e por sorte aí a gente pôde controlar. Perfeito, daí o Varela falando, lateral direito do Flamengo, que também falou há pouco sobre marcar o Vinícius Júnior. Diz que respeita muito o jogador e está feliz por ter levado vantagem no duelo individual hoje. E aí o Varela, nota do Varela, Pretzel? 5. Dorival chegou. Chegou, então vamos ouvir o técnico da seleção brasileira. 29 minutos da quarta-feira, no apito final de Brasil 1, Uruguai também 1. Fala, Dorival Júnior. O quanto que o Uruguai tem mudado a forma de marcar mais para a zona, sendo que ele vinha marcando a seleção de forma individual, acabou surpreendendo. Isso pode ter interferido para que o Brasil tenha tido até o volume e presença no campo ofensivo, mas não tenha encontrado tantos espaços e aproveitando, até abusando. Pedir que agora que encerrou mesmo o ano, o que você tem a falar sobre esse seu primeiro ano de seleção? Obrigado. Olha, a surpresa não foi em sentido nenhum, até porque a iniciação se manteve a mesma. E nós eliminamos o Darwin em todos os momentos. Nós trocávamos o primeiro passe, entrávamos com bola dominada e a partir daí nós estávamos organizados para podermos atacar. Nós tivemos volume, nós criamos oportunidades, agora não traduzimos naquilo que seria o ideal e naturalmente, pelas condições apresentadas, né, pela forma como nós atuamos, desde o primeiro tempo da partida, nós aguardávamos
um resultado um pouco diferente. O que eu vejo assim, nós tivemos a paciência na primeira etapa de buscarmos nos momentos certos as trocas de passe, as aproximações, as infiltrações, mesmo sendo uma marcação muito consistente. Todos nós sabíamos e trabalhamos muito em cima disso. Por isso que nós conseguimos jogar com aproximação na primeira etapa. Em cima dessas aproximações, o que faltaram foram os momentos finais, as infiltrações finais, para que nós pudéssemos ter condições de uma definição mais direta. O que eu vejo, assim, de um modo geral, eu acho que o trabalho ele vem melhorando a cada momento. Percebo isso em todas as colocações aí dos jogadores, aquilo que nós temos visto em campo. Essas últimas 2 partidas, eu acredito que nós temos tido aí um bom volume de jogo, nós criamos oportunidades, poderíamos ter tido uma sorte melhor. E um gol apenas nos daria aí a possibilidade hoje de finalizarmos essa etapa na segunda colocação. O que eu vejo assim, que mesmo no momento em que, de repente, se olha e fale assim, olha, pouca coisa mudou, eu vejo que muitas coisas mudaram. Eu acredito que nós estejamos num caminho, queremos os resultados, mais do que ninguém, estamos bem próximos que isso aconteça. Agora temos que ter essa paciência de continuar procurando, buscando a equipe ideal, a equipe que nos dê aí uma segurança um pouco maior e passe uma confiança ainda mais ao nosso torcedor. Boa noite, Dorival. Sem colocar assim em questionamento nada da tua avaliação, que começou ontem até, e que agora termina com o jogo acontecido, sem desconhecer, por exemplo, os números que te coloco nesse ano com uma derrota apenas, sem desconhecer que existe uma evolução. O Uruguai é uma seleção que está há mais tempo, embora não muito, mas está há mais tempo trabalhando, sem desconhecer os méritos que tu mesmo apontaste. A seleção brasileira, ela vem de alguma turbulência, em termos até da presença de técnicos. Tu fosse o 3º técnico e era para ser a 4ª opção quando fosse escolhido pela CBF. A CBF passou por um período, o ano passado, muito confuso. Tu te sentes hoje, com tudo isso que tu falasse aí, e que eu não estou entrando em questionamento, não estou mesmo, tu te sentes seguro para no dia 20 de março, tu sabes que tu és o técnico da seleção brasileira para o retorno das eliminatórias? Olha, eu acho que isso daí, quem pode responder melhor do que eu, o diretor de futebol que está aqui, o Rodrigo, e o presidente. Até então, todos estão vendo e acompanhando dia a dia os trabalhos. Rodrigo não perde um treinamento, está em todos os momentos, em todas as palestras, em todas as reuniões, em todos. E acredito que a avaliação de trabalho ela é feita dessa forma. No Brasil, nós somos resultadistas, essa é a realidade. E eu, mais do que ninguém, sei disso, porque em todos os clubes que passei, eu vivi disso, vivi dos resultados. E, graças a Deus, sempre consegui entregar coisas boas. Uma grande maioria dos clubes por que passei, dentro da minha carreira, eu acredito que tem entregue porque confiaram, acreditaram, e, ao mesmo tempo, eu retribuí com resultados. O trabalho está sendo realizado. Ninguém sai de um processo de mudanças, praticamente conhecendo uma casa nova, do zero para um percentual satisfatório, sem que exista trabalho, repetição. E o que eu vejo é que as coisas estão caminhando, estão evoluindo. Mesmo que as pessoas, às vezes, não queiram enxergar, mas está acontecendo. A evolução vem sendo feita, jogadores entendendo o que a gente quer, tentando transformar, né, em atitudes em campo. Os resultados, infelizmente, talvez encubram um pouco daquilo que vem acontecendo.
mas eu tenho confiança muito grande que nós estejamos aí num caminho promissor e que resultados ainda serão melhores nos momentos em que necessitarmos deles ainda mais e forem decisivos e definitivos. Dorival, boa noite. Aqui, Jonatas, BTB Esportes. Gostaria da sua avaliação em relação às substituições do segundo tempo, até tendo em vista um pedido muito grande da parte dos torcedores para a entrada do Estevão, mais minutos para o Estevão e também para o Luiz Henrique. Se, de fato, todas as substituições corresponderam ali à sua expectativa em desempenho, em dinâmica. Mais uma avaliação mesmo dos jogadores do segundo tempo. Jogadores que estão acostumados a jogarem em seus clubes, às vezes são situações assim bem difíceis, né? A entrada desses mesmos dentro de uma partida. Mas eu acho que cada um cumpriu ali a sua função. Nós estamos buscando a melhor condição possível. O jogo ficou muito franco no segundo tempo, muito aberto. Não é aquilo que nós queremos e nem aquilo que nós trabalhamos. Porém, esse foi o desenho da partida. A equipe uruguaia se defendeu muito bem, teve méritos nisso. Nós procuramos criar por dentro, por fora, tivemos passagem, mudamos as laterais do campo, buscamos ultrapassagens com 2 atacantes pelo lado esquerdo, com mais o Estevão pelo lado direito. Savinho vinha fazendo uma boa partida também. De um modo geral, nós estamos buscando esse equilíbrio para que a equipe possa continuar criando sem que sofra tanto. O primeiro tempo foi bem diferente, foi um jogo talvez mais equilibrado, com a nossa posse de bola, e nós buscávamos transformar em jogadas agudas. Acredito eu que tenhamos tido um bom volume e, em cima desse volume, a criação de algumas boas oportunidades, não concluídas de repente, mas eu acredito que seja um processo tudo isso, e nós vamos transformando aos poucos e tentando fazer com que melhore a cada momento. Normal, o seu otimismo continua grande. Fizemos talvez o melhor jogo da temporada da seleção brasileira sob seu comando. Tivemos domínio amplo, total e restrito ao longo do primeiro tempo. Eles passaram a existir depois dos 20 minutos, na cobrando um escanteio, quase o gol que eles fizeram. E eu tenho a impressão que foi, como eu disse há pouco, a melhor partida nossa, mas tenho a impressão também que nós pecamos muito, por tudo que o senhor contou aí, que o senhor tem razão no que o senhor colocou, do domínio, da criação de jogadas, das funções individuais que o senhor deu a cada um. Nós pecamos pela ausência de arremates. Nós fizemos um gol com o Gerson a longa distância, né, da entrada da área, um lindo gol, mas em compensação driblamos o Uruguai o jogo inteiro e pecamos por não arrematar. Se eu estiver errado, o senhor me corrige, porque eu aprendo muito com o senhor. Mas até que ponto nós vamos ter que aguentar jogador fazendo tico-tico no fubá sem definir nada? Eu concordo plenamente que nós precisamos ser mais incisivos, mais diretos e que as finalizações aconteçam. Podem ter certeza que nós jogamos contra uma equipe altamente qualificada e defensivamente uma equipe muito segura. Alguns dados assim importantes: a equipe do Uruguai é a equipe que mais rouba bolas com pouco tempo em que o seu adversário fique com ela nos pés. Eles levam 5 a 6 segundos apenas para uma retomada de bola. Isso tudo foi uma tensão que nós tivemos, que fez com que nós melhorássemos muito nesse sentido. A equipe adversária, ela teve que balançar o tempo todo, um sistema de marcação muito rígido, forte. Inclusive, não sei o que houve com o próprio com Darwin, que teve que sair, talvez pelo desgaste que teve em ficar tentando combater a nossa saída de bola e não conseguindo. Eu acho assim, nós tivemos coisas boas ao longo de todo o ano. Nós viemos um processo de evolução, ainda não é ideal, eu tenho consciência disso. Sei que precisaremos ainda mais, porém, nós estamos melhorando, eu tenho certeza. O volume que nós tivemos hoje, mais uma vez, comprova. O jogo anterior, da mesma forma, tivemos volume de jogo, criamos oportunidades. O que está nos faltando realmente é isso que você pontuou e que não deixa de ter razão.
Acho que tá bom. Dorival. Ouvimos bastante aí do Dorival Júnior, já não vai sair disso, viu, Pretzel? E nós vamos criar a vinheta. O Mundo Encantado de Dorival Júnior. Me cobre aí pra gente usar no Esporte em Debate, Pretzel, porque eu não sei, é potencializado por alguns companheiros que enxergam o paraíso na Terra, né? O Dorival Júnior, pra ele, tá tudo coisa linda, só precisa ajustar alguns detalhes, mas ele tá gostando disso tudo aí, viu, Pretzel? Não, tu tem toda a razão. A gente estava comentando aqui, a gente estava vendo a entrevista. Ele disse que o Sávio jogou bem. Então é o seguinte, ó, tem horas que o treinador, ele não... Hoje você tem rede social, todo mundo assiste o jogo, todo mundo comenta, todo mundo debate, certo? E tem coisas que não dá para brincar com a nossa inteligência, né? O Sávio jogou pouco hoje, né? Essa que é a realidade. Então é o seguinte, ó, nós estamos em evolução. Não tem evolução. E outra, o Dorival, ele tá tendo uma dificuldade que ele nunca tinha passado por isso, que é o trabalho em pouco tempo de convívio com os jogadores. Aí o Rafinha hoje é o melhor jogador do Barcelona, um dos melhores jogadores da Europa, tá arrebentando. Ele é treinado por um alemão, Hans Flick, né? Que coloca o time assim, ó, vamos atacar. Tem jogador para isso, tanto é que o Barcelona ataca e ataca. Perdeu para a Real Sociedade o último jogo, é verdade, mas tem feito uma boa temporada. Tem jogado com goleadas, tem um time muito rápido do meio para frente. Aí ele chega, ele é escalado de meia, até não tá jogando mal. Tá escalando uma função parecida com o que ele faz no Barcelona, mas a parceria não ajuda, o jogo coletivo não ajuda. Aí você pega o Vinícius Júnior, que no Real Madrid ele flutua em campo, né? Aí chega na seleção e não consegue jogar. Alguma explicação também, será que é só o jogador? Ou também são as comissões técnicas que não conseguem extrair o máximo desses jogadores? Então é um negócio bem discutível. Acho que a entrevista dele foi protocolar. Evidentemente que ele não está seguro no cargo, não está. O Rodrigo Caetano é um cara seríssimo, mas o Rodrigo Caetano também sabe que se perder para a Argentina e para a Colômbia, vamos deixar bem claro, né? Se perder para a Argentina e para a Colômbia, o Brasil pode ficar encostado na 7ª colocação. Eu acho que o Brasil já está na Copa, esse é um palpite, mas vamos lá, se perder para a Argentina e para a Colômbia, resultados que hoje, no dia 19 de novembro, agora 20 de novembro, são plausíveis. 2 derrotas na próxima data FIFA. E aí você pode olhar para a tabela e a tabela virar um vexame. Já está um pouquinho vexatório, mas está mais tranquilo, tá? 5 pontos à frente do 7º colocado, mas está 1 ponto à frente do 6º. Quer dizer, então é muito pouco para o treinador dizer que está em evolução. Não está em evolução. Aí é brincar com a nossa inteligência, né? O time do Brasil realmente não tem jogo coletivo, não está legal, né? E o que fazer? Eu teria trocado já. Eu já teria trocado, nada contra ele. Eu já teria trocado, buscado um estrangeiro top, né? Para tentar fazer um trabalho diferente. Mas não é isso que vai acontecer. Então a gente vai ver, a convocação vai ser bem parecida com essa que ele fez. Pouquíssimas novidades, até porque a gente não tem grandes jogadores surgindo. E é isso que nós vamos levar, Capri. O Brasil vai à Copa, mas vai à Copa talvez na 5ª ou 4ª colocação. Sim. Bruno Milhozzi, qual é a situação aí na zona mista da Arena Fonte Nova, Bruno? Capri, inclusive com imagens, hein? A gente tem no nosso YouTube, ó, a zona mista esvaziada. A gente está no aguardo dos jogadores do Brasil. O Dorival, é claro, acabou de voltar e está conversando por ali. Jogadores do Uruguai, todos já passaram ali correndo, inclusive o técnico Bielsa, mas do Brasil nada, não vimos ainda um membro da delegação brasileira passar por aqui. Pô, uma hora que acabou o jogo, gente. Demora um botão. O banho demorado do povo, hein? É que agora, né, Pretzel, também tem o seguinte. Hoje os boleiros comem muito depois do jogo, né? Na nossa época era menos. Os caras, uma laranjinha ali, era uma água. Na nossa época não tinha. Hoje os caras normalmente fazem uma refeição até. Fazem uma refeição. Conheço alguns restaurantes aí que fornecem. O Dosa, por exemplo. Sim. Esfirras Dosa. Melhor comida. Clássica comida do Dosa. Você sabe que vira e mexe ele leva esfirras, sabe aonde? Pro Palmeiras, depois dos jogos.
Jogadores do Palmeiras comem esfirras Dosa depois do jogo. Então, hoje, isso é relativamente comum. Você ter ali uma refeição mais reforçada, porque o jogador perde muita, o desgaste é gigante, então perde muitos nutrientes ali. Então, hoje se entende que é importante que o jogador faça uma alimentação, uma refeição mais parruda depois do jogo para repor o que perdeu com a bola rolando. Eles têm feito até chegar no hotel, né? Então demora muito, então ele já come no vestiário mesmo, tem toda a razão. Agora, se bobear, tem jogadores que atuam na Europa que daqui a pouco emendam, né? Já vão de manhã cedo para a Europa, já pega, voo Salvador, São Paulo ou direto, né? Salvador direto para a Europa. Sim. Então comendo esfirras Dosa aí, viu, ô Bruninho? Aí não tem, hoje não pode, mas acarajé não dá para comer depois do jogo, mas esfirra pode. Então pode ter certeza aí que o Dosa mandou esfirra aqui de São Paulo aí para Salvador, pra boleirada se esbaldar, viu, Bruninho? Pode perguntar pra eles. Eu tô tentando pegar no olfato aqui, viu, Capri? Tô tentando aguçar meus sentidos pra ver o que eles estão comendo. Que demora é essa, viu? Deve ser realmente um negócio meio pesado pra demorar tanto, mas tô ouvindo uns barulhos, a tendência é que eles apareçam logo mais, sim. É banho, né? Você toma aquele banhão e depois dá aquela relaxada na comida. Vamos pro intervalo rapidíssimo, então na volta a gente vai ficar já com o tempo aí pro Bruno Migliozzi ouvir os jogadores da seleção brasileira. É rapidinho a parada, hein? Marca aí, 2 minutinhos e a gente já volta com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.